Champs.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Em Campinas, 7 da noite, mais um minutinho. Olá, em Campinas, 7 da noite, mais um minuto. Muito boa noite para você que está ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, através do Facebook, dos nossos canais do YouTube e também no nosso app para Android, no nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br, o nosso site com mais de 1 milhão de visualizações por mês. Sete da noite, mais um minuto, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Hoje tem Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol, tem Guarani em busca de 3 pontos importantíssimos. Tem Guarani e Operário, é o Bugre contra o Fantasma, no Brinco de Ouro, às 8 da noite. Futebol Interior. Torcedor do Guarani esperando que o Fantasma não venha pra cá pra assombrar o Bugre, hein? Segunda-feira, Segundona Brava, 11ª rodada, hoje 6 de junho de 2022. Você vai curtir aqui na transmissão de Lucas de Souza os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques, a coordenação é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em você, especial, torcedor do Bugre, uma grande noite de esporte junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Estamos no ar para a Bet Champs, vem jogar na Bet Champs, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro, ovos, Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loteria, sua vida. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Betmaster, aposte na emoção. Canais Futebol Interior, só aqui você tem os narradores Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Lucas de Souza. Tem também Antônio Wilson e Marcelo Bezerra nos comentários. Por aqui sempre Wagner Ferreira, Frank Francisco e Israel Moreira, mais nova contratação dos canais Futebol Interior. Tem também os repórteres Albert Cavalcante, André Luiz, tem Anderson Grigoleto e tem também o Wendel Coral. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques e Tiago Barbosa. A coordenação por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol Interior. 7 da noite, mais 4 minutos, 7:04. A partir de agora, vamos girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. E eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro, o destaque do Guarani. O primeiro e principal destaque é com você, direto Estádio Brinco de Ouro da Princesa, cabine de número 9. Diz aí Albert Cavalcante, boa noite. Seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre, Albert. Albert Cavalcante. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca que está no estúdio. E a você, amigo internauta conectado aos canais Futebol Interior. Tudo bem, hein, Claudinei Corsi? Tudo tranquilo, Albert. Por aí, tá muito frio ou tá tranquilo? Tá tranquilo, Claudinei Corsi. 24 graus quando é ligado o sistema de irrigação para espantar os quero-queros do campo do Brinco de Ouro da Princesa, que está um tapete, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, e não mexa com o quero-quero que ele voa em cima de você, hein, Albert? Pode deixar, estou aqui na nossa cabine número 9, vou chegando com informações do Guarani, hein? O Guarani que está
Há 6 rodadas sem vencer, hein? E amarga a lanterna da Série B. Com apenas 9 pontos em 30 possíveis e chega extremamente pressionado para o duelo. O técnico Marcelo Chamusca vai para o terceiro jogo à frente do time. Uma derrota e um empate até agora. É a segunda partida consecutiva em casa. Na última quinta-feira venceu o Vila Nova por 1-0 até os acréscimos, quando sofreu um gol de pênalti. Marcelo Chamusca fará ao menos uma alteração, já que o volante Márcio está suspenso por 3 cartões amarelos. A tendência é que Silas fique com a vaga. Devido ao curto tempo de preparação, para sexta, sábado e domingo, o técnico Chamusca não deve promover mudanças radicais no time titular. Fica a expectativa em relação a Júlio César e Eduardo Persson. Eles iniciaram a transição física durante a semana. Caso tenham condições de jogo, devem ser relacionados ou até mesmo começar a partida. Quem está fora da partida de hoje, então, Claudinei Costa? O volante Madison, que está suspenso por 3 cartões amarelos. O volante Leandro Vilano, o atacante Nicolas Careca, no departamento médico. Os pendurados do Guarani: Giovanni Augusto, Nicolas Careca, Kozlinski, Ronaldo Alves e Júlio César. Legal, já então deve sair a escalação do Guarani, né, Albert? É isso aí, Claudinei Costa. Legal, enquanto não sai a escalação, vamos com o destaque do adversário do Bugre, o Fantasma, o Operário, diz aí, Albert. O Operário vem de 2 derrotas seguidas para Cruzeiro em casa e Londrina fora. Com os resultados negativos, o Fantasma se distanciou do G4 e viu a diferença subir para 6 pontos. Atualmente, a equipe alvinegra é a 7ª colocada com 12 pontos. A última vitória foi na virada por 3-2 contra o Ituano no Germano Kruger. E o comandante alvinegro tem um retorno do lateral Fabiano, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele entra no lugar de Rafinha. O Fantasma ainda deve voltar para o esquema com 2 zagueiros, com a saída de Alemão, Giovanni Pavani, Rafael Oller e Felipe Saraiva tentam a vaga, Claudinei Costa. Legal, 7 da noite, mais 8 minutos. Neste ínterim, saiu aí o Guarani, ou Albert, ou não? O Guarani, definido e escalado, Claudinei Legal, Costa. então no pique do rádio, manda pro ar pro torcedor do Bugre saber como joga o Guarani, Albert. O Guarani do técnico Marcelo Chamusca vem com surpresas, hein? Vamos lá, a escalação do Guarani do técnico Marcelo Chamusca: Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Leandro Castan e Matheus Pereira. Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Iago, Bruno José e Lucão do Break, Claudinei Costa. O Índio está de volta. Ele está de volta, 7 e 8, e quem está aqui também de volta na jornada esportiva dos canais Futebol Interior é ele, o nosso comentarista, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa, mudanças no time Guarani, precisando da vitória, você acha, entende que o Fantasma vem para assombrar o Bugre hoje ou não, Wagner? Boa noite. Boa noite, Claudinei Costa, grande abraço a você, a Lucas, ao Felipe ali no comando da nave espacial, comandando seus botões. Como é que fala, Lucas? Médios, graves e agudos, é isso? Modulando os médios, graves e agudos. É isso, um abraço lá para o nosso Albert Cavalcante, lá no Estádio Brinco de Ouro, e a toda a galera que está acompanhando o nosso trabalho aqui pelos canais de Futebol Interior. Eu assisti o jogo entre o Operário e Cruzeiro no meio de semana. E foi na casa do Operário, lá no Germano Krieger. E deu trabalho pro Cruzeiro. O Cruzeiro é líder do campeonato, passou um sufoco para ganhar por 2-1. Então é um time perigoso, um time de cobras criadas, velhos conhecidos dos campineiros, né? Temos aí ex-bugrinos, ex-pontipretanos, um goleiro experiente, que é o Vanderlei, que jogou no Santos Futebol Clube. Então é um time perigoso. O Claudinei falou em Fantasma, ele pode assombrar sim, mas depende só do Guarani. O Guarani tem um time que eu acho que no papel é melhor do que o Operário. Agora, depende dos jogadores se superarem dentro do campo. Essa posição de lanterna do campeonato é momentânea. O Guarani tem condições de subir na tabela. Vejam o Tombense como exemplo. Estava lá embaixo, era entre o Guarani e a Ponte estava o Tombense. Ganhou 2 partidas, está lá em 12º lugar. Então pode acontecer com o Guarani, tem condições para isso. Falando do time, Claudinei, havia uma dúvida muito cruel, né? Quem seria o substituto do Madison no meio campo? Madison não devia nem estar no grupo também, diga-se de passagem. Mas falaram em Persson, que nem no banco tá. Falaram em Silas. Mas no fim o técnico entendeu de colocar o Índio. Não está errado também, porque o Índio está mais entrosado com o grupo, é um jogador não tem muitos recursos técnicos, mas é um jogador que está incorporado ao grupo, sabe o que é necessário fazer. Eu acho que de qualquer maneira o técnico acertou. Nas demais posições é o que há de melhor no Guarani, não há o que pretender. Você olha os jogadores do banco aqui, que
está melhor escalado pelo Chamusca, esse time que começa a partida diante do Operário. Legal, tá aí Wagner Ferreira, confiante mais uma vez no futebol do Guarani. O torcedor com certeza gostaria de estar assim como o Wagner Ferreira, né? Mas pelas redes sociais a gente sente a insatisfação do torcedor bugrino, né? Com jogadores que aí estão, que nada rendem e que o técnico continua colocando em campo. E já já a gente vai trazer a entrevista coletiva do Chamusca logo depois do jogo, do resultado péssimo resultado contra o Vila Nova, em que o Guarani entregou o jogo no finalzinho. Já a entrevista do Chamusca, ele fala das substituições, ele fala do campeonato, ele diz das pretensões do Guarani, e você vai curtir com a gente aqui nos canais Futebol Interior, e o Wagner Ferreira vai comentar. Agora às 7h11 ele vai transmitir a partida, todas as emoções de Guarani e Operário. Ele é... Lucas de Souza. Olá, Lucas, um grande abraço, boa noite, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Guarani e Operário. Você vai ou não vai narrar uma vitória do Bugre, Lucas? Hoje eu vou narrar a vitória do Bugrão 3-0. 2 do Lucão do Break e 1 do Giovanni Augusto. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite ao presidente Wagner Ferreira. Tá delirando, rapaz, hein? Boa noite ao Felipe Marques, nosso samurai, modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. Boa noite ao Albert Cavalcante e a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Expectativa melhor possível, o jogo do Guarani em casa. O Guarani precisa da vitória. Eu falei na última transmissão que nós fizemos aqui, do jogo contra o Sampaio Corrêa, que eram 2 jogos para 6 pontos. Empatou contra o Vila Nova, é obrigação do Guarani vencer. Vai vencer hoje, Claudinei Corsi, 3-0 Bugrão, tenho dito. Legal, 7h12, rápido intervalo e a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior volta já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol é aqui nos canais de Futebol Interior, abraçando meu amigo Abud lá no Clube Cultura Artística. Festa junina neste final de semana, em sexta e sábado, no Clube Cultura, lá na Estrada de Souzas. Abraçando também o amigo Fernandinho Esmeriço, jornalista, está sempre acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, meu amigo Cidinho, gerentão da De Pascoal, na Imperatriz Leopoldina. Um abraço pro Cidinho, curtindo aqui a nossa jornada esportiva. E o Batata secando o Guarani, lá em São José do Rio Preto, mas está sempre com a gente aqui também. O William, da Granja Satoshi, também com a gente aqui. Todo mundo ligado na nossa jornada esportiva 7h17. Vamos com a participação do Dr. Arthur Eugênio Matias, trazendo curiosidades aqui de Guarani e Operário. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Alô, amigos do Futebol Interior! Vamos aproveitar este espaço para falar de um goleiro que foi campeão brasileiro pelo Guarani, mas nunca se firmou como titular. Ele foi campeão brasileiro na reserva de Neneca, mas fez vários jogos como titular. Eu acreditava neste goleiro. Eu acreditava que João Roberto pudesse ser titular e talvez um dos melhores goleiros da história do Guarani. Ele surgiu muito bem nas categorias de base. Aliás, surgiu ele e Birigui. Ele um pouquinho à frente de Birigui e depois o Birigui acabou tendo um sucesso maior na carreira. Mas João Roberto, quando surgiu no Guarani, era um goleiro apontado por muitos como nível de seleção brasileira. Tanto é que ele atuou em vários selecionados de base. Depois, João Roberto começou a jogar em várias equipes. Esteve muito bem no futebol de Goiás, no Vila Nova, no Itumbiara. Em Itumbiara, no interior goiano, ele é apontado como um dos melhores goleiros da história do clube. E esteve também no Operário de Ponta Grossa. Eu vou falar aqui, no Futebol Interior, da passagem de João Roberto pelo Operário, pelo Guarani, pelo Vila Nova, por todas essas equipes. Você vai acompanhar a história, a carreira do goleiro campeão brasileiro com o Guarani. João Roberto Brás nasceu no interior de São Paulo, em Luisiânia, interiorzão mesmo, no dia 14 de julho de 1958. João Roberto veio jovem para o Guarani e começou a destacar-se nas categorias de base em meados dos anos 1970. Você vê nesta foto João Roberto nas categorias de base do Guarani. Olha os 4 jogadores. João Roberto é o goleiro de camisa branca. O primeiro é o Vila, depois vem o Gersinho, João Roberto e Paulo Borges. Gersinho, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi atuar. Paulo Borges também teve destaque, ponta direita. O Vila não virou jogador. Aliás, como eu sei que esse jogador é o Vila, é o Vilinha, que hoje tem uma escolinha de futebol em São Paulo, é que eu perguntei para o Gersinho me falou, pois ninguém ia imaginar que o Vila era este primeiro nesta foto de João Roberto, era meio atacante. João Roberto começou a destacar-se muito bem no Guarani e em 1976 foi convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira, jogando numa seleção brasileira juvenil, com jogadores conhecidos, com jogadores famosos, como Juninho Fonseca. Você vê aí uma seleção brasileira com Juninho Fonseca, ele é o terceiro em pé. Heraldo, que jogou no Cruzeiro, jogou no América,
do Rio de Janeiro, Curitiba, João Roberto, Juninho Fonseca, Jorge Luiz, um volante que jogou no Flamengo, no Cruzeiro, jogou no Guarani, com o técnico Zé Duarte. E nos agachados, o segundo é Nardella, que também jogou no Guarani, revelado pelo 15 de Piracicaba e que é rei em Joinville. Você vê uma imagem de João Roberto como titular do Guarani. João Roberto, a partir de 1976, começou a fazer alguns bancos de Neneca e de Sidney Poli. O Sidney, titular, era o reserva de Neneca, o João Roberto vinha surgindo e acabou tendo algumas oportunidades já em 1976. Em 1977, o Sidney Poli acabou encerrando a carreira, passou a ser treinador de goleiros e o João Roberto passou a ser o reserva de Neneca. Nesta foto, Guarani, no Campeonato Brasileiro de 1977. Em pé, João Roberto, Tião, Edson, Amaral, Alexandre e Beto. Agachados, Miranda, Ziquita, Renato, Zenon e Zé Luiz. Esse jogo é um derby, o Guarani perdeu de 1-0 e João Roberto continuou participando de seleção brasileira e de equipes do Guarani. Nesta foto, elenco completo do Campeonato Brasileiro de 77, os 4 goleiros do Guarani à época: Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Os 3 goleiros do time de 1978, campeão brasileiro: Birigui, Neneca e João Roberto. João Roberto fez vários jogos no time de 1978, na campanha do título. Ele era o reserva imediato de Neneca. Eu lembro bem, um 3-0 do Guarani contra o Caxias no Brinco de Ouro. João Roberto era o goleiro. Outra foto com Neneca e com Renato. João Roberto no gol do Guarani. João Roberto em 1979. Nesta foto, Careca, João Roberto e o zagueiro Odair. Outra imagem importante de João Roberto no elenco do Guarani, que disputou a Taça Libertadores das Américas. O Guarani com 3 goleiros: Neneca, Birigui e João Roberto. Mas, estranhamente, João Roberto não teve as oportunidades que eu imaginei que ele pudesse ter no Guarani. O Birigui acabou tendo mais espaço e mais destaque que ele, e o João Roberto não teve uma grande sequência no futebol. Inicialmente, ele foi para o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Neste livro, O Fantasma da Vila, livro de José Cação Ribeiro Júnior, da minha coleção, tem uma foto de João Roberto no Operário de Ponta Grossa, disputando o torneio da amizade. Ele foi campeão no gol do Operário neste torneio. Depois retornou para São Paulo, disputando a divisão intermediária, jogando no Barretos, região justamente onde João Roberto nasceu. Nesta foto, o último agachado é o Paulo Moisés, já falecido, que jogou no Atlético Mineiro, Vila Nova de Goiás, 15 de Jaú. Outra foto de João Roberto no gol do Barretos. Mas o maior sucesso como goleiro foi no interior de Goiás. Até hoje, João Roberto é tido como um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Itumbiara. Ele e Valtinho, os 2 melhores goleiros da história do Itumbiara. João Roberto jogou várias temporadas no Itumbiara. Nesta foto, por exemplo, o último agachado é simplesmente Ailton Lira, jogando no Itumbiara de Goiás. Depois esteve também no Vila Nova de Goiás, teve uma rápida passagem e não ficou no Santos,
e acabou encerrando a carreira. Hoje, João Roberto mora em Campinas, radicado em Campinas. Você vê uma imagem recente de João Roberto em uma festa em 2019. Esta festa, eu e outros bugrinos organizamos. Olha esta foto. Gercinho, João Roberto, Tadeu, lateral esquerdo, Hélio Mafia, o saudoso preparador físico do Guarani de 78, Zenon e Manguinha. As imagens exclusivas aqui no Futebol Interior, contando a carreira do goleiro João Roberto, o goleiro campeão brasileiro de 1978, na reserva de Neneca, mas sempre que entrava, dava conta do recado. Aqui no Futebol Interior, contando a carreira deste importante goleiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior, no principal veículo de comunicação de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br, a carreira do goleiro João Roberto, que fixou residência em Campinas. Hoje ele mora em Campinas, tem uma vida gostosa, tranquila, sossegada. Alguns anos atrás, quando eu e outros amigos bugrinos fizemos uma festa em homenagem ao aniversário da conquista do título de 1978, eu estive com o João Roberto aqui no Futebol Interior. Você quer que eu fale de algum atleta, que eu busque alguma referência histórica? Entre em contato nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! As notícias de futebol sempre aqui no Futebol Interior. Legal, 7h27, muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, mais uma vez participando brilhantemente com a gente aqui, trazendo histórias, né, que você, torcedor, principalmente você, torcedor do Guarani, gosta de ouvir. 7h27, nós vamos direto e reto para a entrevista coletiva que foi concedida pelo técnico Chamusca logo após o resultado ruim do Guarani contra o Vila Nova, que vencia até quase 50 minutos do segundo tempo e deu de presente o empate para a equipe do Vila Nova. Então nós vamos ouvir aqui o que disse o Chamusca, não só sobre o jogo, né, mas ele fala também sobre o Castan, sobre as substituições que ele fez, que segundo muitos foi o que ocasionou o empate do Vila Nova. Mas vamos ouvir aí, já já o Wagner vai comentar essa entrevista coletiva do Chamusca logo após o jogo contra o Vila Nova. Em relação à questão tática do jogo, o jogo foi muito bem controlado. Se você pegar os números do jogo, nós tivemos o dobro, mais do que o dobro de finalizações que o adversário. Nosso goleiro trabalhou muito pouco e acho que taticamente, principalmente no segundo tempo, não existia nenhuma necessidade, pelo andamento do jogo, de fazer grandes alterações, mudar sistema e, tipo, vou dar um exemplo, sair colocando um monte de volante, colocando um monte de zagueiro para terminar o jogo. Até porque o adversário não estava exercendo nenhum tipo de pressão para que a gente tivesse esse tipo de comportamento, que pelo que você me conhece não é um comportamento usual. Nem foi no Guarani, nem foi nas equipes que eu trabalho. Claro que quando a gente faz uma leitura de que existe uma necessidade de fechar um determinado espaço pelo que o adversário nos impõe, a gente faz. Mas nesse jogo, particularmente, todas as substituições que foram feitas, não vou dizer todas, mas a maioria delas foram por questões físicas. Vamos pontuar todas elas, é muito importante. Primeira do Rodrigo Andrade, o Rodrigo não tinha condição de jogar os 90 minutos. Nós fizemos um planejamento para que o Rodrigo entrasse durante o jogo do Sampaio. Nesse jogo ele jogasse no máximo 70 minutos. Quando eu troquei o Rodrigo, já tinha 5 minutos que ele tinha pedido para sair. Eu esperei ainda 5 minutos para trocar. Por quê? Porque o jogador estava muito bem no jogo. E eu sei da importância do Rodrigo para a mecânica da equipe. Mas o jogador estava muito cansado, estava correndo risco
não só de cair performance, mas principalmente de lesionar, e a gente não podia correr esse risco. A opção do Silas é porque o Silas é o segundo volante que a gente tinha à disposição, que faz a mesma função que o Rodrigo, e a ideia era fazer o Silas encurtar um pouco mais o jogo do Arthur Rezende, e ele tem um encurtamento um pouco mais rápido, ele chega mais próximo do portador do que, por exemplo, o Índio, que era a outra opção que eu tinha de volante, por isso a escolha do Silas. A substituição do Giovani e do Lucão também foi por questões físicas, os dois não conseguiam mais pressionar e marcar a saída do adversário. Coloquei 2 extremas, substituindo nossos 2 extremas que tiveram que baixar muito nesse jogo, pela característica do adversário de jogar sempre com um dos laterais espetado. Tanto o Iago foi o que baixou primeiro, quando o Bruno José desgastaram muito no aspecto defensivo. Então, as substituições foi para dar velocidade e gás com o Ronald e Venuto, melhorar a nossa marcação de saída por dentro com o Massinho e com o Maxwell, que são 2 jogadores, principalmente o Maxwell, que ataca espaço também. O jogo pedia jogadores que atacassem espaço. E a substituição do Rodrigo natural pela questão física, com um jogador que faz basicamente a mesma função. Então, acho que o resultado não passou pela parte tática. Passou por erros que foram determinantes aos 49 minutos de jogo. Foram erros coletivos. A gente estava com a bola no pé, perdemos a bola. Depois erramos no posicionamento defensivo, dando condição para o adversário. A nossa linha ela não estava simétrica, os 4 últimos homens. Acho que tinham 2 jogadores na cobertura também, quando aconteceu a penalidade. Então, erros e detalhes que foram fundamentais para que a gente, em vez de sair com um resultado positivo, em vez de subir 7 posições na tabela, continuasse na mesma posição. E entendo toda a indignação do torcedor, eles têm razão, eles têm que estar indignados mesmo. Agora, o resumo de tudo que eu falei, nem eu tenho uma responsabilidade excessiva pelo empate, e nem teria também se a gente acabasse o jogo 1-0, porque faltou 2 minutos para acabar o jogo 1-0. Até porque o jogo é do jogador, o jogo não é do treinador. O treinador é um facilitador. O treinador facilita. E tudo que eu pude fazer antes, na hora de preparar, durante, na hora de ler o adversário e ao final do jogo, eu tentei fazer com o máximo de frieza e qualidade possível. E a gente esteve muito próximo de vencer. E, assim, em relação à parte emocional, é um momento difícil. Inclusive, quando eu dei entrevista de pré-jogo, me perguntaram por que a opção do Castan. Além das questões táticas, a gente tem uma saída um pouco mais qualificada com o zagueiro canhoto, que tem bom passe de entrelinhas. Está direcionado um pouco para a questão emocional, porque é um jogador cascudo, um jogador que está acostumado a esse tipo de pressão, jogou em grandes clubes. Então, o trabalho do treinador, agora, por exemplo, dentro do vestiário, os jogadores muito para baixo, natural, por tudo que aconteceu, você está muito próximo de vencer o jogo, toma um empate praticamente no último lance do jogo. Então é levantar a moral dos jogadores. Tem uma coisa que eu acho que todos precisam entender, que esses jogadores que estão aqui hoje, são jogadores, pelo menos até a abertura da janela, que vão tirar o Guarani dessa situação. Eu fui contratado para fazer isso também. Eu não cheguei aqui, por exemplo, e encontrei o Guarani no G4, e agora o Guarani está como último colocado. Muito pelo contrário, quando eu cheguei, o time já tinha um mês que não ganhava. Então eu estou chegando aqui para tentar fazer com que o time reaja. Os jogadores reagem em todos os aspectos, tático, emocional, físico. Acho que nós evoluímos. Por exemplo, no aspecto de organização de bola parada, hoje um adversário muito forte, inclusive na Copa do Brasil aqui, fez gol de bola parada, principalmente quando joga o Donato. Então, eu acho que em alguns aspectos a gente conseguiu melhorar, mas eu volto a dizer uma frase repetitiva, que já está se tornando chata. Eu sei que o torcedor não quer ouvir isso, o torcedor quer que o Guarani ganhe e saia dessa posição, mas, mais uma vez, a gente teve uma relativa performance, controlou muito bem o jogo e não conseguiu sair com o resultado final, e é isso que a gente está precisando para sair desse momento incômodo, e a gente vai ter que trabalhar muito para isso. Marcelo Chamusca, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Castan na zaga do Guarani e se você pretende dar para ele uma sequência no time titular. Obrigado.
Boa noite. Eu acho que o Castan fez um bom jogo, fez um jogo seguro. A opção do Castan também passava muito pela característica do 9 do Vila Nova, que é o Daniel Amorim, jogador de boa estatura, foi até meu jogador no Paysandu. E também pelo que um pouco que eu falei um pouco na primeira resposta, né? É um jogador cascudo, acostumado a viver esse tipo de situação, de pressão, de cobrança, jogador que jogou em grandes clubes, jogou na Itália, jogou no Corinthians, ou seja, é um atleta extremamente preparado para esse tipo de situação. Vinha num processo de melhora de condicionamento físico, vinha mostrando nos treinos uma melhora significativa nesse aspecto, então a gente entendeu que tinha que oportunizar. Eu gostei da atuação do atleta e possivelmente a gente vai dar uma sequência, porque acho um jogador não só importante no aspecto tático, mas principalmente no aspecto emocional, que é um ponto hoje que a gente tem que se trabalhar com o Guarani pelo momento. Legal, tá aí então o Chamusca, já o Wagner vai falar. Deixa eu só emendar uma resposta que deu o Castan também, que a assessoria de imprensa do Guarani mandou pra gente, a respeito da alegria dele de ter jogado 90 minutos. Fala aí, Castan. Foram meus primeiros 90 minutos, né, depois de 6 meses. Eu acho que eu fiquei, foi uma sensação, um misto de sensação, acho que eu fiquei feliz por ter conseguido jogar os 90, mas fiquei muito chateado porque o resultado não era aquele que a gente queria. E também, para mim, acho que sai um peso aí da minha cabeça agora aí também, porque aquele jogo com o Brusque foi um jogo que me marcou muito, porque você entra no segundo tempo ali e acontece aquele erro que eu tive, e acabei que eu fiquei muito mal com isso, então eu precisava de um jogo inteiro para poder voltar a ganhar confiança. Eu acho que esse jogo foi bom para ganhar confiança, para poder jogar, e agora espero conseguir ir melhorando cada vez mais, que a tendência é essa, melhorar cada vez mais para poder estar ajudando o Guarani. Legal, Wagner Ferreira, vamos aqui no pique do rádio, né, Wagner? 7h37 já, você ouviu atentamente aí a coletiva que concedeu o Chamusca depois do empate do Guarani, e algumas coisas aí que a gente nota, né, Wagner Ferreira, que eu queria que você explicasse, né, que ele disse que o treinador é um facilitador do atleta, né? É um termo que eu realmente, nesses 30 anos aí, eu nunca tinha ouvido, que o treinador é um facilitador, né? Queria que você explicasse isso, e também ele chegou à conclusão de que jogamos e acabamos não vencendo a partida. O que é que você achou da entrevista aí do treinador, Wagner? Bem, o Marcelo Chamusca está pisando num terreno perigoso. Ele tira a responsabilidade dele e joga para cima dos jogadores. Diz que chegou agora, já pegou o time em último lugar e que não tem praticamente responsabilidade nenhuma no resultado. Então atribuiu a falhas individuais dos jogadores o resultado negativo, que foi o empate dentro de casa. Esse negócio de técnico é facilitador, ele pode ser ao mesmo tempo complicador. Com as alterações que ele faz no momento errado, por que ele não segura um pouquinho mais? Será que o Rodrigo Andrade não aguentava mais? Quanto faltava para acabar o jogo? Faltava acho que 5 minutos para terminar o jogo. Nem isso, nem isso. 49. Então segura o homem até o final. Tirou o Giovani, tirou o Bruno. O Bruno José. Bruno José. Pra colocar quem, né, presidente? Maxwell, Marcinho. Quem entra não chega nem nos pés de quem saiu. Ronald. Não que estivesse jogando fosse o supra-sumo da técnica, mas é o que há de melhor, é que o Guarani tem de melhor. Então teria que fazer um sacrifício, levar até o final e ele conseguiria a vitória por 1-0. E outra coisa, vocês são boleiros, né? Vocês jogam futebol, jogaram. Quando você tem muitas substituições num curto espaço de tempo, a equipe, o time tende a desorganizar. Seja numa fase inicial ou numa fase final de jogo. Foi o que aconteceu com o Guarani contra o Vila Nova. Eu concordo com ele quando alguém questionou a presença do Castan. O Castan não foi mal no jogo, foi bem e realmente precisava uma sequência, um jogo inteiro para mostrar a categoria, a experiência que ele tem. Então até aí tudo bem. Agora, dizer que é um facilitador de quê? Eu acho que foi um complicador nessa partida aí contra o Vila Nova, que o Guarani empatou em casa. Legal, Wagner Ferreira, e para hoje, com essa escalação que você está vendo aí, você já falou no seu destaque inicial, que confia numa boa apresentação do Guarani. E hoje, né, Wagner Ferreira, tudo bem, a gente já está falando aqui há algum tempo, né, que cada partida é importantíssima para o Guarani, mas esse jogo hoje é mais importante ainda para esses 3 pontos para o Guarani. Com 3 pontinhos, né, Wagner, já pode subir lá para a 12ª. O retrospecto não é favorável, né? O Guarani disputou 30 pontos, ganhou 9.
E evidentemente que é uma pontuação de 30%, é pontuação de rebaixado. Agora, contra um time do Operário, que é um time de cobras criado, ele vem no setor defensivo, ele vem com 3-5-2, 3 zagueiros, Thales, Alemão e Renier. E soltando aí os laterais, Arnaldo, que é um velho conhecido nosso aqui, o Fabiano, lateral esquerdo, o meio campo com o Ricardinho, que todo mundo conhece, não deveria nem ter saído do Guarani, um dos melhores volantes que o Guarani teve aí nas últimas temporadas. Vindo com o Rafael Chorão e o Fernando Neto. E no ataque a dupla, né, o Paulo Sérgio e o Silvinho. Então é um time perigoso, mas pela formação, tô achando que o Claudinei Oliveira tá respeitando muito o Guarani, pela formação tática aqui que eu tô vendo no papel. Mas pelo lado do Guarani é o que tem de melhor, você não pode questionar nenhum jogador que estão escalados aqui, talvez o Índio, talvez o Vilela fosse ali o jogador indicado para completar o melhor do Guarani. Então eu acho que é o que tem para hoje. Não pode e vamos que vamos, né, Wagner? Não pode deixar escapar a oportunidade de sair da lanterna e encostar lá no 12º lugar por aí. Legal, 7 da noite, mais 41 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Antes, deixa eu dar uma passadinha no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lá está o repórter Albert Cavalcante. O Albert, como é que tá a presença aí do torcedor? Tá chegando ou não, Albert? Claudinei Corsi, os torcedores vêm chegando, tanto que agora está tendo aquecimento do Guarani, né, aqui os jogadores do Guarani no campo, agora estão voltando, né, eles estão voltando agora para o vestiário. Quando eles entrarem em campo, a torcida aplaudiu, mas também deu aquela alfinetadinha, viu, Claudinei Costa? A turma vai chegando devagarzinho, aqui no tobogã que nós estamos aqui, localizado no tobogã, ainda nós estamos vendo a torcida organizada estendendo as faixas, ali nas tribunas ali, deve ter mais ou menos umas 30 pessoas, viu, Claudinei Corsi? Tá certo, né? Fica difícil, né? Convocar o torcedor, a gente convoca para que o torcedor vá, mas o torcedor é o reflexo do que o time é dentro de campo, né, Wagner Ferreira? Se o time não vai bem, o torcedor também não vai, né, Wagner? É o reflexo, né? Se o time tá bem, o torcedor vai. Agora, cada jogo é um prejuízo enorme, né? Porque com esse público aí... Viu, presidente? É débito em cima de débito, né, Wagner? Paga pra jogar. Até acho que jogar fora de casa é mais interessante em termos financeiros, evidentemente. Temos técnicos sempre jogar em casa, ainda mais com o tapete reformado, né? É verdade. Estamos esperando que o Guarani Fala, Alberti. Eu quando cheguei aqui, os refletores estavam todos apagados, né? Cheguei por volta das 18h15, né? A cavalaria estava à frente do portão principal do estádio Brinco de Ouro da Princesa, até mesmo esperando, né? Não sabemos ainda se acontecerá, caso algum resultado negativo, se acontecerá alguma manifestação mais assintosa da torcida. Porém, a cavalaria, que normalmente não fica, viu? Estava na frente do estádio Brinco de Ouro. Sempre tem, né, alguma alteração do torcedor, mas aí é o tal negócio, né? Quando o time já sabe que está numa situação ruim, que no caso de um resultado negativo vai ter mais ainda pulpos da torcida, o pessoal já se previne, já bota segurança particular, já pede para a PM reforçar o esquema lá, e aí a gente já sabe que é assim, né, Wagner Ferreira? É bem por aí, bem por aí. Desde que não haja violência, a manifestação é justa, é coerente. Tem direito o torcedor, né? Agora o Guarani tem aí a seu favor campo, torcida, tem um retrospecto. Ô Wagner, vamos ouvir o Chamusca. Vamos. Treinado também, duas alternativas para que a gente possa ficar um pouco mais consistente, né, na organização defensiva e continuar tendo um bom jogo de transição, que eu acho que é um dos pontos fortes do Guarani, é a transição pela característica dos seus jogadores, apesar de que o Guarani é o segundo time na competição que mais finaliza no alvo, ou seja, a gente tem uma boa construção, consegue ter boas transições. O gol, por exemplo, que nós fizemos aqui no jogo no último jogo nosso contra o Vila Nova foi um gol de transição, que o Rodrigo roubou e a gente conseguiu transitar. Então, criar consistência defensiva sem perder essa qualidade ofensiva que o Guarani tem. Aí, Wagner Ferreira, fala bonito, Marcelo Chamusca, hein, Wagner Ferreira? Se for pelas palavras, o Guarani já vai pro G4 já, hein? Termos modernos, né? Se for pela oratória, tem cadeira na Academia Brasileira de Letras. Tanta gente tem, né? Quem sabe Chamusca também. Só para finalizar, Claudinei, os fatores favoráveis ao Guarani. Jogando em casa, diante da sua torcida, pequena, mas está ao lado da sua torcida, um gramado novo, né, remodelado agora. E o retrospecto do ano passado. Na Série B do ano passado, foram 2 vitórias. Você se lembra, Claudinei? O jogo lá o jogo foi no Couto Pereira. Exatamente. O Guarani fez 5-2.
Estreia de Lucão do Break. Inclusive, um golaço do Bruno Silva de fora da área, no ângulo. Esse jogo ficou marcado. 5-2 pro Guarani. Veio o segundo turno, o Guarani meteu 3-0 aqui, com gols do Lucão, do Júlio César e do Bidu. Então, são uns aspectos que o Guarani tem que aproveitar para fazer a lição de casa hoje aí contra esse Operário. Ô, presidente. Pois não, Albert? E o retrospecto contra o Operário no Brinco de Ouro também, né? São 3 jogos com 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Com 7 gols pró e não tomou nenhum gol. Então, contra o Operário, o Guarani do Brinco de Ouro é invicto, hein? Nunca perdeu. É hoje, Claudinei. É hoje. Tomara, é o que espera o torcedor, que nós esperamos também, né? Que comece a recuperação aqui. Abraçando no Facebook aqui o Claudomiro Pedro, ele é de Limeira, São Paulo, mandando um abraço pra gente aqui. Perguntou que horas vai começar o jogo, já marquei aqui pra ele às 20 horas. Meu amigo também, radialista Paulo Giroto, tá com a gente aqui também. O Antônio Cunha Mendes, viu, Wagner Ferreira? Tá curtindo aqui a nossa transmissão esportiva. O Fernandinho Esmeriz, já falei aqui, tá no nosso pré-jogo aqui, na escuta, desejando uma boa transmissão, pois não? Mandar um abraço pra galera que participa também no YouTube. Vamos Vai bater lá. a meta, galera. 50 likes até o fim da nossa transmissão. Alô, Ramon Monteagudo Penas, lá do Sebo do Sonho da Casa da Criança Paralítica de Campinas, mandando aqui, bora Bugre! E o Teófilo José, lá de Santo André, querendo uma camisa do Bravo Bugre, ele pediu pro narrador, né? Então você se vira, tá certo? Ai, meu Deus do céu. Ele quer a bênção, que você dê a bênção de dar uma camisa Meu pra ele, amigo. hein? A minha eu ganhei, hein? A minha eu ganhei. Se ele soubesse o quanto é difícil da gente conseguir uma camisa Jesus. na própria loja do Guarani, para divulgar o Guarani, nós que transmitimos o jogo, que pedimos para sortear. Mais de 10 mil visualizações, né? Olha, Do Guarani tem um no negócio, YouTube, hein? por transmissão, é difícil. E o Lemuel Santos, lá de Sumaré, mandando aqui, vamos Bugre, vamos sair dessa. E a galera participando também no YouTube, Claudinei Corsi. Legal, fique à vontade também no WhatsApp 989893526, mande a sua mensagem. Deixa eu dar uma passadinha aqui nessa 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da ficha técnica, Guarani e Operário joga daqui a pouquinho, você acompanha aqui nos canais de Futebol Interior. Amanhã, às 19 horas, tem Náutico e Vasco da Gama. Às 19 também tem Londrina e Tombense. Amanhã ainda, terça-feira, cheia aqui. Deixa eu ver se a internet me ajuda aqui. Nós temos Eu tô na pista aqui. Criciúma e Sampaio Correia. Esse jogo às 20h30. Temos também amanhã, às 20h30, Ituano e Ponte Preta, que você vai acompanhar aqui com o Carlos Corsato, com o Frank Francisco, com o nosso Israel Moreira e também o Felipe Marques. Amanhã também, 21h30, tem CSA e Chapecoense. Amanhã, às 21h30, Grêmio e Novo Horizontino. Não é Grêmio Novo Horizontino, é Grêmio e Novo Horizontino, certo? Para não deixar dúvidas. No dia 8 tem Cruzeiro e CRB, Cruzeiro que vem aí encabeçando, né, a tabela de classificação. E também no dia 8, 21h30, tem Bahia e Sport. Na classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro, em primeiro Cruzeiro, em segundo Bahia, terceiro o Sport, quarto Vasco. Em quinto já está o Grêmio, em sexto Novo Horizontino, olha aí o Tigre, hein? Em sétimo o Operário, que é o adversário do Guarani daqui a pouquinho. Em oitavo, Sampaio Correia. Em nono, Náutico. Em 10º, Tombense. 11º, CSA. 12º, Londrina. 13º, CRB. 15º, o Brusque. 16º, o Ituano, adversário da Ponte amanhã. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. E os 4 piores. 17º, Criciúma. 18º, Vila Nova. 19º, Associação Atlética Ponte Preta e 20º, o Guarani Futebol Clube. Meu Deus. É isso que temos para o momento, torcedor de Campinas. É isso, e vamos ver se, quem sabe, né, hoje e amanhã teremos boas surpresas, né, começando daqui a pouquinho com Guarani e Operário e amanhã com Ituano e Ponte Preta. 2 jogos, cá para nós, que não são fáceis. Guarani contra o Operário hoje e a Ponte contra o Ituano amanhã. Muito embora o Ituano venha na 16ª colocação, tem um time mais arrumado. Então, que Deus nos ajude esta semana, né? Hoje e amanhã, principalmente. Vamos ver o que é que dá. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada curtindo aqui a nossa jornada esportiva.
Quero mandar um abraço para Elza Pavan, bugrina de 4 costados, torcendo pelo Guarani. Quero mandar um abraço aqui para o Walter Armani, bugrino também, é o filho do Sarambém. Ele que é lá da Nova Era, saneamento ambiental. Se você tiver alguma praga aí que você quiser controlar, é só entrar em contato com a Nova Era Saneamento Ambiental, falar com o Walter Armani, que ele vai resolver para você rapidinho, tá? Formiga, barata, rato, percevejo, pernilongo, pulga, que mais? Cupim. Que mais, Albert? Barata. Ah, que assustei agora, hein? Barata. É só insetos, né? Só insetos, por quê? Você quer acabar então com que tá bom. praga? Quer acabar com os ratos. Não, só pra saber, só insetos, então tá bom. Tá certo, liga lá pro Walter Armani, curtindo a nossa jornada esportiva aqui hoje, ele que é da Nova Era Saneamento Ambiental. Um abraço pro Cacalo Destro, tá com a gente também. O José Roberto Maciel, que é gerentão da Bono Pneus, lá em Vinhedo. A Marilda Franco tá com a gente também. O Carlos Morini, o nosso amigo Sabiá, em Valinhos. E também todo o pessoal do CQA, o Centro de Quimioterapia da Unimed, ali no Guanabara. 7h51, Albert Cavalcante. E eu faço para você aquela clássica pergunta, Albert. Manda. O Guarani está definido, não é isso? Ok? Definido, Claudinei Corsi. Legal. E a equipe do Fantasma, o Operário, hein, Albert Cavalcante? Escalada. E a equipe de arbitragem, Albert? Está ok, Claudinei Corsi. Legal. Então, para a Betmaster, em 10 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Operário. Entre no site da Betmaster e veja todas as vantagens que você tem para apostar na emoção. 7h52 para a Betmaster, a ficha técnica do jogo. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Marcelo Chamusca vem definido e escalado assim. Maurício Goslinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. Ronaldo Alves, o 22. Leandro Castão, camisa número 5. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, camisa número 16. Os homens do meio-campo do Bugrão. Índio, camisa número 23. Rodrigo Andrade, o 32. E o cérebro pensante, o capitão Giovinco Augusto, ou para os íntimos, Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão. Iago, 97. Bruno José, o 17. E o matador Lucão do Reiki, camisa número 9. Repeteco do Bugrão. Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Leandro Castan e Matheus Pereira. Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Iago, Bruno José e Lucão do Break. Caso o técnico Marcelo Chamusca quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Eliel, Júlio César, Lucas Ramon, Silas, Lucas Venuto, Hernando, Vitinho, João Vitor, Marcinho, Ronald e Maxwell. Legal, o Guarani, 10 jogos com uma vitória, 6 empates e 3 derrotas, marcou 6 gols e sofreu 9, 9 pontos ganhos, ocupando a última colocação da Série B, aproveitamento de 30%. No quesito disciplinar, 40 cartões amarelos, nenhum vermelho. Artilheiros, Diogo Matheus, Matheus Pereira, Bruno José, Giovanni Augusto, Lucão do Break e Madson com um gol cada. Próximo compromisso do Bugre, dia 12 de junho, dia dos namorados, domingo às 11 horas da manhã, contra o Novo Horizontino, no estádio José Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Futebol interior. E o fantasma, o do Operário, do técnico Claudinei Oliveira, vem definido e escalado assim. Vanderlei, capitão, goleiro, camisa número 1. Lateral direito, Arnaldo, camisa número 2.
a dupla de zaga do Fantasma. O Thales, ex-Puro Suco, camisa número 3, e Alemão, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Fabiano, camisa número 6, e os homens do meio campo do Operário. Renier, o camisa número 5, Fernando Neto, o camisa número 8, Ricardinho, o 7, e Rafael Chorão, camisa número 10. Os homens de frente do Operário, Silvio, camisa número 11, e Paulo Sérgio, 9. Repeteco do Operário, Vanderlei, Arnaldo, Thales, Alemão, Fabiano, Renier, Fernando Neto, Ricardinho, Rafael Chorão, Silvinho e Paulo Sérgio. Se caso o técnico Claudinei de Oliveira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Simão, Lucas Mendes, William Machado, André Lima, Rafinha, Felipe Saraiva, Tomás Bastos, Júnior Brandão, Rafael Oller, Giovanni Pavani e Felipe Garcia. Legal, o Operário, 10 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 11 gols marcados e 11 sofridos. Até aqui 12 pontos ganhos, ocupando a 7ª colocação com 40% de aproveitamento. No quesito disciplinar, 20 amarelos e 3 vermelhos. Artilheiros Paulo Sérgio com 4 gols. O próximo jogo no dia 11 de junho, sábado, às 18h30, contra o Bahia, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Arbitragem. E o trio de arbitragem é do Distrito Federal. Quem apita a partida de hoje? Maguelson Lima Barbosa, com seus auxiliares, Lucas Costa Modesto e Lery Souza Silva. O quarto árbitro é de São Paulo, Adriano de Assis Miranda, e o árbitro de vídeo, que fica na salinha da TI, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, árbitro FIFA de Minas Gerais. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 7 da noite, mais 56 minutos. Já daqui 4 minutinhos a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani, Operário e Guarani. O Guarani mais do que nunca precisando desses 3 pontos. Wagner Ferreira, a bola vai rolar já. Mais um pitaco seu aqui, Wagner Ferreira. O Guarani vem aí então com o Iago, né? Vem com o Índio no meio campo. E aí, Wagner Ferreira, você reafirma, dá pro Bugre vencer essa partida, finalmente, Wagner? Nós temos que ser otimistas sempre, por pior que esteja a situação. Eu não vejo no banco de reservas nenhum jogador que pudesse estar começando essa partida melhor do que esses que o Marcelo Chamusca escalou. Então, é o que tem para hoje, é o que tem de melhor. Eu espero que o Guarani faça por onde, que os jogadores, pelo menos, honrem a camisa que vestem, que tenham vontade, né? E se não tiver muita técnica, que vá na garra. Pelo lado do Operário, é um time que tem 0 de saldo, né? Claudinei acabou de dar... Marcou 11, é um time que marca bem, né? Marcou 11, mas toma gol também, tomou 11, não tem saldo 0. Então é o tal negócio, é um jogo que eu acho que vai ser equilibrado, não vamos ter muitos gols, acho que não vai ter esses 3 que você falou não, mas que seja 1-0, que o Guarani precisa. Wagner Ferreira, e a gente sempre discute aqui, eu e você, a gente conversa aqui em off, Wagner, parece incrível, né? Mas dá para saber mais ou menos o que vai ser o jogo com o início da partida do Guarani, né, Wagner? A maneira como o time começa, né? É verdade, é o toque de bola, se já vai partir para cima, né? Se o Operário vai oferecer alguma resistência. Pelo que eu estou entendendo aqui, são 3-5-2. O Thales, Alemão, o Renier, embora seja com a camisa 5, pode ser um primeiro volante e o Ricardinho um segundo. Eu quero ver o posicionamento desse time do Operário aí, se vai já começar dando, tentando um resultado positivo, porque vem de 2 derrotas consecutivas, né? Perdeu pro Londrina e perdeu pro Cruzeiro. E vai tentar um resultado positivo, da mesma forma que o Guarani. Mas o Guarani tem alguns trunfos que devem fazer com que o Guarani vá conquistar essa vitória. Pois não, Albert? Enquanto vocês estavam falando aqui, né, o Lucão do Break veio aqui à nossa frente, né, onde fica a torcida organizada, tem um símbolo do Guarani, foi ovacionado pela torcida, quanto lá fora do estádio há um foguetório. Agora, aqui não sabemos se esse foguetório é de paz ou se é de guerra. 7 da noite, mais 59 minutos, eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, para todo o primeiro tempo de Guarani Operário, ele está chegando. Lucas
Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Exatamente 8 horas em ponto, horário de Campinas. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, no oferecimento de Bet Champs. Vem jogar da Bet Champs, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, hoje é sábado, hoje é dia de pizza do Dadá. Peça pro delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. E Betmaster, aposte na emoção. Lucas. Pois não, Claudinei? Hoje é quando? Segunda-feira, né? É verdade, segunda-feira o narrador vai Você com a está cabeça no no final sábado? de O que semana. aconteceu no sábado, Lucas? Não sei. Eu sei que o narrador tá com a cabeça no sábado, eu tô pensando nas minhas férias. Ah, Por isso que eu falei. Eu sabia que alguma coisa tinha. Guarani, do lado direito do seu computador do seu smartphone, camisas verdes, calções brancos, meias verdes. Operário, por sua vez, camisa preta e branca, calções pretos, meias pretas do lado esquerdo do seu computador do seu smartphone. Trila, o apito árbitro tá rolando, tá valendo boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Saída de bola errada da equipe do Operário no campo de defesa, aparece Rani, afasta o perigo. Bola que sobe, bola que cai, na metade do campo, tentou a primeira jogada ali, Rafael Chorão, desarmada, bola volta no campo de defesa, trabalha o lance na zaga central, Ronaldo Alves, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Só retratando, segunda-feira também é dia de pizza do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121. Saí bem agora, né, Claudinei? Posse de bola para a equipe do Operário, campo de ataque, vai balançando o esqueleto pela primeira vez no jogo, camisa número 4, Alemão, camisa número 4, loiro da equipe do Operário. Solta essa bola mais à frente, Rafael Chorão domina, faz a jogada mais atrás com o Fernando Neto. De primeira jogada com camisa número 7, Ricardinho. Vamos identificando os jogadores da equipe do Fantasma para você. Alemão trabalhou errado, entregou a bola no pé de Bruno José. Engata a primeira, segunda marcha, soltou pra água, pintou o primeiro gol do Bugrão. Aparece a cobertura em cima do lance. Fabiano salve a pátria do Fantasma. Rebote volta pela linha direita, domina Giovanni Augusto. Abre bola lá pela ponta direita com o Diogo Matheus. Olha pra dentro da grande área, parte, encara a marcação de Silvinho. Faz o break e volta a jogada mais atrás com Giovanni Augusto, capitão da equipe do Bugre. Sai da direita, vem pro centro, encara a marcação de Fernando Neto. Rebobina, volta a jogada lá na ponta esquerda com Matheus Pereira. Intermediária, campo ofensivo, ele domina, para, pensa, solta a bola, curtir com o Índio. Índio dominou, parou, pensou, olhou, volta a jogada no círculo central. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Essa é a ladeira Bugrão, sai jogando pela ponta esquerda com Matheus Pereira. Pois não, Alberti? O Guarani leva vantagem no histórico de confrontos contra o Operário. Em 6 partidas são 5 vitórias, apenas uma derrota, com 14 gols marcados e 4 sofridos. A informação para a Bet-Champ. Lançamento longo, bola no campo de ataque, sobe a defesa, afasta o perigo Arnaldo. Rebote cai pela ponta esquerda, tentou Rafael Chorão, volta a jogada com Arnaldo, pressionado ali pelo Bruno José. Ainda Arnaldo se enrolou com a posse da bola, Alemão. Chega firme, chuta a bola em cima do Bruno José, ela vai sendo pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Fantasma. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 2 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, 0 Guarani, 0 Operário. Alô, Lohane Santos, mandando aqui, Lucas lindo, quero chocolate. Vai Guarani. Se o Guarani vencer o jogo hoje, coração, eu mando um chocolate pra você, tá bom? Lohane Santos, minha esposa aqui no YouTube, participando da nossa transmissão. Vem Bogrão pro campo de ataque, bola solta na ponta esquerda, Bruno José engatou a primeira, segunda, terceira marcha, tenta o toque no comando pra Lucão do Brica, aparece Alemão, afasta o perigo. Para o rebote, sai jogando o Rafael Chorão. Ele deixa mais atrás o passe ali com o Fernando Neto, entregou essa bola no pé do Rodrigo Andrade, no pé de ferro, ganhou, sobrou com o Iago, abriu na perna direita, vem a bomba, ela passa a direita do gol! Primeira boa descida do Guarani, o Bugrão tá em cima do Fantasma, Alberti. É o Iago, menino com alegria nas pernas, ali mais uma vez a bobeada do time do Operário, ali o Iago de frente pro gol, de frente pro crime, bateu firme, bateu forte, a bola passou pelo lado direito do goleirão Vanderlei. Segue no Brinco de Ouro, Guarani 0, Operário 0, a informação para Corujão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Eu quero o Rei de Bugrão, eu quero a sua participação, torcedor, vamos bater a meta, 50 likes até o fim da nossa transmissão, curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Vem Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada pela ponta direita, esse é Índio deixa a jogada no círculo central, na roda gigante onde tudo acontece, ele deixa
deixou com Giovanni Augusto. A bola volta na quarta zaga, esse é Leandro Castan, ex-jogador da Roma, ex-jogador do Corinthians. Deixa de lado com o Matheus Pereira, junto ali atrás dos técnicos, faz a tabela com o Arnaldo. Tabelou com seu adversário, botou na frente, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Matheus Pereira, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani pro lado esquerdo, Albertinho. Primeira falta no jogo a favor do Bugrão. Primeira falta, o Guarani vai apertando o Guarani, que postura do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque, ali o Operário tenta sair, mas não, o Guarani está soberano, segue 0-0 no Brinco de Ouro. Vem Bugrão para o campo de ataque, trabalha Bruno José, deixou com o Giovanni Augusto, rodopia, fatia, faz a firula, encara a marcação do camisa número 7, que é o Ricardinho, ele domina, rebobina, fita, recalcula, volta tudo no campo de defesa com o Ronaldo Alves, ele deixa curtinho lá com o grande Maurício Kozlinski, que hoje tá todo de vinho. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Sai bem da pressão o time do Bugrão, bola solta na ponta direita, Diogo Matheus, dorme no ponto, perde, acelera o lance, o Fabiano vai pro chão, falta nele, falta em cima do Fabiano, jogo parado, participação da galera no Facebook. É isso aí, um abraço pro Edgar da Silva, tá com a gente aqui também, o João Esteves Ferreira, diz aqui, pra ter Chamusca como técnico, melhor jogar sem técnico, tava sobrando e ninguém queria. Meu Deus. O Júnior Braga, boa noite, Claudinei e toda a equipe FI. O que mais que diz aqui? Comentário de transmissão nota 10. Ele diz aqui pra cima, Bugrão, Lucas. É isso aí, a participação da galera. 5 minutos passados, primeiro tempo de jogo, por enquanto o Guarani 0, Operário também 0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Desceu a ladeira, Operário, Silvinho na tabela curta com o Fabiano, cruzamento, bola perigosa na área, afasta a defesa. Tira do jeito que dá, Matheus Pereira, afasta o perigo, salva a Pátria Bugrina, desceu com o perigo fantasma lá pela canhota, Alberti. Pelo lado esquerdo, hein? Que coisa, esse Fabiano parecia que tava com jatinho no sapato. Ali a tabelinha, ali ele fez o cruzamento dentro da grande área, ainda bem que passou por todos os jogadores, acabou no pé do jogador do Guarani. Quase, uma bela chance do Operário. Vem Operário pro campo de ataque, trabalha alemão, deixa a jogada na metade do campo com o Ricardinho. Ricardinho rebobina a fita, recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa. Este é Renier, camisa número 5. Abre bola pela ponta esquerda, domina Fabiano, junto ali na do gramado, encara a marcação, solta a bola pro meio com o Rafael Chorão. Recebe a marcação do Índio, encosta o camisa 23 do Guarani, ele prefere o passe curtinho com o Fabiano, de primeira com o Silvinho. Por elevação, passe no comando de ataque. Vem Ronaldo Alves, que de peito, tranquilamente volta essa jogada com o Maurício Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola, equipe do Guarani no campo de defesa. Diogo Matheus domina. Tem do lado dele Rodrigo Andrade, ele prefere o passe na metade do campo. Na roda gigante do gramado de tudo acontece, ele deixa a jogada com o Índio. Primeiro volante da equipe do Bugrão, o cadeado da defesa bugrina. Abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira, invade a linha territorial inimiga, já passa a metade do campo, encara a marcação, faz o giro, faz o break, volta a jogada no campo de defesa. Ele deixa a jogada curtinha com o quarto zagueiro, que hoje é o Leandro Castan, ex-jogador do Corinthians. Deixa a jogada curta com o Rodrigo Andrade. Acelerou o passe na ponta direita para Diogo Matheus. O passe do Diogo Matheus, ele tentou de primeira ligar com o Iago, mas o Iago partiu disparado antes da bola chegar nele. A bola foi nas costas do atacante bugrino, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Operário no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Alô, Caio dos Santos Galvão, vamos Guarani, é isso aí, participe da nossa transmissão, seja o nosso comentarista interativo. Vem a equipe do Operário, a bola solta pela ponta direita, este Arnaldo, sai da esquerda, vem pro centro, sai da ponta, vem pro meio, tenta o passe mais atrás, dei com o Ricardinho, de primeira jogada na ponta esquerda com o Fabiano, devolve com o Ricardinho, adiantou no comando, Rafael Chorão, devolveu com o Ricardinho pela meia, tabelinha curta nos pés de Índio. Aí o camisa 23 agradece, rodopia, sai jogando com o Giovanni Augusto, por elevação pra água, aí o passe do Giovanni Augusto foi errado. Foi errado, a bola sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Operário, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. Bola perdida, o Guarani no ataque, o cruzamento, Giovanni Augusto para Lucão do Break para fora. Bola perdida no campo de defesa, Giovanni Augusto cruzou com açúcar, Lucão do Break, livre, leve e solto, jogou por cima da meta do arqueiro Vanderlei, perde outra boa chance a equipe do Bugrão, Alberti. Chance que não pode perder, pelo lado direito ali, Giovanni Augusto tinha tocado a bola errado pro Iago, ali com a cobrança de lateral, o Operário mais uma vez pegou a bola pelo lado direito, aqui pela ponta direita, ele, Giovinco Augusto, achou o Lucão do Break livre, leve e solto, ele cabeceou a bola por cima do gol.
Quase, o Guarani abre o marcador. A informação para Ovo, Satoshi. 9 minutos, primeira etapa, presidente Wagner Ferreira. O Guarani pressiona a saída de bola da equipe do Operário, que se enrola nessa saída. O Guarani já teve duas boas chances e essa do Lucão do Break, uma chance clara de gol. O Claudinei, na abertura da jornada, chegou a fazer essa pergunta, né? Se o desenho inicial do jogo pode ser o reflexo do resultado. Olha o Operário. E ó os homens descendo, lá vem o fantasma, querendo assustar o Bugrão. Arnaldo no cruzamento, a bola desviada, vai sobrar no segundo pau, tira Diogo Matheus. Afasta do perigo, toca pela linha de fundo, escanteio para os homens. Pode completar, presidente. Então, agora ali começou com tudo, teve duas chances, uma com o Iago, outra com o Lucão. A primeira vez que o Operário está se soltando um pouquinho foi agora, com 10 minutos do primeiro tempo. Então, escanteio, o primeiro do jogo, primeiro para eles. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugrão. Vamos subir, Leandro Castan, se vira para tirar, Ronaldo Alves, porque os homens vêm para cima. Alô, JP Queiroz, um grande abraço para você e para a ONG Parceiros do Gu, assistindo em peso. Grande abraço para você, João. Vem para a cobrança do escanteio, a equipe do Operário, Rafael Chorão na posse da bola, levantou o primeiro pau, toca de cabeça do Renier. Ela sai, pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Bugre. Você ouviu o toque 10 minutos deste primeiro tempo. Atenção, rede, atenção, portal Araraquara News e também futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul, também fazendo a retransmissão da nossa transmissão. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém lá no Brinco. Por enquanto Guarani 0, Operário também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal para o portal Araraquara News e Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Hoje amistosos da seleção brasileira. Brasil 1, Japão 0. Gol de pênalti de Neymar. Olha o Guarani. Olha o Bogrão descendo pela ponta direita. Diogo Matheus balançou, o corpo cruzou. A bola viajou, a grande área, afasta Arnaldo. Rebote cai pela minha esquerda, briga com ela por ali. O Matheus Pereira faz ali o pé de ferro com o Silvinho, que toca pela linha de lado. Pode completar o plantão esportivo. Só complementando, amanhã às 8h30 da noite, abertura da jornada às 19h30 com Carlos Corsato para Ituano e Ponte Preta. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Lá vem Bugrão pro campo de ataque, trabalha a jogada Leandro Castan, deixa de lado a jogada com Matheus Pereira, sai da esquerda, vem pro centro, recebe a marcação de Silvinho, ele deixa de lado com o Índio. Índio recebe junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, ele abre bola na ponta direita, na zaga central com Ronaldo Alves, deixa curtinha a jogada com Iago, Iago volta a jogada no campo de defesa com Ronaldo Alves, deixa curtinha a jogada com o Índio, Índio domina a rodopia, volta tudo na quarta zaga, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vem Guarani pro campo de ataque, Iago volta o lance no campo de defesa com Diogo Matheus, já passa a linha que divide o gramado, invade a linha territorial inimiga, deixa a jogada com o Iago. Iago volta tudo no campo de defesa com Ronaldo Alves, despacha, muda pra frente, inverte a página, vira a folha aqui na ponta esquerda com Giovanni Augusto, dominou, tem espaço, daí pode sair coisa boa, lançou no comando pra Lucão do Break, em posição legal, deixou de lado com Bruno José, olhou pra dentro da grande área, encara a marcação de Alemão, ele volta a jogada com o Matheus Pereira. Matheus Pereira deixa de lado a jogada com o Índio, fatia, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves deixa a curtinha jogada com o Rodrigo Andrade, adiantou mais à frente na intermediária com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, encara a marcação do camisa número 62, é Fabiano, soltou para Iago César, o menino com alegria nas pernas, fatiou, abriu na perna canhota, fez o cruzamento, a bola passa pelo Giovanni Augusto, aparece, Ricardinho tira, rebate, voltou no bico da grande área, Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, passou o Iago, Diogo Matheus tocou meio nas costas, o Iago conseguiu evitar a saída, deixa curtinho de lado a jogada com o Rodrigo Andrade na quina da grande área pela direita, lançou por elevação, tentativa de jogada com o Índio, a bola vai pela linha de fundo, passe forte demais, ela sai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Fantasma, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. 13 minutos, primeira etapa de jogo, legal demais ter você conosco aqui nos canais Futebol Interior. Fala, Alberti. Nas partidas disputadas no Brinco de Ouro, o Bugre tem 100% de aproveitamento contra o Fantasma, com vitórias por 1-0 em 2019 e 2 vezes por 3-0, 2020 e 2021. Hoje é dia do Guarani meter 3-0 no Operário, eu acredito. E lá vem Bugrão, bola solta, Lucão do Break para Bruno José, devolveu com o Lucão do Break, perna esquerda, bateu lá, passa por cima, vai fora. Boa tabela na canhota, Bruno José, Lucão do Break, o tanque mandou pro gol de perna canhota, ela subiu, foi pela linha de fundo, Alberti. O Lucão tá querendo o jogo, já segunda no Lucão, mais uma vez, né, pelo lado esquerdo, mais um erro de passe de bola ali do Operário, Bruno José, Lucão do Break, ali, Lucão do Break de fora da área, bateu firme, bateu forte, porém a bola foi por cima do goleiro Vanderlei,
A informação para o Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Desce a ladeira, sai jogando o fantasma, tenta sair do sufoco. Esse é Thales, jogador da ponte. Descola o lançamento na ponta direita para Arnaldo. O passe foi forte demais, apertou demais o bolinha lá. O Thales, a bola foi pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. 14 minutos e meio, primeira etapa, tiro de meta para a equipe do Guarani, vai mandar o sarrafo lá para frente, o goleirão Maurício Kozlinski, hoje todo de Grenal, Kozlinski. Ele pede para sua equipe sair lá de trás, ele não quer saber de sair jogando com os pés essa bola. A bola no chão, não quer o Maurício Kozlinski, ele quer mandar essa bola diretamente pro campo de ataque. Bola que sobe, bola que cai na cabeça de Giovanni Augusto, toca de cabeça, bola volta de graça com camisa número 3, Thales, jogador da ponte. Acionou mais à frente Paulo Sérgio, ex-jogador da Macaca. Abre na ponta esquerda com Silvinho, Silvinho devolve a jogada com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio dominou, devolveu com Silvinho, Silvinho para, pensa, olha, devolveu com Paulo Sérgio, ponta esquerda do gramado. Ele sai da esquerda, vem pro centro, partia, tenta inversão de jogada na ponta canhota. Agradece o presente, Matheus Pereira, sai jogando com Bruno José. Bruno José domina, encara a marcação de Alemão, sai da esquerda, vem pro centro, se livra da marcação do camisa número 4. Ganhou ali do Ricardinho, ainda Bruno José, soltou na ponta direita para Iago César, só mais você, Iago. Botou na frente, encara a marcação de Fabiano. Lá vem o menino com alegria nas pernas. Iago César olhou para dentro da grande área, ameaçou o cruzamento aqui da grande área pela ponta direita, tentou o recuo para Índio, passe errado. Aí o Arnaldo agradece o presente e sai no contra-ataque para a equipe do Fantasma. Lá vem os homens, já invade a linha territorial bugrina, soltou pela meia com o Fernando Neto. Fernando Neto dominou, Rafael Chorão passou como um raio pela ponta direita, ainda Fernando Neto tentou passe no comando para Paulo Sérgio. A bola bate na marcação, voltou com o Rafael Chorão, que da grande área pela ponta direita tentou passe na linha de fundo. Aparece Fernando Neto, 2 em cima dele, ele rodopia, armou o cruzamento na perna esquerda, voltou com o Rafael Chorão, mais atrás com o Ricardinho, pé direito mandou o sarrafo, ela subiu, foi pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani, 15 minutos, quase 16 deste primeiro tempo, por enquanto o Guarani 0, Operário também 0, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Wagner Ferreira, 16 minutos, primeira etapa, o Guarani pressiona, o Operário tenta sair nos contra-ataques, mas o jogo por enquanto é do Bugre. Tá tranquilo o Guarani, tô gostando da disposição, pelo menos tá tentando, explorando as jogadas pelo lado direito lá com o Iago. Pena que o Iago é muito limitado tecnicamente, né? Pode ter esforço, pode ter uma velocidade, mas não rende. Do lado de cá também, o Bruno José também está devendo. Mas de qualquer maneira, é um Guarani que está mostrando vontade, está mostrando o jogo, está interesse em ganhar o jogo. E já vejam as chances que o Guarani teve, uma com o Iago, 2 com o Lucão. E o Operário só chegou uma vez com o Ricardinho agora de longe. Então o jogo está tranquilo para o Guarani, desde que com calma aí aconteça o primeiro gol para que o Operário possa se abrir e oferecer mais espaço para o Guarani jogar. Vem os homens para o campo de ataque, Ricardinho tenta o passe com o Arnaldo, tentou a devolução de letra, o Arnaldo cheio de graça, foi desarmado. Giovanni Augusto retomou, tentou o passe no comando para Lucão do break, apareceu Fernando Neto. De carrinho, deixa a jogada com o Renier, que volta tudo no campo de defesa com o Vanderlei. Facebook. Pois não, a participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. O Rodrigo Souza tá com a gente aqui, bora ganhar Bugrão. Tiago Araújo também com a gente aqui, o Eufune Zaniol curtindo a nossa jornada esportiva. O Nenê Tonholo tá com a gente aqui também, acompanhando o nosso trabalho. E olha o Bugrão descendo, o Ronaldo Alves, pé direito, uma bomba, espalma, Vanderlei! Olha onde estava o Ronaldo Alves, jogada curta no campo de ataque, tabelinha do Iago com Giovanni Augusto. E o Lucão do break de primeira fazendo pivô pro Ronaldo Alves, que de perna direita mandou o sarrafo, ela bateu na rede pelo lado de fora. Na minha visão, teve desvio do Vanderlei, ô Alberti. E aí, o árbitro deu só tiro de meta. Foi tiro de meta mesmo, a bola pegou na rede pelo lado de fora, mas olha, eu vou falar pra você, que disposição do Ronaldo Alves, hein? Pelo lado direito a tabelinha, Iago e Ronaldo Alves, ele foi levando, foi rompendo a zaga do Operário, ali ele poderia ter cruzado para trás, mas não, ele preferiu chutar, a bola passou lampando a trave do Vanderlei, o Vanderlei realmente não tocou, foi tiro de meta, mas que chance teve o Guarani? A informação para Bebidas Poti. É o Ronaldo Alves, presidente, chegando no campo de ataque. Esse lance me lembrou muito bem, se alguém, vamos reportar 1970. Ah, sabia que você ia falar desse lance. Aquela bola do Pelé pro Carlos Alberto entrar, só que a diferença é muito grande. É, um chutou na rede no canto cruzado, o outro chutou na rede pro lado de fora. Uma pequenina diferença. É, coisa simples, coisa pouca. Lá vem os homens, bola lançada no comando de ataque, Ronaldo Alves tira o perigo. Bola volta com o Fernando Neto. Alberto. É. Pra Lucão do break e Ronaldo Alves, justo.
E lá vem o Zami, Rafael Chorão pela ponta direita, deixa a jogada curta com o Arnaldo junto à linha lateral dos técnicos. Aí o Arnaldo deu um presente pro Rodrigo Andrade, que agradece, arma na ponta esquerda para Bruno José. O lançamento vai interceptado pelo alemão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Olha o Silvinho, passou pelo primeiro, engatou a primeira, segunda marcha. E o Ronaldo Alves parou pra ele, tirou o doce da boca da criança, sai jogando pra equipe do Guarani. Lançamento na metade do campo, Lucão do Brick toca de cabeça, ela sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Operário no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Bola lançada do comando de ataque, apostou corrida, Paulo Sérgio ali com o Leandro Castan. O Leandro Castan foi pro chão, o árbitro não dá nada, o Paulo Sérgio ainda reclama com camisa número 5, que foi o último a tocar na bola. É lateral para a equipe do Operário no campo de ataque, quase na linha de fundo. Quase na linha de fundo, a cobrança de lateral, vem pra bola o Rafael Chorão, camisa número 10. Tem pressa, deixa a jogada mais atrás com o alemão, por elevação, achou Paulo Sérgio, volta a jogada mais atrás com o Fernando Neto. Armou na perna canhota, tem toda a evolução com o Ricardinho, passe errado. Ricardinho no pé de ferro no X1, ganha a parada. A bola sobrou na meia direita com o Fernando Neto. Ganha a parada ali em cima do Índio, que faz falta. Falta do Índio, carrinho infantil do camisa 23 em cima do 8 do Operário, jogo parado e falta perigosa a favor dos homens, Alberti. É, falta perigosa ali, né, na meia, ali perto da grande área, nem muito perto da grande área, nem muito meio do campo, é na meia mesmo, viu, Lucas? E lembrando, né, a falta que o Índio acabou de fazer, o Índio e o Marcinho, e além do Leandro Vilela, lógico, né? O Leandro Vilela que saiu do Operário veio pro Guarani. O Índio passou em 2016/2017 e o Marcinho também passaram pelo Operário. Então, além do ex, pode acontecer também do lado do Guarani. A informação para a Academia Arte Center. É a nossa expectativa de que a lei do ex reversa aí também aconteça. Falta para os homens, falta aqui pela meia direita, vem para a cobrança, camisa número meia dúzia, Fabiano para bater de perna canhota, também colocado Rafael Chorão para bater de perna direita. 21 minutos quase deste primeiro tempo, uma falta aproximadamente 30 metros do gol, pelo jeito, aí o Fabiano vai mandar o sapato, autoriza o árbitro, Fabiano vem a bomba, a bola explode na marcação, afasta Iago, sai jogando para a equipe do Guarani, sai jogando errado, rebote volta para a equipe do Operário, bola aberta lá na ponta direita, passe errado, retoma a posse de bola a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 21 minutos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém no brinco. Guarani 0, Operário também 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal também para Portal Araraquara News e Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Estão jogando pela Série A, Botafogo e Goiás. Está 0-0 amanhã. Série B, 7 da noite, Náutico e Vasco, Londrina e Tombense. Lucas de Souza. Ah, com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, vinha, a bola se perde em linha lateral, bola pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Legal demais ter você conosco, mandar um grande abraço aqui pro Brito MRB. Opa, bora pedir a pizza do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121. Mandar um grande abraço aqui pro JP Queiroz, curtindo a nossa transmissão lá na ONG Parceiros do Gu. É o João que uma vez me chegou aqui pedindo, né, para acompanhar uma transmissão aqui nos estúdios, né, dos canais Futebol Interior. Vamos marcar, viu, João? Vamos marcar para você estar junto com a gente aqui acompanhando a nossa transmissão. Pois não, Alberti? É o Ronaldo Alves, hein? Ali agora, troca de passes entre os jogadores do Guarani pro campo de ataque, o Ronaldo Alves, hein? Pôs a mão no posterior, né? Ali da coxa, parece o Ronaldo Alves. Não vai dar para o Ronaldo Alves, hein? Então vai ser substituído. É o Ronaldo Alves, uma primeira baixa mais dura aí para a defesa do Guarani, presidente. Ronaldo Alves, que faz parte integrante aí dessa defesa bugrina, é titular absoluto, parece que não vai dar para ele. Será que nós vamos reviver a dupla do Vasco da Gama entre Leandro Castan e Hernando novamente? Acho que a tendência é essa, né? Porque de zagueiro o Guarani tem o João Vitor, que não vem sendo aproveitado, está aí relacionado hoje no banco, e o Hernando, deve ser o Hernando para fazer a dupla aí de zaga com o Leandro Castan. Mudou. Pois não, Alberti, confirmação da mudança.
É isso mesmo, Ronaldo Alves, camisa número 22, vai embora. E entra ele, o camisa número 14, Hernando. Ronaldo Alves, 22, vai embora, entrou o camisa número 14, Hernando. A informação para a Academia Art Center. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, saída do Ronaldo Alves para a entrada do Hernando. Se havia um jogador que poderíamos botar fé, uma ligeira confiança a mais, era o Ronaldo Alves, pela sua regularidade. Mas agora nós vamos ter que apostar as nossas fichas no Leandro Castan e que ele seja o protagonista ali na defesa do Guarani contra o Hernando, que vai entrar agora, já provou que não tem posição de titular nesse time, para ser titular do Guarani. Em todo caso, é uma dupla que jogou no Vasco, não foi lá muito bem, não deixou saudades lá no Vasco, mas é a dupla que o Guarani tem para hoje e daqui para frente nesse jogo contra o Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Legal demais ter você conosco. Como é que tá o torcedor aí no estádio, Albert Cavalcante? Cantando, apoiando o torcedor. O Guarani é melhor do jogo. Melhorou, né? Pelos cânticos aqui, né? Pelo barulho que está sendo feito pela torcida, sim, a torcida está apoiando. Mas tem o seguinte, um detalhe. O Iago pega na bola. O menino da alegria das pedras, a torcida que é doida com ele. Doido. Principalmente quando ele faz alguma jogada errada, a turma quer pegar o Iago pelo pescoço. É pra tanto esse amor da torcida com o Iago, presidente? O menino com alegria nas pernas, ponta direita do time do Guarani? O torcedor tem mais que apoiar, bem ou mal, é o que tem para hoje. Então tem que apoiar, porque evidentemente se criticar o jogador vai acabar se prejudicando, né, psicologicamente e não vai render. Como você diz, é alegria nas pernas, o jogador tem velocidade. Então tem que ter o apoio do torcedor mesmo, porque, vamos supor, Iago não joga. Seria, no caso, entrar com o Júlio César. O Júlio César não está em condições ainda. Então, quem poderia fazer na ausência do Iago? Botar Maxwell? Para com isso, né? Venuto também não mostrou a que veio. Ronald, pior ainda. Então é isso aí. Tem que apoiar o que está tendo hoje para que o jogador se sinta mais à vontade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Participe da nossa transmissão, torcedor. Vamos chegar à meta de 50 likes. 50 likes até o fim da nossa transmissão. O torcedor bugrino participando, mande a sua mensagem, curta, compartilhe, comente contigo. Nós somos muito mais fortes. Por enquanto 0-0 é o placar da emoção. Guarani 0, Operário também 0. É o placar da emoção aqui nos canais Futebol Interior. Você curtindo a nossa transmissão, é a 11ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2022. Está jogando Operário no campo de defesa, trabalha a jogada, o camisa número 3, Thales, ex-jogador da Ponte. Ele domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação de Lucão do Break, volta a jogada na ponta direita, recebe a jogada Alemão, despacha, manda pra frente, a bola bate em cima do Bruno José, lateral para a equipe do Fantasma no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Pois não, Berti? Contabilizando, né, a primeira passagem do Chamusca em 2016, ele nunca foi derrotado no Brinco de Ouro. 13 jogos, 9 vitórias e tem 4 empates, um aproveitamento de 79%. Então, isso é a melhor coisa que o Guarani precisa para hoje. O Guarani não pode ser derrotado, precisa dos 3 pontos. Então o Chamusca não perdeu dentro do Brinco de Ouro. A informação para prosseguimento. Jogo parado, falta marcada, um princípio de confusão ali dos jogadores do Operário com a arbitragem, com os próprios jogadores do Guarani, mas o árbitro, o senhor Maguelson Lima Barbosa, já acalmou os ânimos. Vem os homens para o campo de ataque, domina Rafael Chorão, inverte a página, vira a folha, vira lá na ponta esquerda. Vai dominar o camisa número 5, Renier, no campo defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Paulo Sérgio na ponta direita para Arnaldo com Rafael Chorão, devolveu com Arnaldo, linha de fundo, lance de perigo, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, vai sobrar na ponta esquerda com Fabiano, olhou para dentro da grande área, momento de perigo, cruzamento no capricho, o Silvinho subiu, aparece Hernando, afasta, salva a pátria bugrina, volta a bola na metade do campo, Fernando Neto, deixa curtinha a bola, volta com Fabiano, encara a marcação do Iago César, tentativa de um drible da vaca ali do Fabiano, antes dele, Iago toca pela linha de lado, fecha
fecha a porta pra ele. Lateral bola pra equipe do Fantasma, já cobrado o Fabiano. Jogou lá dentro da grande área com Paulo Sérgio. Encara a marcação do Hernando, ainda Paulo Sérgio dominou. Linha da grande área, linha de fundo ali, próxima à bandeira de escanteio. Ele volta a jogada. Esse é o camisa número 7, Ricardinho. Ele volta tudo com o Renier. Renier domina, encara a marcação do Iago. Se jogou na bola, o Iago, a bola bateu nele, sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Operário Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O Albert desceu com perigo de novo. O Operário lá pela direita. Se tivesse uma cabeça ali, era 1-0 pros homens, hein? Essas bolas cruzadas, né, da direita para a esquerda. Agora esse camisa número 6, o Fabiano, hein? Ele tem uma saúde. O Iago que se cuide, porque o Iago ataca muito pelo lado direito, só que ali o Operário está tentando, né, fazer a jogada pelo lado esquerdo do campo do Guarani. Essa bola fica passando, cruzando na frente do gol do Kozlinski. Se alguém rala na bola, era gol do Operário, viu? Que vem pro campo de ataque e sai no campo de defesa, desce a ladeira com o Silvinho. Abre bola na amiga direita com o Fernando Neto, já passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixa de lado com o Arnaldo. Arnaldo domina, volta a jogada com o Fernando Neto. Fernando Neto domina de perna canhota, deixa com o Ricardinho, tabelinha curta, ela volta na metade do campo, no círculo central, na roda gigante do gramado onde tudo acontece. Fernando Neto carregou, soltou no comando pra absolutamente ninguém, rebate, manda pra frente Hernando. Bola que sobe, bola que cai, aparece Renier, toca de cabeça. Ela volta na ponta direita, Thiago domina, intermediária, campo defensivo, a participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. Legal, a Daiane Bracalento está com a gente aqui acompanhando a jornada esportiva. É o Marcos Roberto, vamos Bugre, Thales Felipe também está com a gente aqui acompanhando a jornada esportiva. E vem Guarani pro campo de ataque, o Diogo Matheus dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação do Fernando Neto, insiste na jogada pessoal, Diogo Matheus volta um pouco o lance com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade devolveu com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, capricha Diogo, levantou, a bola passa pro Lucão do Break, afasta Alemão, bola que sobe, bola que cai, tira, completa o serviço Fabiano, rebote cá na ponta esquerda, toque de cabeça ali do Hernando em cima da marcação do Paulo Sérgio, lateral bola pra equipe do Operário, campo de defesa. Você ouviu o toque? 30 minutos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém no brinco. Guarani 0, Operário também 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza para Portal Araraquara News e também Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Nós temos amanhã às 8h30 da noite, com cobertura total dos canais de Futebol Interior, Ituano e Ponte Preta. Você vai acompanhar aqui na narração de Carlos Corsato a partir das 19h30 aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. Bola lançada pela ponta esquerda, vai pro chão, Fabiano, falta. Falta do Giovanni Augusto em cima do Fabiano, ficaram caídos dois jogadores, um do lado do Guarani e outro do lado do Fantasma, Alberti. É, o strike, né? A linha dividida pela bola, ali a arbitragem marcou falta do Giovanni Augusto, que está rolando no chão de dor. Ali ele falou que foi atingido uma cotovelada com o braço no rosto, e ali o juiz marcou falta pro Operário, mas que strike, hein? Mas que pancada! Olha, ficou de graça, hein? Porque se ele marcou falta, pelo lance, deveria dar um amarelinho pro Giovanni Augusto, hein? Tem gol, viu, Lucas? Parabéns, chefe. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala, Claudinei. É, mas é no Campeonato Brasileiro da Série D de dado, e eu tenho que registrar aqui, porque é gol do Trem do Amapá em cima do Náutico de Roraima, e o Trem do Amapá é o segundo time, não sei se é o segundo ou agora o primeiro, aqui do nosso ouvinte, doutor Sandro Nunes. Ele que beleza. Torce para o Guarani e para o Trem. Como o Guarani está mal, então está torcendo mais para o Trem do Amapá, viu, Lucas? Está vencendo 1-0 o Náutico de Roraima pela Série D. Vem de novo o time do Operário, vai pro chão, Silvinho, falta. Falta do Diogo Matheus em cima do Silvinho e pintou o primeiro canário amarelo do jogo, cartão lá pro Diogo Matheus, Alberti. Adivinha pra quem? Diogo Amarelo Matheus. Mais uma, ele não consegue, né? Passar uma partida sem levar cartão. Quando tá suspenso, tá levando cartão. Falta para o Operário ali, o Guarani não consegue mais, hein? Saiu com a bola, falta perigosa, vai ser a bola chuveirada dentro da grande área ali
ali pela intermediária. Falta para a equipe dos homens, falta lá pela ponta esquerda, vai pintar Chuveirinho na área, vamos tirar daí, Hernando se vira para tirar essa daí, Leandro Castan, atenção Kozlinski, atenção torcedor bugrino, Fernando Neto na perna esquerda, levantou, bola fechada, Paulo Sérgio passou por ela, afasta a defesa, rebote vai cair pela ponta direita, Alemão só protege, lateral bola para a equipe do Operário, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 33 minutos, primeira etapa de jogo, lateral bola para a equipe do Operário, lá pela ponta direita, balança o esqueleto, Ricardinho, volta a jogada com o Alemão, perna esquerda na bola, levanta, lança essa bola na entrada da grande área, afasta o perigo, rebote cai com Bruno José, volta o lance com o Giovanni Augusto, engata a primeira, segunda marcha, deixa curtir a jogada com o Lucão do Break, por elevação, tem toda a evolução pro Giovanni Augusto, aparece Thales, afasta o perigo, bola que sobe, bola que cai no campo de defesa da equipe do Bugre, tira do jeito que dá Leandro Castan, a bola fica pererecando na metade do campo, ela volta, o árbitro para o jogo, marca a falta do camisa número 10, Rafael Chorão, falta a favor da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. E ficou caído no chão lá o Índio, Albert. Chegada mais forte lá do Rafael Chorão, teve um braço lá do camisa número 10, ficou sentindo o volante da equipe do Bugre. Por incrível que pareça, o Índio tá jogando bem, hein? Que partida do Índio, ele recebeu cartão e o Índio nas divididas não perdeu nenhuma, hein, Lucas? O Índio tá bem na partida, daqui a pouco o presidente fala. Vem a equipe do Guarani pro campo de ataque, Rodrigo Andrade protege, ganha no corpo ali em cima do Silvinho, lateral bola pra equipe do Bugre. Já cobrado o Iago César, 3 em cima dele, ficou difícil, o árbitro para, marca falta. O jogo fica mais pegado, o jogo fica mais faltoso, 0-0 o placar da emoção, presidente, o jogo ficou mais equilibrado, o Guarani não tem mais tantas facilidades para achar o caminho do gol da equipe do Operário. O Guarani diminuiu o ritmo, né? Começou a todo vapor aí, tentando abrir a contagem, não conseguiu porque esbarrou na retranca do time do Operário, está jogando no 3-5-2, são 3 zagueiros, dificulta, não há espaço para fazer nenhuma jogada. Tentou pela direita com o Iago, algumas jogadas aqui pela esquerda, o Giovani caiu aqui na beirada, viu que não deu certo, já voltou lá para o meio. Então agora ele está procurando ainda a maneira de penetrar nessa defesa do Operário. Nitidamente jogando por uma bola, jogando pelo empate na retranca o time do Claudio Oliveira. 35 minutos em que deste primeiro tempo, por enquanto 0-0, Guarani Operário, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Bola rebatida, sobra com o Giovanni Augusto, ele tem espaço por elevação, boa bola para o Lucão do Break, dominou, botou na frente do Alemão, que consegue se recuperar na jogada, afasta o perigo, salva a pátria da equipe do Fantasma. Tabelinha curta com o Arnaldo, voltou com o Alemão, despacha, manda pra frente, joga essa bola pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do Bugrão, vem pra cima o Guarani. Lateral bola já cobrado pelo Matheus Pereira, deixa curtinho mais atrás com o Índio. Índio com Giovanni Augusto de primeira volta, jogada no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Bugrão pro campo de ataque, tem Índio junto ao círculo central do gramado. Lançamento buscando o Bruno José. Ele tentou pular ali nas costas do Arnaldo, passou por ele, a bola fica de graça com o goleirão Vanderlei. Ô, Lucas. Pois não, Albert? O autor do gol do Guarani na última partida, o Lucão do Break, é o principal artilheiro entre o atual elenco com 12 gols. Na temporada ele é o segundo na lista de goleadores com 5, atrás do Giovinco Augusto. A informação para a Pizza do Dadá. Participe da nossa transmissão, torcedor, nós queremos te ouvir, nós queremos ler o seu comentário, mande o seu abraço, mande de onde você está falando com a gente, a sua cidade, o seu bairro, o seu país, o seu planeta. Deixe o seu like na nossa transmissão no YouTube, também no Facebook, deixe o seu comentário, participe da nossa transmissão. Vem a equipe do Operário pela ponta esquerda, domina Fabiano, sai da esquerda, vem pro centro, solta no comando de ataque para Fernando Neto. Fernando Neto botou na frente, lance de perigo, lá vem os homens lá pela ponta esquerda, passe com o Silvinho, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Operário! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Silvinho, camisa número 11, a dele. Jogada pela ponta esquerda do Fernando Neto. Carregou, rolou pra trás, olha lá, ficou na entrada da grande área, Silvinho. Um tapa firme, um tapa seco na bola. No canto esquerdo, o Kozlinski se esticou todo, não conseguiu chegar na bola e ela foi morrer no fundo do barbante. Silvinho, camisa número 11, a bola na rede, balança o barbante do Bugre. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. 1 para o Operário, Silvinho, nome da fera, nome da emoção. 0 para o Guarani, Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu.
Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Albert Cavalcante. 1-0 para os homens, tá na frente o Operário. Silvinho foi para a rede, o Wagner Ferreira. É uma bola acidental, né, que sobrou ali no miolo da zaga do Guarani. O Silvinho nem estava participando da jogada. Quando ele viu que a bola sobrou, ele se aproximou da meia-lua e bateu um tiro no canto, no chão. Não vou nem culpar o Kozlinski, acho que foi bem colocada a bola e tá aí o Operário, né? O fantasma aí, dando o ar da graça no Brinco de Ouro. E lá vem Bugrão, daqui a pouquinho o Albert Cavalcante, porque vem Giovanni Augusto, dominou no Girosflin, se livrou do primeiro, do segundo, insiste na jogada pessoal, em cima da marcação do Fernando Neto, ele tentou o passe errado, Albert Cavalcante, 1-0 pros homens, Silvinho foi pra rede. Quando a torcida aqui do Tobogã grita vergonha, vergonha, time sem vergonha, né? Camisa número 8, o Fernando Neto fez aquela beleza naquela jogada pelo lado esquerdo, né? O cruzamento livre, leve e solto, veio o Silvinho, só teve o trabalho de escolher o canto, escolheu pro canto esquerdo, baixo do goleiro Maurício Kozlinski, que até pulou, mas nada pôde fazer. Agora, Operário 1, Guarani 0, a torcida está pegando fogo aqui, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Vamos Bugrão, tem muito jogo ainda pela frente, pra cima deles, Guarani. Eu quero rede, Bugrão, e eu quero a sua participação, torcedor. Vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto, perna direita na bola, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita pra Diogo Matheus. Tentativa de lançamento, interceptado lá pelo Silvinho, autor do gol. Sai pela ponta esquerda, domina, para, pensa, pisa, olha, encara a marcação do Rodrigo Andrade, ele tenta o toque, a bola bate em cima do Bugrino. Sai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Operário, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. 40 minutos passados deste primeiro tempo. Atenção, rede, atenção, Portal Araraquara News. Fala, Albert. O torcedor aqui, né, falando, né, dando recado para a diretoria. Olha o Guarani. E vem Bugrão pro campo de ataque. Bruno José dominou pela ponta direita, passa a metade do campo. Ainda Bruno José soltou para Giovanni Augusto. Tem espaço, camisa 10. Daí para Diogo Matheus, quem sabe o gol de empate. Cruzou a bola, batida direta. Espalma, Vanderlei. Boa descida do Bugrão lá pela ponta direita, foi bem demais o Vanderlei para fazer a defesa. Escanteio para a equipe do Bugrão, tem pressa a equipe do Guarani. Vem para a cobrança Matheus Pereira, capricha Matheus. Quem sabe o gol de empate agora no finalzinho da primeira etapa. 41 minutos cravados, primeiro tempo de jogo. Vem para a cobrança Matheus Pereira, levantou, bola no alto, saiu Vanderlei. Ninguém tasca, ninguém vê, a bola é do goleiro. Continuando o giro e tempo do placar desse primeiro tempo, 41 minutos, primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Aos 37 da primeira etapa, Silvinho foi pra rede, Operário 1, Guarani 0, placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudio Necorsi. Legal, é comigo também para o portal Araraquara News e também a Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Série A, o Botafogo segue empatando por 0-0 com o Goiás, jogando no Rio de Janeiro. Na Série D, o Trem do Amapá vai vencendo o Náutico de Roraima por 1-0 e amanhã, às 8h30 da noite, tem Ituano e Ponte Preta com o comando de Carlos Corsato. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. A equipe do esporte na web. Boa noite, rapazes, bom jogo, bom trabalho, arrepia Bugre. Roger Augusto lá em Ubatuba, em São Paulo. O Ramon manda aqui, que isso, Guarani, tá difícil torcer pro Bugre. E a Bianca Alves manda, bora virar, Bugrão. O torcedor do Guarani mandando energias positivas pro Bugrão. Tá na frente o Fantasma 1-0 e vem os homens, ó o Silvinho. Soltou na ponta esquerda pra Fabiano, encara a marcação do Diogo Matheus, ainda Fabiano cruzou. Paulo Sérgio livre de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Tiro de meta para a equipe do Fantasma e chegou de novo os homens lá pela esquerda, Alberti. Vai chegando pelas pontas, né? Vai chegando o Operário, né? Na história aí do Guarani contra o Operário, é o primeiro gol do Operário no Brinco de Ouro. No retrospecto dentro do Brinco de Ouro, 3 jogos, 3 vitórias do Guarani, com 7 gols pro Guarani e nenhum gol do Operário. O Silvinho faz o primeiro gol do Operário na história recente do confronto entre as duas equipes. A informação para Corujão Tupete. Vai se caindo os tabus do Guarani, os tabus positivos vão caindo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros.
Tinha pressa para cobrar um lateral lá o Fernando Neto. Gandula pediu para ele não cobrar. Posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. 43, primeira etapa. Presidente Wagner Ferreira, 1-0. O placar é justo até aqui no finalzinho desse primeiro tempo? Olha, não é justo não, porque o Operário chegou apenas 2 vezes, né? Um chute do Ricardinho de longe e o gol do Silvinho, nada mais. O Guarani teve pelo menos 5 chances. Essa última agora com o Rodrigo Andrade. Entrou no facão ali, batendo, e o goleiro Vanderlei mandou para escanteio. Olha o Guarani. Ó, o Bugrão cobrou no José, daí para Lucão do Break, encara a marcação do alemão. Ainda Lucão do Break se enrola na linha de fundo, 2 em cima dele. Soltou, curto a bola, Matheus Pereira, linha de fundo. Aparece a marcação do Ricardinho, fecha a porta para ele, toca pela linha de fundo, escanteio pro Guarani. Pressiona nesse final de primeiro tempo, Alberti. Pelo lado esquerdo, né? Quando ali o Lucão do Break foi balançar para cima do jogador do Operário, ele mandou a bola pela linha de fundo, quando as torcidas grita raça, 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 e também manda, né, aquele recado direcionado para a diretoria do Guarani. Ricardo Moisés e Michel Alves estão sendo homenageados pela torcida do Bugrão. Escanteio pro Bugrão, vem pra cobrança, Giovanni Augusto levantou a primeira trave, afasta a defesa, sobe e tira dali alemão. Rebote vai cair aqui pelo lado esquerdo, a bola vai cair lá no campo de defesa, Diogo Matheus. Vamos nos aproximando do fim do primeiro tempo, 44 minutos e meio, tá 1-0 pra equipe do Operário, gol foi do Silvinho. Vem Guarani tentando alguma coisa ainda neste finalzinho de primeiro tempo, Diogo Matheus trabalha a jogada com o Matheus Pereira, encara a marcação do Rafael Chorão, ele solta a bola pela metade do campo com o Índio, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante de tudo acontece, tem Rodrigo Andrade do lado dele, ele prefere carregar, ainda Índio, boa bola para Giovanni Augusto de primeira na ponta esquerda para Matheus Pereira, engata a primeira, segunda, terceira marcha, o Giovanni Augusto pediu, o Matheus Pereira prefere prender a jogada, volta um pouquinho mais atrás com o Índio despacha, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com o Diogo Matheus encara a marcação de Silvinho, volta o lance, volta tudo no começo, lá com o Ronaldo Alves, lá com o Hernando, Ronaldo Alves já saiu, deixa a jogada com o Leandro Castan domina a perna esquerda da bola, fatia, faz o lançamento buscando o campo de ataque, chegou na ponta direita para Iago domina, encara a marcação do Fabiano, ainda Iago botou na frente, linha de fundo, tenta o cruzamento, espalma Vanderlei, tem rebote dentro da grande área, recebeu Giovanni Augusto, quina da grande área pela ponta esquerda, abriu na perna direita, tem espaço para bater, ainda Giovanni Augusto, e inverte a página lá na ponta direita, dominou Diogo Matheus, olha para dentro da grande área, encara a marcação do Fabiano, ainda Diogo Matheus fez o cruzamento, bola no segundo pau, subiu Bruno José, tocou de cabeça, ela fica pererecando lá dentro, Luca no break ajeitou, voltou para Giovanni Augusto, tentou passe para Matheus Pereira, aparece Arnaldo. Pezinho salvador do ala direito da equipe do Fantasma, que parte em velocidade, soltou pela meia ali com o Rafael Chorão olhou pra frente, tentou o lançamento buscando o Silvinho, a bola desvia na marcação, sai do gol Kozlinski. O Ronaldo Alves foi deixar essa bola pro Kozlinski, o Kozlinski demorou pra sair, o Paulo Sérgio ia chegando, mas aí o Kozlinski tirou para onde o jornalista estava apontado, lateral bola pra equipe do Fantasma, Alberti. Falta de comunicação, Leandro Castan e Maurício Kozlinski, ali isso aí, né, remete o que está acontecendo no Guarani, depois que tomou o gol, o Guarani está perdidinho, viu, Lucas? E vem a equipe do Fantasma, tá aí Paulo Sérgio, para Rafael Chorão, devolveu com Paulo Sérgio, tabelinha curta, Paulo Sérgio para Rafael Chorão, vai trocando passes, vai botando a equipe do Guarani na roda nesse finalzinho de primeiro tempo, Arnaldo no comando de ataque para Silvinho tenta o giro, foi desarmado, afasta do jeito que dá, o camisa número 5, Leandro Castan, quarto zagueiro da equipe do Bugre, ela volta no campo de defesa, Renier dominou mais 30 segundinhos pro fim da primeira etapa, bola aberta na ponta esquerda, este é Fabiano domina, passa a metade do campo, vai terminar o primeiro tempo, por enquanto 1-0 para a equipe do Operário, gol foi marcado pelo Silvinho, vai terminar o primeiro tempo 1-0 para a equipe do Operário, gol marcado pelo Silvinho, aos 37 da primeira etapa, Silvinho foi para a rede, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, a galera tá brava, torcedor do Bugre na sua manifestação, pede pra equipe terraça, pede pra equipe jogar pra frente. A Vânia Alves manda aqui, gente do céu, a diretoria trouxe jogadores que não tem condições de vestir a camisa do Bugrão. Chamusca vai ter que fazer milagre com esse time. Quando trila, o apito árbitro termina a primeira etapa no Brinco de Ouro. Para a equipe do Operário, o gol foi do Silvinho aos 37 da primeira etapa. 0 para a equipe do Guarani, vamos para um rápido intervalo. Na volta, intervalo inteligente fica. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Cosi. 8 da noite, mais 51 minutos em Campinas, 8h51, intervalo de jogo, intervalo FI no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai de novo conhecendo um resultado totalmente desfavorável. O Guarani vai perdendo para o Operário por 1-0, gol de Silvinho, acreditem se quiser. 8h52, Wagner Ferreira. E aí, Vagnão? O resultado não faz justiça ao que nós vimos no primeiro tempo, porque o Guarani criou pelo menos 5 chances para fazer o gol, e tá aí o motivo pelo qual não fez, né? Tentou, bateu na zaga fechada do time do Operário, viu que não tinha condições, aí diminuiu o ritmo, deu um certo espaço para o Operário tentar alguma coisa. Um chute do Ricardinho de longe, isso há 15 minutos. E o gol só foi sair a 38. Uma jogada pela esquerda e deixaram o Silvinho livre ali pelo meio. Um buraco entre a zaga do Guarani. E o Silvinho apenas escorou no canto. Não vou nem culpar o goleiro aqui, porque a bola foi bem colocada. Não foi tão forte assim o chute, mas foi bem colocado. E daí o Operário vencendo por 1-0. Uma zebra, no meu modo de entender, pelas chances que o Guarani teve, com o Iago a 3 minutos, com o Lucão de cabeça, incrível, sozinho, não tinha marcação de zagueiro nenhum, meteu de cabeça por cima, a 8 minutos, a 13 o Lucão, um chute de esquerda, por cima da trave, a 18 o Ronaldo Alves, aquela bola que foi lançada para ele entrou bateu na rede pelo lado de fora, e agora no finzinho do jogo, uma do Rodrigo Andrade, que para mim, dos males, né, o Rodrigo Andrade que teve um certo destaque, que é um jogador que procura o jogo, tenta alimentar o ataque, ajuda a defesa, mas é muito pouco em função dos demais companheiros que não estão à mesma altura. Então, o Guarani acho que merecia melhor sorte, mas é o tal negócio, não tem injustiça, né? Quem faz a bola entrar é o vencedor da partida. O que vale é bola na rede. O Thales Felipe pediu para mandar um abraço para todos em Belo Horizonte. Estamos acompanhando o jogo daqui. Legal, Thales Felipe, Lorena, Thales e família acompanhando o jogo ao vivo
Quer o Guarani pra cima dele. Sabe o que ele disse aqui, ô Wagner e Lucas? Pois não, Ney. Ele diz aqui o seguinte, o meu zap é 31 98248 2207. Fala de novo, por favor. 31 98 98248 2207. 2207. Eu tô até falando, tô até sem preocupação de falar o zap aqui, porque ele colocou aqui na nossa live, né? Ok. Se o Guarani ganhar, eu faço um Pix de R$10 para torcedores do Operário que provarem ser torcedor do Operário. Então, para você que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, ó o zap aqui dos canais de Futebol Interior. E no Facebook, né? Aqui ele colocou no Facebook. No Facebook. Então, para você que está no Facebook agora e é torcedor do Operário, mande sua foto para esse zap aí, que você está na tela, provando que você é torcedor do Operário. E qual que é a prenda aí, Claudinei? Ele vai fazer um Pix de R$10 se o Operário ganhar. Eu entendo o seguinte disso tudo. Ele deve ter entrado na Bet Champs. Muito provavelmente, ou na Betmaster. Apostou no Guarani, na vitória do Guarani. Se o Guarani ganhar, ele vai ganhar uns 2, 6, 4, 5 mil. Sim. E vai dar R$10. Vai dar 10. Agora, dependendo de quantos mandarem aqui no Face, que é torcedor do Operário. Olha, tem muita gente que vai ter que arrumar a camisa do Operário aí, bem que em cima da hora, né, presidente? Aí ele tá enrolado, hein? 8h55, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Cosi. 8h58, de volta com o intervalo FI aqui na nossa jornada esportiva. O Guarani vai perdendo por 1-0 para a equipe do Operário. Gol de Silvinho a 26 minutos do primeiro tempo. Albert Cavalcante, algum pronunciamento da torcida do Guarani aí, Albert? Claudinei Cosi, gritos de vergonha, vergonha, vergonha. Time sem vergonha. Estamos vendo aqui uma movimentação aqui das torcidas organizadas. Estamos pensando no pós-jogo, viu, Claudinei Costa? Eles estão abaixo de você aí, né, Albert? Exatamente, assim, eles estão nervosos, estão à flor da pele.
E a gente fica preocupado fora do campo, né? Fora do estádio, porque vamos ouvindo aqui, eu fui dar aquela famosa volta, né? E ali os torcedores ali estão totalmente indignados com tudo que está acontecendo. E mais uma vez, né? O Ricardo Moisés e o Michel Alves são o alvo dos torcedores, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, o Wagner Ferreira. Realmente deve ter manifestação da torcida em caso de um resultado negativo. O Guarani tem mais 45 minutos, mais os acréscimos para tentar empatar e virar o jogo. Você mexeria no time, Wagner? Bem, tá nas mãos do Guarani a mudança desse cenário, né? Porque tudo indica que um resultado negativo vai ter confusão lá fora, isso é certeza. Agora, olhando aqui pelos jogadores do banco, eu só vejo a possibilidade de entrada do Júlio César. Porque para você colocar Ronald, ou Lucas Venuto, Maxwell, Marcinho, não vejo condição nenhuma de melhorar esse time do Guarani. Então, Júlio César, agora no lugar de quem? O Iago teve uns bons lampejos no começo do jogo, não sei se seria no lugar dele. O Bruno José tá devendo faz tempo. Aliás, o Guarani tava precisando de um finalizador, né? Aí o Lucão não tá fazendo gol. Aí foram porque buscar a gente pede tanto que a bola chega, ela chega, mas os caras não botam pra dentro, né, Wagner? Então, o Lucão veio para ser artilheiro do Guarani. Não foi. Vamos buscar alguém? Vamos. Buscaram o Nicolas Careca. Porra. Não adiantou absolutamente nada. Aí Maxwell. tem o Lucas Venuto. Nem chance de entrar tem. Quem mais? Maxwell é outro também. Então, Marcinho. Eu acho que no fundo o torcedor tem a razão de quem é que contratou esses caras, né? O empresário deles, muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Presidente. Diga, o Albert Cavalcante. Aqui eu estou vendo daqui, né, das cabines aqui, o Júlio César está no aquecimento, hein? O camisa número 7, provavelmente ele vai entrar, vamos ver no lugar de quem ele vai entrar. E nós elogiamos tanto o Índio, né? Tinha comentado do Índio, ali a bola, né? O gol ali saiu nas costas dele, né? A jogada ali, ele perdeu ali pro camisa número 8, Fernando Neto, e houve o cruzamento, o Silvinho entrou livre, leve e solto, fez o gol, hein? Que coisa, que fase. Tá muito bem, Albert Cavalcante que está no estádio Brinco de Ouro da Princesa, por isso você que está no YouTube, está no nosso Facebook, não está vendo aqui a figura impoluta de Albert Cavalcante. Figura impoluta. Impoluta. De Albert Cavalcante, Muito porque bem. ele está lá na cabine 9 do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Claudinei. Você já comeu o seu misto hoje, Albert? Eu ainda não, viu, Claudinei Costa? Agora traduz pra mim, o que seria impoluta? É uma figura com destaque. Uma figura que tem um destaque, a figura destacável, a figura impoluta de Albert Cavalcante. Muito obrigado, viu, Claudinei Costa? Já que você tá... Marcelo Chamusca, hein? Já que você está impoluto, o Guarani está voltando aí, Albert? O Guarani está voltando, só o Guarani voltou, o time do Operário não voltou. Agora vamos descobrir quem saiu, porque nós sabemos que o Júlio César vai entrar. O camisa 7 está ali, como diria aquele locutor, à beira do gramado, e entrou o 16. O 16 é o Matheus Pereira. Não, já estava, o Matheus Pereira. É que mostrou ele ali, mostrou um e outro, né? Não matou do coração não, Claudinei Costa. Ô, Claudinei. Diga. Aqui, a definição do dicionário impoluto. Que tem ou revela dignidade ou elevação de caráter. Honesto, virtuoso, né? A pessoa... Você tá com moral, viu, Albert Cavalcante? Tá bonito. Não estranha não, que é coisa boa, viu, Albert? Muito obrigado. Muito bem. Corte, Wagner Ferreira, aí os nossos dicionários aí. Albert. Muito obrigado. Depois você manda o Pix, tá bom? Cinquentinha, viu? Quanto? Cinquentinha. Quando foi embora, falou em cinquentinha, foi embora ele. O menino com alegria nas pernas, o 97, Iago, ficou no balneário quando entra ele, o camisa número 7, Júlio César. Viu, vamos pedir Pix pro rapaz aí do Operário aí, que eu também quero, hein? Tá certo. 9 da noite, mais 2 minutos, Guarani de volta, Operário também de volta. Até aqui o Guarani vai perdendo 1-0 para o Operário. Vamos ver. Mais 45 e mais acréscimos para reverter essa situação e sair com a vitória. Ele está de volta para contar essa história. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção. Você amante do esporte bretão. 1-0 para a equipe do Operário. Guarani agora do lado esquerdo do seu computador do seu smartphone. A equipe do Operário, por sua vez, do lado direito do seu computador do seu smartphone. Vamos lá, Guarani. Mais 45 minutos para virar essa peleja. A entrada do Júlio César no lugar do Iago. Daqui a pouquinho o presidente fala. Vai começar o segundo tempo. Vai rolar o melão no segundo tempo. Trila o apito árbitro. Tá rolando, tá valendo. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo
ruim. Vem o time do Guarani pro campo de ataque no break com o Júlio César. A primeira dele no jogo, tá com fome, Imperador de Campinas. Cruzamento, a bola bate na marcação, vai fora, escanteio. Primeira descida do Júlio César pela ponta canhota, já bota a fogueira lá pela ponta esquerda, Albertinho. A primeira dele, ó a mudança, hein? Saiu o Iago, entrou o Júlio César, já arrumou o escanteio pelo lado esquerdo, vem ele. Giovanni Augusto na bola. Giovanni Jovinco Augusto na bola, na perna direita, capricha Giovanni, capricha que eu vou lá na emoção do futebol, que é o grito do gol, vem comigo torcedor do Bugrão, vem comigo pro gol de empate do Bugrão, vem Giovanni Augusto pra bola, capricha na perna direita, vem levantamento, toca de cabeça, espalma Vanderlei, tem rebote dentro da grande área, sobe o pé, Índia, a bola fica pererecando lá dentro da grande área, tá na marca da Cal, é pênalti! Penalidade máxima pro Bugrão, é pênalti pro Guarani, Albertinho. O cruzamento venenoso do Giovinco Augusto na primeira trave, a zaga tirou mal. Ali os jogadores do Operário, os jogadores do Guarani, todos disputando a bola. Quando o juizão viu pegando a bola na mão dos jogadores do Operário, logicamente, daqui eu não vi. Não deu pra me ver o Bololô, só que tá marcado um pênalti pra nós. Pênalti pro Guarani, nada como ele, Júlio César, Imperador de Campinas, entrou e ligando o jogo, viu, Lucas? Toque de mão do Silvinho, foi imprudente o camisa número 11, de herói a vilão, pênalti marcado o presidente, é pênalti pro Guarani. Bem, vamos ver se o VAR não interfere, né, na decisão da arbitragem, porque nitidamente no replay nós vimos aqui a bola tocar no braço do Silvinho. Agora vamos ver se ele vai ouvir o VAR ou vai deixar cobrar o pênalti por decisão dele próprio. Pois é, tá ouvindo alguma coisa lá o senhor Maguielson Lima Barbosa? Pra mim, pênalti claro. O Silvinho esticou esse bração na bola, não é vôlei, muito menos handball, é pênalti pro Bugrão. É pênalti pro Bugrão. Alô, Wagner Alves, grande Wagner Alves, narrador esportivo, lá de Valinhos, garoto de Valinhos e adjacências, mandando aqui, questão de ordem, presidente, vai Bugrão, pois não, Claudinei? Eu vou dizer um negócio, hein, esse pênalti aí... Ah, o Silvinho botou a mão na bola, né? Não, sim, mas se não pega no braço dele, ia pegar no braço do Breno. Então, mas que bom que pegou no braço do Silvinho, né? Ai, pega no braço do Silvinho. Melhor assim. Melhor dessa forma, vem pra bola Giovanni Augusto. É a chance de Giovanni Augusto para empatar o jogo. 2 minutos e meio, vem pra cobrança Giovanni Jovinco Augusto. Autoriza o árbitro, o senhor Maguielson. Autoriza, partiu, Giovanni Augusto bateu na trave! Vanderlei espalma, a bola bate na trave! Vem Guarani pro campo de ataque, pega o rebote, bola na ponta esquerda, Matheus Pereira, olhou pra dentro da grande área, cruzamento por baixo, Giovanni Augusto dominou, olhou, tenta o giro, toque pro meio, Vanderlei, a bola vai sobrando, tira do jeito que tá Fabiano, salva a pátria do fantasma, perde o pênalti, Giovanni Augusto, Alberti. Daqui a pouquinho o Alberti de volta, 3 minutos e meio, segundo tempo de jogo, perde o pênalti, Giovanni Augusto foi buscar o Vanderlei, a bola caprichosamente batendo na trave, pois não, Alberti? O Vanderlei fez milagre, né? Giovanni Augusto encheu o pé, né? Bateu a bola meia altura no canto direito do Vanderlei, o Vanderlei tocou na bola, a bola explodiu no travessão e na sequência o cruzamento pelo lado esquerdo, a bola passou pelos jogadores do Guarani, ninguém conseguiu tocar a bola, mandar a bola pro fundo do gol. Que chance o Guarani perdeu quando a torcida aqui no Brinco de Ouro vai abaixo, hein? Que coisa, logo ele, Giovinco Augusto, perde a oportunidade do empate. A informação para a Beth Champ. Lucas. Pois não, Claudinei? O Edson Cláudio diz aqui, é uma vergonha o que estão fazendo com Ponte e Guarani. Aí o Júnior Braga, empolgado com o pênalti, disse o Guarani precisa ter mais determinação. Aí ele falou, boa Bugrão, pra cima! Aí ele falou, pelo amor de Deus, Guarani. Ai, meu Deus, presidente, quando a fase é ruim, nem pênalti resolve. Bola não entra, o pênalti, que é a maior chance de se fazer um gol. O goleiro toca na bola, a bola bate na trave. E é impressionante, realmente quando a fase é ruim, tudo acontece contra, né? O Guarani tinha chance, hoje, de sair da zona de rebaixamento, buscar uma 12ª posição. Capaz, né? Tudo indica que não vai conseguir fazer um golzinho sem sequer empatar esse jogo contra o Operário. Mas eu acredito ainda, Lucas. Eu também acredito. E você também, torcedor do Bugrão. 50 likes até o fim da nossa transmissão. A sua torcida vai ajudar o Bugrão a virar esse jogo. Deixa o seu comentário, deixa a sua força positiva, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. E a gente acabou não dando o devido destaque para a entrada do Júlio César, o Imperador de Campinas, que já fez um forte
maior fé lá pela ponta esquerda, arrumou escanteio, que gerou o pênalti. Dá o destaque aí da entrada do Júlio César no lugar do Iago, presidente. A gente já comentava isso no intervalo, que tinha um jogador para entrar, no caso o Júlio César. Só faltava uma questão de preferência do treinador, quem ele ia tirar, ou o Iago ou o Bruno José. Ele entendeu de deixar o Bruno José, que é um jogador mais lento, mas talvez com um pouquinho mais de técnica, vamos chamar assim, do que o Iago, que só tem correria. Então acho que foi essa a decisão do Chamusca. E sai jogando o Guarani no campo de defesa. Hernando deixa de lado, faz a jogada com o Leandro Castan. Leandro Castan adianta a jogada no círculo central, na roda gigante do gramado, de tudo acontece com o Rodrigo Andrade. Ele vira a jogada na ponta direita, linha da lateral dos técnicos com o Diogo Matheus. Encara a marcação de Silvinho, devolve a jogada com o Rodrigo Andrade. Vamos assentar, Guarani. Vamos assentar, botar essa bola no chão, que eu acredito na virada. Bola na ponta esquerda, Matheus Pereira domina. Faixa esquerda do gramado, engata a primeira, segunda marcha, deixa a jogada de lado com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, perna direita, solta a bola no círculo central com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade recebe a marcação do Fernando Neto, ainda Rodrigo Andrade, de 3 dedos, que beleza, deixou com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, 2 em cima dele, lançamento em profundidade, buscando o Lucão do Break, se chegar pode dar boa. Lucão do Break encara a marcação do Arnaldo, ainda o Lucão, carregou, sai da direita, vem pro centro, mais atrás com o Rodrigo Andrade, faz o giro, faz o rodopio, se livra bem da marcação, soltou com o Índio de primeira, mais atrás com o Giovanni Augusto, armou no pé direito, soltou para Bruno José, afasta a defesa, sobra com o Rafael Chorão e tome contra-ataque dos homens, são 3 contra 2, bola do Paulo Sérgio na ponta direita, recebeu, encara a marcação do Leandro Castan, já tira a velocidade do lance, volta com o Rafael Chorão, tocou no meio para absolutamente ninguém. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Bugrão pro campo de ataque, Diogo Matheus aposta a corrida pela ponta esquerda, pela ponta direita com Fabiano. Ainda Diogo Matheus fez o break, volta a jogada com Giovanni, Jovinho com Augusto. Volta o lance com o Rodrigo Andrade, tem do lado dele o Índio, de 3 dedos, Rodrigo Andrade para Índio, domina, rodopia, faz o passe lá na ponta esquerda. Domina a parada, Matheus Pereira, engata a primeira, segunda marcha, armou na perna esquerda, bateu cruzada, a bola bate em cima do alemão. Completa o serviço, Ricardinho de peito, com estilo, sai jogando com o Rafael Chorão. Lançamento para Silvinho e tome contra-ataque do Fantasma. Bola solta na ponta esquerda, Silvinho encara a marcação do Orlando. Ainda Silvinho tentou passe no comando de ataque, buscando o Paulo Sérgio. A bola bate no Diogo Matheus, vai pro chão, camisa 13 do Guarani, falta do Paulo Sérgio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Desceu o Bugrão pela ponta canhota, Júlio César, o Imperador de Campinas, abriu na perna direita, mandou a bomba, ela explode na marcação, ela passa a direita, vai fora. Júlio César, Imperador de Campinas, quer jogo, mais um lance bom do camisa 7, é novo escanteio pro Bugrão lá pela esquerda, Alberti. É sempre ele, agora Júlio César, né? Pelo lado esquerdo, ele tentou de fora da área, a bola pegou na zaga, foi pro lado pela linha de fundo, quando o Rafael Chorão, né? Levou também cartão amarelo, uma falta que ele fez no Índio, Rafael Chorão amarelado pelo lado do Operário. A informação para Corujão, Tupan. Escanteio pro Burgão, bola solta na ponta esquerda, vai pintar Chuveirinho na área, capricha Giovanni Augusto, capricha que eu vou lá na emoção do futebol, que é o grito do grosso, que o cruzamento vem por baixo, Júlio César dominou dentro da grande área, a zaga do Operário parou, Júlio César soltou na ponta esquerda, Giovanni Augusto olhou pra dentro da grande área, cruzamento no segundo pau, sobe, tira do jeito que dá Fabiano, completa o serviço, tira Silvinho, tirou, armando o contra-ataque, Rafael Chorão, recebeu na ponta direita, não tem muita velocidade, aí para a jogada, cadencia o jogo, inverte a página, vira a folha lá na ponta esquerda, Fabiano deixa a bola passar, ela fica com Paulo Sérgio, encara a marcação de Bruno José, ainda Paulo Sérgio faz o giro, soltou pelo meio com Ricardinho encarou a marcação do Lucão do Break, no peito na raça, protegeu, soltou pela ponta direita com Rafael Chorão, encarou a marcação do Júlio César, deixa de lado a jogada com Arnaldo junto à linha lateral do gramado, volta o lance, volta tudo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Bola perdida, Fernando Neto para Paulo Sérgio na ponta esquerda, mandou pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugrão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bianca Alves manda aqui, bora Guarani, Jorge Ramos, os 2 times de Campinas vão morrer abraçados rumo à Série C, tá difícil pra Campinas. E o Moisés Silva manda aqui, Guará 3-1 nesse jogo, o Moisés Silva acreditando, também acredita o Guarani, pra cima, tem muito jogo ainda pela frente. Trabalha o Bugrão no campo de defesa, esse Hernando, domina a jogada na zaga central, engata a primeira, segunda, terceira marcha, para ali no círculo central, na roda gigante do gramado, de tudo acontece, já invade a linha territorial inimiga, ficou sem espaço, de volta a jogada na quarta zaga, daí pra Leandro Castan,
despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai na ponta direita com Bruno José. Bruno José domina, já tirou a marcação do Fabiano, tentou passe pelo meio, tentou domínio, Lucão do Break aí perdeu a jogada. No pé de ferro, Rodrigo Andrade ganhou, sobrou com o Lucão do Break, no meio de 2, aparece Fernando Neto, tira, voltou com o Júlio César na ponta esquerda, carregou 2 em cima dele, ficou difícil, recalcula a rota, volta na contramão, tentou bater pro gol, a bola bate em cima da marcação, rebote e volta, pressão da equipe do Guarani, toca de cabeça, Hernando daí pra Diogo Matheus encara a marcação do Fernando Neto, ainda Diogo Matheus, domina, sai da direita, vem pro centro, volta o lance com o Índio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem Bugrão pro campo de ataque, Diogo Matheus soltou pela ponta direita, daí para Hernando. Hernando adianta a bola mais à frente com Giovanni, Jovinco Augusto. Faz a virada de jogo da esquerda para a direita, faz a jogada, tentou a inversão de jogada, aparece Arnaldo, tiro dali. Rebote e volta com o Índio no círculo central do gramado. Domina para pensa, olha, armou na ponta esquerda para Rodrigo Andrade, encara a marcação do Arnaldo. Ainda Rodrigo Andrade, sai da esquerda, vem pro centro, 3 em cima dele. Bela chegada ali do Ricardinho para afastar o perigo. Rebote e volta pro Guarani. Rodrigo Andrade tenta o passe no comando, buscando Giovanni Augusto, passe errado. Agradece o presente, sai jogando errado, Operário. Olha o bate-rebate, um toque de mão do Fabiano, falta. Daqui eu tive clara impressão de mão, mas o árbitro deu só lateral. Vem Bugrão pro campo de ataque, Júlio César dominou pela ponta direita, foi desarmado mais o lateral para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Bugrão pro campo de ataque, tá aí Diogo Matheus, fatiou na perna esquerda, cruzou pra Lucão do Break, afasta o perigo, completa o serviço, tira dali a defesa. A bola volta com o Índio volta o lance, daí com Leandro Castan domina, faz a jogada na quarta zaga agora com o Hernando, inverteu os lados aí os zagueiros da equipe do Bugre. Bola solta na ponta esquerda, Matheus Pereira deixa a jogada com o Índio domina, encara a marcação do Fernando Neto, dominou, parou, girou, vai voltar tudo no campo de defesa, 11, quase 12 deste primeiro tempo. Vem Bugrão pro campo de ataque, Rodrigo Andrade tenta o passe por elevação, buscando Matheus Pereira, passe errado. Quase 12 minutos deste primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Operário. Retoma a posse de bola a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Júlio César, olha o Bruno José pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, vai nas mãos de Vanderlei. Firme, segura, arqueiro do Operário para fazer a defesa, 12 minutos, 12 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. E o placar do jogo é para o portal Araraquara News e Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. 1 para a equipe do Operário, gol do Silvinho aos 37 da primeira etapa, 0 Guarani. Placar vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Série D do Campeonato Brasileiro, D de dado, o Trem vai goleando o Náutico de Roraima por 4-1. O Trem, que é o time do nosso querido cirurgião aqui de Campinas, Dr. Sandro Nunes, está feliz da vida com a vitória do Trem em cima do Náutico de Roraima. E o Botafogo do Rio vai vencendo o Goiás Ah,1-0. Lucas de Souza. com o microfone na mão, leva emoção, você é amante do esporte bretão. Pois não, Alberti. Não teve um lance que o Silvinho acabou tirando a bola aí, mandando a bola pela linha lateral? Sim. Por incrível que pareça, a bola saiu do estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu? Meu Deus, lá Nelinho, lá nos anos 70 também chutou a bola longe do Mineirão. Vem o time do Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto no Girosflim pra cima da marcação do Ricardinho, mandou pro gol, espalma, Vanderlei, deu rebote, Rodrigo Andrade pintou gol de empate, Vanderlei! Opa! Um tapinha, joga a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Bugre, Alberti. A batata tava quente, hein? Ali o Vanderlei, o chute de fora da área, a bola pipocou na frente dele, o Rodrigo Andrade foi pra cima da bola, ali uma dividida, nada foi marcado, escanteio para o Guarani, lá vem o Bugrão. Insiste o Bugrão, 13 minutos, segunda etapa de jogo, o Guarani tá em cima em busca do gol de empate, pressiona a equipe do Fantasma, o Guarani perdeu o pênalti com o Giovanni Augusto no início desse segundo tempo, e é ele que vem pra cobrança do escanteio pela ponta direita, levantou o segundo pau, subiu o Hernando, tocou de cabeça, a bola fica na entrada da grande área, afasta Silvinho, completa o serviço, Fernando Neto, armou na canhota com Arnaldo e tome, contra-ataque dos homens, Arnaldo engatou a primeira, segunda, terceira marcha, tem que parar ele aí, foi pro chão, falta e cartão vermelho, tá expulso o Diogo Matheus. O Diogo Matheus, não mostrou nem o segundo amarelo, o senhor Maguielson Lima Barbosa. Era uma chance clara de gol na interpretação do árbitro, vai pro chuveiro mais cedo, camisa 13 do Bugrão, Alberti. Se tá ruim, pode piorar mais, hein? Aí o Arnaldo, hein? Ele foi um velocista, parecia um 100 Bolt.
foi levando todo jogador, não tinha o que fazer. Ali teve que o Diogo Matheus, né? Ele ia entrar com bola e tudo, o Arnaldo, ele fez a falta por trás, ele já tinha amarelo, porém, entretanto, o Diogo Matheus levou o cartão vermelho direto. Diogo Matheus expulso, o Guarani que não tinha nenhum jogador expulso, agora o Guarani tem nessa partida, né? Total, 41 cartões amarelos e agora o primeiro vermelho dele. Do Diogo, amarelo / vermelho, Matheus está fora. Tá expulso o Diogo Matheus, presidente. O que tá ruim pode piorar. Guarani com 1 a menos, com 15 da segunda etapa. Justamente num jogo truncado como esse, quando o Guarani precisa dos laterais e muito mais dele, Diogo Matheus, do que do outro menino lá, Matheus Pereira, que tá muito inibido. Que perdeu na corrida pro Arnaldo, diga-se de passagem, né? Então, vejam bem, que dificuldade, hein? Falta, ainda não terminou o lance, né? Pode pintar coisa pior ainda na cobrança da falta. Expulsão do jogador, um jogador a menos, precisando empatar o jogo. Realmente, quando a fase não é boa, tudo isso acontece. Situação desesperadora a situação do Guarani. 15, segunda etapa. 15, segunda etapa, vem para a cobrança da falta. A equipe do Operário tá expulso, Diogo Matheus. Tá expulso, Diogo Matheus. Mais o torcedor do Bogrão aqui conosco. Mande a sua mensagem, participe na nossa transmissão. Grande audiência aqui no YouTube. Mande a sua mensagem, participe conosco. Falta aqui pela meia esquerda, falta para a equipe do Operário. Vem para a cobrança, pelo jeito, ou o Fabiano para bater de perna esquerda, ou o Paulo Sérgio para bater de perna direita. Toda atenção, se vira aí, Kozlinski. Vamos tirar daí, goleirão. Vem Paulo Sérgio pra bola ou o Fabiano pra bater de perna canhota. Autoriza o árbitro, o senhor Maguelson Lima Barbosa. Paulo Sérgio pra bater de perna direita, 16 minutos cravado o segundo tempo. É Paulo Sérgio, bateu por baixo, Kozlinski. Firme, seguro pra fazer defesa, 16,5, segunda etapa. 1 para a equipe do Operário, 0 para o Guarani Canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pois não, presidente. Poderia haver alguma atenuante, né, a favor do Diogo Matheus. Houve a necessidade de cometer a falta? Acredito que sim, porque se ele não faz, o cara escapou numa correria tremenda, poderia sair na cara do... E o lance era do Guarani, foi um escanteio do Guarani que originou o contra-ataque do Operário. Então, ele trocou, né, a expulsão, a falta, né, pelo gol. Infelizmente não saiu o gol, mas agora ele tá com 1 a menos, complicado mais ainda a situação. O jogo toma áreas de dramaticidade, vem Bogrão pela ponta direita, vai pro chão, Rodrigo Andrade, falta nele. Falta em cima do Rodrigo Andrade, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani Canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Venha fazer uma semana experimental com a gente. Informe-se pelo WhatsApp 19 99696 7368. 17 minutos e meio, segunda etapa de jogo, tem falta, a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Atenção, torcedor do Bugre, é chance de botar essa bola dentro da cozinha. Torcida do Bugre fazendo energia positiva, vem pra cobrança, Giovanni Augusto lá no segundo passo, o Bernardo tocou de cabeça, ela vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fantasma Canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Registrando a participação da galera aqui no YouTube. DL Santos 1979. Eu paguei 50 conto no jogo da Ponte. Tá osso, viu? Valdir Carvalho, o pior time que eu vi o Guarani. Cada dia fica mais difícil torcer. E o JP Queiroz mandando aqui. Guarani está difícil escapar esse ano. Chamusca não está fazendo nada de novo. Ele teria trazido um treinador mais explosivo. A questão é treinador, presidente. Passa por isso também, né? Porque se você não tem time, você tem que tomar uma estratégia de jogo. E ele não consegue, tá? É o mais do mesmo, né? Tempo de Daniel Paulista é a mesma coisa. O mesmo time, a mesma plataforma de jogo. Então não se vê nada de novo. E eu acho que Chamusca veio porque estava disponível no mercado, não veio para consertar nenhuma situação. É a opinião de 99,9% aí dos torcedores. Depois outra, né? O discurso dele, ele joga o time contra a galera, né? Diz que ele não tem culpa nenhuma, que os culpados são os jogadores. Ele é um facilitador, como ele bem disse na entrevista. Gosta de uma conversa lá o senhor Maguelson Lima Barbosa, hein, Albert Cavalcante? Fala muito, né? Ali os jogadores ali, quando vai mudar também a equipe do Operário, né? Aqui eu vi a plaquinha subindo, vai ser o camisa número 10, o Rafael Chorão, que já tem o cartão amarelo, e vai entrar o camisa número 21, Giovanni Pavani. A informação para Corujão Autopeças. Ali ele marca a foto explicando por que quer ser didático. Ele está chamuscando a partida, viu?
Tá chamuscando a partida e a primeira substituição na equipe do Operário. Entrada do Giovanni Pavani no lugar do Rafael Chorão. Foi embora o camisa 10 da equipe do Fantasma. E vem Bugrão pra cima da equipe do Operário. Agora tentando assustar o Operário mesmo com a menos. Rodrigo Andrade na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Olhou pra dentro da grande área, deixa curta a jogada com Júlio César, o Imperador de Campinas recebe. Encara a marcação, bico da grande área pela ponta canhota, ele volta o lance. Daí com o Matheus Pereira recebeu, encara a marcação, fatia, lançamento em profundidade pra dentro da grande área. Afasta a defesa. Rebote cai com o Paulo Sérgio, aposta a corrida em cima da marcação do Leandro Castanho. Esse X1 aí melhora pro zagueiro da equipe do Guarani. Sai com tudo pela linha lateral. O atacante da equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Esse é o Bugrão pela ponta canhota. Giovanni Augusto balançou, cruzou no segundo pau, tocou de cabeça no canto do break. A bola passa à direita, vai fora. Cruzamento na medida do Giovanni Augusto, achou o Lucão do Break no meio da grande área, na marca penal, de frente pro crime. Lucão do Break de novo tocou pela linha de fundo, tiro de meta pro Fantasma, Alberti. Simplesmente a bola não entra. O cruzamento foi uma assistência de Giovanni Augusto, aquela bola sem peso dentro da pequena área. Ali o Lucão do Break subiu livre, leve e solto. Ele bateu de cabeça, tirando o goleiro Vanderlei, porém tirou muito. O Guarani perde mais uma chance. Segue no Brinco de Ouro. Guarani 0, Operário 1, a informação para Alvo Satori. E vem Operário lá pela ponta direita. Giovanni Pavani na primeira dele no jogo. Recebe lá pela ponta direita, sai da direita, vem pro centro, solta a bola ali pela meiga, domina Fernando Neto. Fernando Neto abriu na ponta canhota com o Fabiano. Tem espaço, camisa 6. Olhou pra dentro da grande área, armou o chute. Deixou de lado com o Silvinho. Devolveu com o Fabiano, linha de fundo, cruzou pra trás, passou pelo Paulo Sérgio. Toque pra trás do Matheus Pereira. Vai lá, Kozlinski. Ficaram pedindo um recuo de bola, o árbitro manda seguir 21 minutos desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro da Série B 2022. Para o portal Araraquara News e também Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul. O Silvinho foi pra rede aos 37. Operário 1, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas, Liga das Nações. Hoje, Áustria 1, Dinamarca 2, Croácia 1, França também 1. Copa do Brasil Sub-17, o Sport perdeu em casa para o Palmeiras. Palmeiras 5, Sport 2. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Substituição na equipe do Bugre, Alberti. Substituição foi embora o Bruno José, o camisa número 17, e entrou ele, o 99. O Ronald, que não é o McDonald's, entrou no Guarani. Também foi embora o Índio, camisa número 23. E entrou o 19, o Lucas Zanuto. Lucas Zanuto não, o 19. Lucas Ramon. Lucas Ramon, muito obrigado, Lucas Ramon. A informação para... E olha o Lucas Ramon, na primeira dele no jogo, pé direito, mandou a bomba pra defesa do Vanderlei. Firme, segura 2 tempos na bola pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui as entradas do Ronald e também do Lucas Ramon na equipe do Bugrão, Wagner Figueira. Tá apostando muitas fichas no Lucas Ramon. Tava dizendo que o Guarani precisa de jogada pela beirada do campo, para furar essa ocupação territorial do time do Operário. Tem muita gente, time congestionado, com um a menos, fica difícil. Então, talvez com essa intenção de colocar um lateral e tirando o Índio, que eu não faria essa alteração, mas colocar um lateral. É o que eu disse, ele está apostando aí na velocidade do Lucas, que seja um jogador de beirada ali para fazer cruzamento. Talvez seja essa a intenção do Chamusca. Agora, no lugar do Bruno José, qualquer um que entrasse, ruim por ruim, tá difícil. Participe na nossa transmissão, seja o nosso comentarista interativo, faça como o Marcos Vinícius, que manda aqui, ó, vai empatar ainda, vai ser 1-1 Guarani e Fantasma. É isso aí, curta, compartilhe, comente, vamos bater a meta 50 likes até o fim da nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp aí, ó, 19989893526, use e abuse do nosso WhatsApp também. Vem o time do Operário pro campo de ataque, vinho, passe errado, bola vai sendo em linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Bugrão, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado,
saudável, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Desce a ladeira, vem pro campo de ataque, equipe do Guarani, sai jogando no campo de defesa, Leandro Castan, abre bola na ponta canhota com Matheus Pereira, do Guarani jogando com 1 a menos, Diogo Matheus foi expulso, bola solta na zaga central, domina Hernando domina, poucos passos à frente, faz o lançamento em profundidade, buscando lá pela ponta direita, Lucas Ramon jogando espetado lá pela ponta direita, dá um chapéu em cima da marcação do Fabiano, volta tudo no campo de defesa, acordando, Hernando deixa de lado a jogada com Leandro Castan, no círculo central do gramado, na roda gigante onde tudo acontece, deixa de lado a jogada com Hernando domina, à frente, faz a jogada, passa a linha que divide o gramado, invade a linha territorial inimiga, deixou com Lucas Ramon se enrolou com a posse da bola no pé de ferro, ainda assim conseguiu insistir, foi pro chão, falta nele! Falta em cima do Lucas Ramon, no peito na raça, evitou a saída e ganhou a falta do Silvinho aí, Alberti. É o Lucas Ramon, né? Ele entrou querendo fazer o forfé, como diria o outro pelo lado direito. Falta, quem sabe a bola chuveirada, o Guarani possa empatar a partida, viu? Porque a torcida aqui está daquele jeito, viu, Lucas? Quem sabe na bola parada, atenção, torcedor, energias positivas pro gol de empate do Bugrão. Giovanni Augusto levantou, caprichou sobre o Hernando, tocou de cabeça, ela sobe, vai saindo em linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Operário, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Alô, Daniel, mandando aqui 2-0 pro Operário. Aproveita para cornetar a equipe do Guarani, participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem, a sua sugestão, sua crítica, por que não? Participe da nossa transmissão. Vem o Operário pro campo de ataque, Giovanni Pavani domina a faixa direita do gramado, volta o lance no campo de defesa, voltou errado. Lucão do Breca agradece o presente e tenta ser jogando pra equipe do Guarani, tenta o passe no comando, a bola bate na marcação, sobrou na ponta direita, Arnaldo, ele é ligeiro, engata a primeira, segunda, terceira marcha, soltou na ponta esquerda com Silvinho pra cima da marcação do Lucas Ramon, soltou pra Paulo Sérgio, entrada na grande área, dominou, prendeu, foi pro chão, falta nele! Falta marcada, jogo parado, falta perigosa a favor do Fantasma, Alberti. Tudo que o Operário quer, né? Agora, por tudo ou nada, o Guarani vai, se lança o ataque, ali o Operário nos contra-ataques, ali o Paulo Sérgio, hein? Ali no lado direito da meia-lua, conseguiu a falta perigosa, 3 jogadores ali, né, em volta da bola, um deles o Silvinho, que estava perto da bola, acabou saindo. Mais uma chance perigosa para o Operário fazer o segundo gol. A informação para a Academia Arte Center. 26 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 1-0 para os homens. Gol marcado pelo Silvinho aos 37 da primeira etapa. 5 homens na barreira, uma pequena convenção por parte da equipe do Operário. Matheus Pereira fica ali estirado no chão para evitar que essa bola venha rasteira. Paulo Sérgio para bater de perna direita. E pelo jeito o Fabiano para bater de perna esquerda. Os homens da bola parada. Chega por ali o Ricardinho também para bater. Na verdade, para dar algum conselho ali, para avisar que tem jogador do Guarani por baixo da barreira. Falta perigosíssima contra o gol de Maurício Goslinski. 27 minutos cravado a segunda etapa de jogo. A primeira falta do outro lado. Quem bateu foi o Paulo Sérgio. Será que vai o Fabiano para a cobrança? Autoriza o árbitro. Bem, Paulo Sérgio, pé direito, uma bomba na trave! A bola explode na trave, salva a Pátria Bugri na trave do Kozlinski aí, Alberti. É o Paulo Sérgio, né? O artilheiro do Operário com 4 gols. Bateu firme, bateu forte, bateu por cima da barreira. Aí o Kozlinski até pulou, mas a bola explodiu na trave, no lado direito do Kozlinski. Quase, o Operário para o segundo gol. A informação para a Bruma. E vem Guarani para o campo de ataque. Tá aí Giovanni Augusto, inverte a página lá na ponta direita com Lucas Ramon. Recebeu, dominou, encara a marcação do Fabiano. Ainda Lucas Ramon tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, afasta do jeito que dá, Ricardinho. Bola que sobe, bola que cai, fica na metade do campo no pé de ferro. Rodrigo Andrade briga, ganha. Deixou com Giovanni Augusto na ponta esquerda para Júlio César, o Imperador de Campinas. Olhou para dentro da grande área, cruzamento para Ronald, afasta a defesa. Rebote e volta com Giovanni Augusto, encara a marcação de Fernando Neto. Ainda Giovanni Augusto no pé de ferro, brigou, tenta o passe. Bola nos pés de Silvinho, que retoma, deixou com Paulo Sérgio, dormiu no ponto, Hernando agradece e retoma, soltou na ponta direita para Lucas Ramon, lá vem Bugrão, Lucas Ramon vem cruzamento, bola para dentro da grande área, sobe Thales, tira dali, completa o serviço Ricardinho, rebote e volta para a equipe do Guarani, Giovanni Augusto, pediu lá na ponta esquerda, Júlio César, ele tentou inverter, briga para ele, Hernando, a bola fica batendo, voltando, Giovanni Pavani tira, deixou com Silvinho, botou na frente, se livrou do Rodrigo Andrade, que faz falta. Falta para a equipe do Operário, jogo parado mais uma vez, posse de bola a favor da equipe paranaense na metade do campo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti.
o puro sabor da vida. 29 minutos desse segundo tempo, Wagner Ferreira e o jogo 1-0 para a equipe do Operário. Bem, aquela alteração feita aí pelo Chamusca no time do Guarani realmente é pro lateral jogar bem aberto aqui na lateral direita, como se fosse um ponta. Aí o Ronald vai ter que jogar um pouquinho mais pro meio, né? Porque é para não confundir com... Pelo que eu tô vendo, ele tá dividindo espaço lá com o Lucão do Breno. Exatamente. Então aí vamos ver como é que o Guarani se vira. Ofensivamente tá. Agora falta aquela qualidade, né? Que realmente não vamos exigir desses jogadores atuais do Guarani. E vem Guarani pela ponta canhota, Júlio César, o Imperador de Campinas, 2 em cima dele, faz o break. Deixou com Giovanni Augusto, quem sabe agora botou na frente. Ainda Giovanni Augusto foi... puxado, foi empurrado, ainda assim ele conseguiu a jogada, rolou mais atrás para Júlio César, mandou pro gol, a bola explode na marcação, sobrou com o Lucas Ramon pela ponta direita, botou na frente, Fabiano toca por último na bola, escanteio para a equipe do Guarani pela ponta direita, pressão da equipe do Bugrão aí, Alberti. É o Guarani em cima, né? Júlio César vai tentando também, Giovanni Augusto ali, os jogadores todos ali tentando finalizar, mas a zaga do Operário tá ali, né? Fez o ferrolho, colocou o ônibus na frente, é escanteio para o Guarani, lá vem o Bugrão. Já vem Bugrão, vem com levantamento, afasta a defesa do Fantasma, rebote de volta na ponta canhota, Giovanni Augusto encara a marcação do alemão, rabiscou, fatiou, tentou cruzamento, a bola bate na marcação, tira Fernando Neto, tira, a bola volta aqui no campo de defesa, você ouve o toque, 30 minutos, 30 passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Silvinho foi pra rede aos 37 da primeira etapa, 1 para o Operário, 0 para o Guarani, Claudinei Corsi. Legal, lá no Rio de Janeiro, Goiás empata, agora Botafogo 1, Goiás também 1. Brasileiro Feminino da Série A1, hoje à tarde, Atlético Mineiro 2, RB Bragantino 0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor. Vamos, Guarani, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar o jogo. Tá difícil a vida do Bugrão no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas eu acredito, flechada a Viles Bugrão. Eu quero rede, Guarani. Giovanni Augusto no comando de ataque. A tentativa de passe foi com o Lucas Ramon. A bola passa, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Tá caído, camisa 8 dos homens, o Fernando Neto, Alberti. É o Fernando Neto, né? Após o choque do jogador do Guarani, ali ele já cai, até para esfriar também a partida, né? Ali o Guarani em cima, mas eu vou falar para você, viu? Os jogadores do Guarani estão alguns no aquecimento, né? Ali falta... Ainda tem mais uma substituição se o técnico Marcelo Chamusca quiser mexer na equipe, mas a torcida avaia, a torcida muito revoltada. E no lance, né, da batida do Paulo Santos, que acabou explodindo na trave, parecia que o brinco de ouro estava vazio. O silêncio tomou conta do brinco de ouro, viu, Lucas? Lucas. Pois não, Claudinei. O Armando Bergo Neto pergunta aqui pro Wagner Ferreira. Horrível. Time sem qualidade. Será que foi correto dispensar o Daniel Paulista, Wagner? Tá provado que não era o treinador. Apenas um choque de chacoalhar a goiabeira, essa atitude da diretoria. A pressão era muito forte, então ele tinha que dar uma satisfação. Vamos trocar o treinador, porque não dá para trocar o elenco todo. Então foi isso que aconteceu. Trocou o treinador, mas não adiantou nada, porque o elenco é muito fraco. Alberti, tem substituição na equipe do Operário. Daqui a pouquinho a confirmação da equipe do Fantasma, que trocou 2 jogadores, porque vem Guarani para o campo de ataque. Giovanni Augusto faz o giro, faz o break, soltou na ponta esquerda com Júlio César. Tenta, domina, a bola passa por ele, ainda assim evita a saída, bota na frente, encara a marcação do alemão. Fez o cruzamento no segundo pau, subiu, tocou de cabeça, Lucas Ramon. Livre, leve, solto, ele tocou de cabeça, a bola foi nas mãos do Vanderlei. Tocou fraquinho de cabeça, Lucas Ramon, Berti. O Guarani tenta, mas o Vanderlei vem fazendo uma ótima partida. Quando o Fernando Neto, né, substituição no Operário, o Fernando Neto, camisa número 8, não deu para ele, foi embora. Entrou camisa número 18, Thomas Bastos. Fernando Neto, camisa número 8, foi embora, entrou camisa número 18, Thomas Bastos. A informação para a Pizzaria do Dadá. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, troca um meio campo por outro. O técnico Claudinei Oliveira, Wagner Ferreira. Realmente é o meio campista. O Operário agora se defende, né, como pode. E tirou um jogador mais cansado, que lutou bastante, o Fernando Neto, e botou um descansado, o Tomás Bastos, que tem certa qualidade também.
talvez num contra-ataque aí possa lançar uma bola aí pro Paulo Sérgio ou pro Silvinho. Mas, em todo caso, tá aí o Claudinei Oliveira mexendo bem com as suas peças. Né? Vem Guarani pro campo de ataque, domina Leandro Castan, invade a linha territorial inimiga, passa metade do campo, tenta o passe para Júlio César. No peito, na raça, Lucão do Brick consegue recuperar. Em cima da marcação de 2, linda jogada pé direito, vem a bomba, ela passa, a esquerda vai fora. Bonita jogada do Lucão do Brick, tem desvio, escanteio pro Bugrão aí, Alberti. Ele, né? Lucão do Break, ele que vem mostrando aí raça, que a torcida pediu tanto raça, ele veio cortando, fazendo o rabisco na frente da zaga do Operário, porém ele bateu firme, bateu forte, a bola foi direto, viu? Direto para dentro do fundo, é só tiro de meta para o Operário. Perfeito, tive a impressão de desvio, é só tiro de meta, já cobrado Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Volta para o Guarani, faixa direita do gramado, junto à linha lateral dos técnicos, vem para a cobrança Giovanni Augusto, vai lançar essa bola dentro do tumulto. Não tem muito o que pensar não, viu, Giovanni Augusto? Agora 34, 35 do segundo tempo, quase tem que lançar essa bola dentro do tumulto e ver o que acontece. Vem para a cobrança Giovanni Augusto, no capricho levantou, sobe, a defesa afasta do jeito que dá Fabiano. Rebote e volta aqui na metade do campo, domina a parada, Matheus Pereira, volta tudo lá no campo de defesa com Rodrigo Andrade, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ronald na linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Lucas Ramon no rebote, tenta o cruzamento, tira a defesa completa. O serviço Renier afasta o perigo. Rebote e volta na ponta direita, Lucas Ramon vai pro chão, o árbitro manda seguir. Deixou de lado, mais atrás ali com o Matheus Pereira. Abre na ponta esquerda com o Júlio César. Rabisca, sai da direita, sai da esquerda, vem pro centro, cruzou. No segundo pau, subiu de cabeça, espalma Vanderlei no toque de cabeça do Giovanni Augusto. Toca pela linha de fundo, escanteio, pressão total do Bugrão, Alberti. Bola fatiada, né? Da esquerda para a direita, ali a cabeçada do Giovanni Augusto para baixo, a bola quicou na frente do Vanderlei, o Vanderlei fez a defesa, mas quando a arbitragem marcou falta, viu? Na subida do Giovanni Augusto, a arbitragem marcou falta, nada estava valendo, a informação para a Prona Alimentos. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Vila Padre Anchieta em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. O Guarani insiste, quando não é impedimento é o goleiro que faz a defesa, Wagner, mas o Guarani tá em cima mesmo com a menos, vai acuando a equipe do Operário. Tá dando uma certa pressão, mas aí falta qualidade, E, né? ó o Kozlinski saindo errado, não vai dar nada o lance, pode completar, Wagner. Pois é, a iniciativa está sendo correta, né? Mas falta muita qualidade. O time do Operário é ataque contra a defesa, tá tirando todas, agora não consegue criar uma chance clara de gol. E vem pro campo de ataque, Ronald invadiu a grande área, limpou, tenta o chute, a bola bate na marcação, o árbitro para, vai dar impedimento. O Ronald saiu realmente à frente, mas o senhor Lucas Costa Modesto, lá do Distrito Federal, demorou uma semana para marcar esse impedimento aí, Alberti. Demorou uma semana ali, Júlio César também estava impedido e não teve jeito, foi marcado impedimento. Eu vou até pedir ajuda para você, viu, Lucas? Porque aí vai uma troca tripla do Operário. E aqui, meu amigo, eu não estou chegando mais nada. É o 11 pelo 17, o 4 pelo 22... E a gente vai identificando aos pouquinhos aí. Silvinho vai embora, no lugar dele vai entrando Felipe Saraiva. Felipe Saraiva vai entrando no lugar do Silvinho, o 22. O 22. Onde vai embora o Silvinho, o autor do gol, entra o 16, Felipe Saraiva, correto? Isso, perfeito. Aí tá e o saindo... alemão, camisa número 4 vai embora, entra o camisa número 22, Felipe Garcia. É isso aí, o alemão foi embora, Boa Felipe Garcia saiu. Você, viu? Muito bem. Agora, também o número 9, o Paulo Sérgio, vai embora, camisa número 9, e entrou o 19, Júnior Brandão. Então, essas foram as substituições. O Paulo Sérgio foi embora, camisa número 9, entrou o Júnior Brandão. Foi embora o Silvinho, camisa número 11, e entrou o Felipe Saraiva, né? O 16. Isso. 19, isso. E entrou também o 22, o Garcia, no lugar do 4 alemão. A informação para... Tá aí, Wagner Ferreira, as entradas do Felipe Garcia, do Felipe Saraiva e também do Júnior Brandão na equipe do Operário. Mudanças inteligentes do Claudinei Oliveira, hein? Ele tira um zagueiro e coloca esse Felipe Garcia, que é atacante. Então ele tá entendendo que num contra-ataque ele pode matar esse jogo. E a alteração realmente interessante do treinador. Ele tirou os dois atacantes, que estavam talvez cansados, né? O Paulo Sérgio e o Silvinho.
Mas não tá perdido o jogo, não vamos dizer que o Operário tá contente com o empate, não. E vem pro campo de ataque, é o Felipe Saraiva, armou na perna esquerda, vem a bomba, golaço! Gol do Fantasma! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Tomás, camisa número 18. Na primeira do Júnior Brandão, ele soltou pela meia, o Tomás recebeu na perna canhota, mandou pro gol, bola alta, no canto superior esquerdo de Kozlinski, que voou e não conseguiu alcançar. Tomás, camisa 18, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Operário no Brinco de Ouro da Princesa. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Operário 2, Tomás Bastos é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o Guarani, é Kozlinski, assim passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Vai caindo, né? Cai o tabu, vai caindo o tabu por enquanto, vai cair o tabu do Operário. Ali um chute, né, do Thomas Bastos, um golaço, um chute firme, um chute forte, nada pode fazer o Kozlinski. Quando os torcedores ali já estão se dirigindo para fora, viu? Das vitalícias, já estão indo embora, a torcida organizada aqui que fica acima e também abaixo, né? No caso, estou aqui entre o tobogã e a parte de baixo, também estão aqui loucos da vida, viu? Que golaço, 2-0 Operário, não sei não, viu? Vamos ver agora na parte de fora o que irá acontecer, viu, Lucas? E lá vem o Operário, bola solta pela meia esquerda, Tomás foi pro chão, falta dura ali do Giovanni Augusto, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Operário no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem a equipe do Operário lá pela ponta direita, Arnaldo tenta o passe curto, Rodrigo Andrade tira e tome contra-ataque do Bugrão. Lucão do break, botou na frente, engatou a primeira, segunda marcha, ganhou do primeiro marcador que é o Renier, vai ganhar do Ricardinho, bateu cruzado, ela passa a esquerda, vai fora. Tiro de meta para a equipe do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Passados 41 minutos deste segundo tempo, Lucas, tempo em placar de jogo, pois não, Claudinei Corsi? Só um detalhe, né? Não adianta o Lucão do break lá fazer graça com o torcedor do Guarani, em cima do distintivo, bater no peito, que quando o cara tem a chance de fazer gol, de fazer uma jogada, não faz nada, absolutamente nada. É muito ruim esse Lucão do break. 42, quase 42 do segundo tempo, tempo em placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Silvinho e Tomás, Operário 2, Guarani 0, Claudinei Corsi. Série A do Campeonato Brasileiro, Goiás vira para cima do Botafogo, 2-1 no Rio de Janeiro. Goiás vai vencendo amanhã, às 7h30 da noite, abertura da jornada esportiva. Às 8h30, a bola rola no Novelli Júnior em Itu para Ituano e Ponte Preta, com o comando de Carlos Corsato. Lucas de Vem Souza. Operário, Giovanni Pavani armou na perna esquerda, bateu, golaço! Gol do Operário! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Giovanni Pavani, o nome da camisa 21. Recebeu na meia esquerda, armou o chute e colocou com carinho, colocou com rara felicidade a bola no ângulo superior direito de Maurício Kozlinski. Giovanni Pavani, camisa número 21, é bola na rede, caiu na rede, é mais um gol do Operário. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Operário 3, Giovanni Pavani, nome da fera, nome da emoção, 0 para o Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Tranquilidade, né? Giovanni Pavani recebeu na intermediária. Ele armou com a perna direita, ele deu uma puxada para a perna esquerda, bateu firme, bateu forte, mandou na gaveta. Na gaveta, nada o Maurício Kozlinski pôde fazer. Quando o Giovanni Augusto vai embora, né, com aquela
famosa chuva de vaias. Giovanni Augusto, camisa número 10, vai embora e entrou camisa número 96. O Silas, vamos esperar, né? Vamos aguardar aí, porque tá feio, viu, Lucas? Tá feio, a torcida aqui está ensurdecida. Estão todos aqui gritando, berrando. Vamos ver aí no fim de jogo o que o técnico Marcelo Chamusca terá que explicar, viu? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Wagner Ferreira, entrada do Silas no lugar do Giovanni Augusto. Para quê também, né? Faltando aí, o quê? 5 minutos, talvez. O Silas, jogador de meio campo, entrando no lugar do Giovanni Augusto. O jogador mais técnico do time é o Giovanni. Será que o Silas vai render mais do que ele? Mesmo mal, eu não tiraria o Giovanni. Mas agora tá tudo perdido, né? Tá tudo bagunçado mesmo, então vamos ver o que acontece. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Vai trocando passes, vai tocando a bola, a equipe do Operário distribui errado. Matheus Pereira para Júlio César na ponta esquerda, pelo menos um gol Guarani. Bola solta, Matheus Pereira recebeu, linha de fundo, fez o cruzamento, a bola no meio da grande área, afasta, Thales. Afasta a bola fica na ponta esquerda com Felipe Saraiva. Felipe Saraiva junto à linha lateral dos técnicos, tira a velocidade do lance, fatia, tenta o lançamento, a bola bateu em cima do Rodrigo Andrade. Volta com Felipe Saraiva, para a jogada pelo meio com Tomás, autor do segundo gol, deixa curtir a jogada com o Ricardinho. Ricardinho dominou, tenta o passe, foi pro chão, falta. Falta, jogou parado, posse de bola a favor da equipe do Operário. Vai tomar cartão amarelo lá o Júlio César. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. A torcida vai mandando aqui a sua mensagem. Vamos ter mais 3 minutos de acréscimo. Pois não, Albert? Júlio César, né? Levou cartão amarelo. Ele estava pendurado, não enfrenta o Novo Horizontino na próxima rodada, hein? E ali os jogadores, ali o Operário tocando a bola, a torcida do Guarani gritando olé. Rapaz, que situação. Se o Albert não tiver lá, eu tenho a grana do jogo. Opa, eu tenho a grana do jogo também. Pois não, público em renda, vamos lá. Com você, Albert Cavalcante. Público, 2.206 pessoas para a renda de R$ 27.540. Público de 2.206 com a renda de R$ 27.540. Há informações. Vou dizer para você, hein? Vou dizer para você. Com esse time horrível aí, até que tem muito torcedor, hein? É verdade. O torcedor já cobra aqui, ó. Dezinho da Pixbet. Só preciso de mais um gol, né? Fantasma 2-0. José Carlos manda aqui. O elenco era horrível e ainda contrata gênios. Ricardo Moisés, Michel Alves. E contrataram aí o Marcelo Chamusca. O Aparecido Brás tá difícil pro Guarani. Quem mais aqui? Deco Costa mandando. Obrigado, Guarani, por levar as tiriças do meu Cruzeiro. Bruno José e Matheus Pereira. Claudinei Antônio, infelizmente, Série C. Antônio Baruta manda aqui, tem que fechar as portas. E o Brito MRB mandando aqui, que fase essa do Guarani, realmente tá difícil. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucas Alon tenta o cruzamento, afasta a defesa. Vamos até 48, temos 47 da segunda etapa. Tenta o último lance, o time do Guarani, passe errado. Agradece Felipe Saraiva, tenta sair jogando. Bate, rebate, sobra, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Guarani, tenta o último ataque. 47,5, lá vem Ronald tenta a jogada, passe errado. A bola bate e volta, fica na intermediária Silas. Parou de cabeça com o Matheus Pereira, podia bater no gol, preferiu tocar de lado com o Júlio César. Armou na perna direita, mandou pro gol, em cima do Renier. A bola vai sobrando no campo de defesa. Olha o Leandro Castan, foi pro chão, o árbitro mandou seguir, não deu falta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trila o apito, árbitro termina o jogo no Brinco. 3 para o Operário, Silvinho, Tomás e Felipe. Silvinho, Tomás e Giovanni Pavani. 0 para a equipe do Guarani. Vamos para o rápido intervalo. Na sequência, o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 9 da noite, mais 55 minutos, 9h55, começando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo mais um péssimo resultado do Guarani, que foi goleado pelo Operário de Ponta Grossa, em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa, por 3-0. Isso mesmo, torcedor, você que está ligando agora o seu celular para saber, aquele torcedor, né, que não gosta de ouvir o jogo, só gosta de ligar no final do jogo para saber quanto foi. 3-0 para a equipe do Operário em cima do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. E uma cena comovente, né? Lucão do Break saiu chorando aos prantos do gramado. Isso demonstra, não sei se Wagner Ferreira, se Lucas de Souza concorda comigo, mas que o Guarani está totalmente desestabilizado na competição. O Guarani está perdido na competição e o caminho para a Série C está aberto e muito bem aberto. Tá certo que são 10 rodadas, 11 rodadas, né? E aí dirão aqueles, né? Mas são 38, dá tempo de recuperar. Mas do jeito que a gente está vendo aí,
muito difícil. Ô Albert, você tá comigo, Albert? Pois não, Claudinei Corsi. O seu destaque aí para que você possa mergulhar na sala de imprensa para ouvir o Chamusca. Dê o seu destaque final aí, Albert. É o Guarani, hein? O Guarani que não perdia pro Operário dentro de casa. O Guarani saiu com essa derrota dolorida. Eu que já passei pelo meio da torcida, meu Claudinei Corsi, já estou indo em direção à sala de imprensa. É bom que assim você pode ir andando e falando, né, Albert? Exatamente. Os torcedores estão, né, muito bravos, muito nervosos. E vamos ver aí que o técnico Marcelo Chamusca vai dizer, né, como disse ele, né? Se ele é o facilitador, e é quando a gente tá vendo, viu, Claudinei Costa, a tropa de choque indo pra frente do portão principal do Brinco de Ouro. Então aí, enquanto a torcida está descendo, gritando vergonha, vergonha, time sem vergonha, né, ali a polícia já vai, né, a tropa de choque já vai se posicionando na frente do estádio Brinco de Ouro. E vamos aí, né, vamos se adentrar aí para chegar até na sala da entrevista coletiva, viu, Claudinei Costa? Tá certo, você vai se posicionando aí também, viu, Albert? Se tiver alguma informação aí do torcedor, é lógico que a gente não vai querer que o torcedor aqui reaja de maneira intempestiva. Se quiser gritar a palavra de ordens, é time sem vergonha, é técnico sem vergonha, é diretoria sem vergonha, tudo bem. Agora, depredar patrimônio do clube, vidros e querer agredir jogador, isso não leva a nada, não vai resolver o problema de ninguém, tá? Torcedor, pois não, Albert? Aqui na frente do Brinco de Ouro, os torcedores, né? Tem vários torcedores aqui na frente do estádio, todos aqui, a famosa batucada, quando a polícia, né? Quando ali a tropa de choque está na frente do portão principal, onde a torcida, fizeram aquele famoso cordão na frente, né? Então ali estão fazendo, provavelmente ainda, né? Tomara que assim seja, né? O Albert. Pacificamente, né? Tudo que vem acontecendo aqui, viu? Você está próximo aí dos torcedores, Albert? Eu estou do lado de dentro do Brinco de Ouro, né? Eles estão do lado de fora. Quando aqui o cordão ali, a polícia vai fazendo cordão de isolamento, não sei se dá para ouvir, Claudinei Costa. Coloca aí pra gente ouvir o torcedor, Albert. É o Albert Cavalcante, que está no estádio Brinco de Ouro da Princesa, registrando aí a presença, né, do torcedor na frente do estádio. Depois dessa derrota aí, 3-0 para o Operário, o Guarani perdeu em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom, o Albert fica com o canal aberto. Wagner Ferreira, o seu destaque, Wagner. Bem, hoje era uma expectativa de que o Guarani pudesse começar uma reação. Teve 2 jogos seguidos dentro de casa, contra a Vila Nova, foi um vexame aquele empate. Hoje teve a chance de fazer os 3 pontos. Pelo contrário, dá um vexame danado aí para todo o Brasil, ao vivo. Um vexame incrível. Nem o maior otimista torcedor do Operário poderia esperar uma vitória. Talvez sim uma vitória, mas por 3-0, jamais. E o Guarani permitiu que isso acontecesse. Eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora. Pode trocar treinador, trocar os 11 jogadores é impossível. Vai ter uma janela de abertura agora. Quem sabe os dirigentes se mexem, tragam algum reforço, alguns reforços, porque trocar os 11 não vai dar. Então eu acho que as perspectivas são sombrias, não há mais condições. Eu botava fé que esse time reagisse. Agora, o Chamusca, eu quero ver o que ele vai dizer hoje no intervalo. Vai dizer que a culpa foi dos jogadores novamente? Wagner Ferreira, vai ser o muro das lamentações, vai falar, né? que quem montou o time, né, foi o seu Michel Alves. Que ele chegou agora, né? Que ele não deu tempo dele trabalhar ainda, aquela história toda. Agora, essa diretoria do Guarani é fraca de serviço em termos de futebol, né? Fala, Albert. É isso mesmo, né? Como o presidente falou, né? Que o Michel Alves e o Ricardo Moisés, os torcedores estão direcionando toda a sua fúria para os dois. Então ali, vergonha, time sem vergonha. Tá certo. Uma concentração grande, viu, Claudinei Costa, na frente do estádio Brinco de Ouro. E aqui, nós vemos aqui a tropa de choque. Tá. Aqui, o carro, né? As viaturas da polícia. Aquilo que eu falei, né? A diretoria já se prepara, sabe que a situação é ruim e já se prepara com seguranças particulares, como foi aquele episódio lá do segurança que atirou pra cima. Já se prepara. Você ouviu alguma coisa aí? Oi? Tô ouvindo o batuque aí, tô ouvindo o batuque. Então. Aqui,
ó, aqui nós estamos aqui do lado de dentro, obviamente, né? Aham. E aqui é uma concentração grande, viu? Estou tentando captar o áudio, né, do que eles estão Falando aqui, conversando aqui, gritando, né? Mas tá difícil, viu? Palavra de ordem contra o Michel e contra o Ricardo Moisés, com certeza, né? Não adianta também querer xingar o Chamusca agora, porque... Acabou de chegar, né? Entendeu? Não tem nem adianta. condição. Pegou o time aí, tá tentando alguma coisa, duro que... Se ele realmente estava acompanhando o Guarani como ele disse que estava, né? Ele viu que Ronald, que Maxwell, que Índio, que Iago, que companhia limitada, Silas. Mas também se não põe esses caras, vai pôr quem? Vai pôr quem? Entra, fica com WO. Fala, Deixa eu Lucas. só mandar um grande abraço aqui pro Aie, lá no Pra norte. quem? Pro Aie. Aie? Aie. Ô Aie, tudo bem Aie? Grande Tudo bem Aie, Aie? acompanhando a nossa transmissão. O Tony tá aqui também, a galera ligadinha com a gente. Rapaz, tá difícil a situação do Guarani, mas o pessoal tá aqui mandando a sua participação ainda no final de ainda no jogo. Facebook aqui, o Claudomiro Pedro diz que o time do Guarani fede de ruim. O Fábio Gonçalves dos Santos. Saudações fantasmagóricas, aquilo que eu estava mais ou menos prevendo, né? O fantasma veio para assombrar o Guarani. O José Maria Correia está com a gente aqui também. Doutor Sandro Nunes. Doutor Sandro Nunes apareceu aqui. Tá triste com a vitória do Guarani, mas deixa eu ver aqui, doutor Sandro, se eu consigo abrir o placar do trem lá do Amapá, o segundo time do senhor aqui, que está jogando a Série D do campeonato. Posso passar o resultado? Passe o Insólito. resultado, vamos lá. Vamos lá. Série Trem, D de dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Náutico de Roraima 1 e o jogo tá pra terminar ainda. Tá certo, olha aí, doutor Sandro. 10-1 O senhor pro escolheu bem o time lá do Amapá. O trem, 10-1 no Náutico de Roraima. O senhor deve estar feliz da vida agora, que está aqui na nossa jornada esportiva. Tá triste por causa do Guarani, que agora eu já nem sei mais se é o seu primeiro time ou o segundo, né? E o trem na verdade, eu não sei se agora ele é o primeiro time do coração aí, mas o trem tá vencendo 10-1. Nenê Tonholo tá com a gente, Fábio Fernandes, quem mais aqui? Claudomiro Pedro, já falei, o Júnior Souza, quem mais aqui? O Eufune Zaniol tá com a gente aqui também. O Armando Bergo Neto diz aqui, esse time para ser ruim precisa melhorar muito, viu, Wagner Ferreira? Diz aqui o Armando Bergo Neto. Nosso assíduo, né? Frequentador aqui dos canais. Gutenberg Gabigol diz aqui, matou o meu bilhete. Guarani jogou na Bet Champions e não deu sorte, né? O Renato Bueno tá aqui, Thiago Moreira, Hudson Betagini, quem mais aqui? Deixa eu ver no Facebook. Rapaziada aqui, torcedor do Guarani com certeza, né? E com razão tá bravo aqui. Tá nervoso, né, o torcedor do Guarani, com mais um resultado negativo do Bugre, negativíssimo, né, porque foi 3-0 para a equipe do Operário. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, tem o Albert Cavalcante lá na sala de imprensa do Guarani, tá acompanhando também a movimentação do torcedor na frente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouco tem as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira, tem a ficha técnica com o Lucas de Souza, tudo isso para você ainda aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Operário 3, Guarani 0, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto Três Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Estamos de volta com o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani, mais uma no Campeonato Brasileiro. O Guarani que perdeu por 3-0 para o Operário. Albert Cavalcante, situação de momento aí no Brinco de Ouro, Albert. Estamos na sala de entrevista coletiva e fomos informados que pode demorar um pouco, mas o presidente Ricardo Moisés pode vir dar um pronunciamento ou até mesmo ser entrevistado. Então, Ricardo Moisés pode estar também junto com o técnico Marcelo Chamusca. O presidente vai falar depois de uma derrota de 3-0 no Brinco? Olha, tô curioso agora, hein? Segura a jornada agora, aqui até agora eu meia-noite. fiquei com medo, hein? Agora o presidente falar depois de uma derrota vexatória dessa aqui. Depois de uma paulada dessa aí, né, Ney? É verdade. Wagner Ferreira, o que você pensa disso? No mínimo, vim pedir desculpas, né, pro torcedor, pelo que eles aprontaram, né? Apostaram nesses jogadores cansados aí, deu no que deu. Agora, como é que vai tirar o time dessa situação? Ele vai ter que dizer que vai abrir os cofres na abertura da janela, trazer reforços. Qual é cofre, Wagner? Bom, vai arrumar onde não tem, né? Porque vai deixar o time cair para a Série C, o prejuízo é maior. Bom, agora tem a Champions Watch, né? Que tá patrocinando agora. É, Master, né? Champions Watch. Quem sabe, né? O cara não vai pôr dinheiro, fabricante de relógios. Tá certo. Assim, né? O time do ano passado para esse, saíram Regis, Bruno Sávio, Bidu, Bruno Silva e Davó. Né? Saiu praticamente metade do Os time. jogadores que realmente... Bidu foi o melhor lateral esquerdo do campeonato do ano passado. O Regis foi um dos melhores meias. Exatamente. O Davó não foi um dos melhores atacantes, mas com potencial. Mas com potencial. Bruno Sávio foi um dos melhores atacantes. Foi. Aí você traz Bruno Silva, um dos melhores volantes. Isso. Aí você trouxe Leandro Vilela. O Thales foi embora, zagueiro. O Thales foi embora, inclusive jogou contra o Guarani. Aí você traz Matheus Pereira, que inclusive o torcedor mandou aqui, era uma tiriça no Cruzeiro. Você traz Bruno José, que é outra tiriça. Você traz Giovanni Giovinco Augusto, que até hoje não mostrou que veio. O Giovanni Augusto fez um jogo bom no Guarani, que foi um empate com o Vila Nova na Copa do Brasil, e meteu 2 gols. Só. Aí você... Ronald. Não precisa nem falar, né? Ronald, Maxwell. Iago. Pelo amor de Deus. Pro time que a gente viu o Guarani jogar no passado. Lucas Venuto. Pro time que a gente viu jogar no passado, que conseguiu a 6ª colocação e não foi pra Série A do Campeonato Brasileiro por culpa do próprio Guarani. O Guarani não foi ano passado, não subiu por culpa do próprio Guarani. Parece que não queria, né? E aí vê esse ano esse time com... Quem mais, Wagner? Vitinho. Gente, é uma brincadeira de muito mau gosto com a história dessa entidade centenária que é o Guarani Futebol Clube. É duro o torcedor do Guarani, realmente a coisa está complicada, é um momento de reflexão. Vamos ver, né, o que é que vai dizer o presidente aí, se ele vier realmente para a coletiva, e ao lado do treinador, né? E
o Michel Alves, né? Que poderia dar as caras também. Ele poderia estar nessa entrevista coletiva aí ao lado do presidente, já que o presidente gosta tanto do seu Michel Alves, né? Adora tanto o seu Michel Alves. Poderia participar junto aí da coletiva, né? E que os repórteres também, né? Que vão participar dessa coletiva, eu tenho certeza que o Albert vai dar aquelas cutucadas, que saibam perguntar realmente, né? Se você traz jogadores aí que em 8 anos fizeram 2 gols, aquela história toda, como é que é feita a escolha desses jogadores? Se é pelo valor, se é pelo preço, né? Que o time tem dinheiro para comprar, se não tem, não compra realmente coisa boa, ou se é por vídeo, ou se é por empresário, enfim. Como é que são feitas as contratações no Guarani? Mas é lógico que o Michel Alves não vai aparecer aí, e talvez o presidente venha, né, Wagner? Um erro de avaliação, né, diga-se de passagem, porque se os caras não são do ramo, chega lá um empresário e fala, tem um fulano tal brilhando em tal time lá no Nordeste, ou tá saindo do Cuiabá. Lá no CSA. Traz o vídeo de um gol bonito. Então, aí, bom, o valor tá, vem aí por 15, 20 conto, vamos lá, vamos fechar. Agora, não sei se tem propina nisso, né, geralmente costuma ter, a gente não prova, mas costuma ter, né, tanto pro jogador, tanto aqui pra nós aqui. Então, enquanto prevalecer isso daí, o clube tentar tocar sozinho o futebol, não vai dar certo. Tem que transformar em SA para poder realmente ter maior investimento, maior investidores. Agora é SAF, né? A SAF, né? A maior capacidade de gerar renda, né? De gerar renda. É muito triste, né? Muito triste. Eu tava dando destaque aqui do time do ano passado. Você vê o time que jogou ano passado para esse, é desesperador. É outro time do Guarani. É outra... Parece que é outra equipe, enfim, né? É bem isso que o presidente falou. Enquanto o clube estiver na mão desses empresários aí, quem sofre é o torcedor, quem sofre é quem cobra. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, o Guarani meteu 5-2 no Operário, jogando com o Rafael Martins, Pablo, Thales, Carlão e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Pois é, tá aí. Isso já explica muita coisa, né? O nível. Pois é. Série A do Campeonato Brasileiro terminou lá no Rio de Janeiro. O Botafogo perdeu de virada para o Goiás por 2-1. Tá aí a Estrela Solitária também, torcedor da Estrela Solitária, triste com a derrota de virada para a equipe do Goiás. Aqui em Campinas não foi nem de virada, o Guarani tomou 3 cocos, 3-0 para a equipe do Operário. Fala, Wagner. Um banho de bola do Claudinei Oliveira em cima do Chamusca, porque todos se recordem, o jogo estava 1-0 e o Claudinei começou a mexer no time. Lembra o que eu disse aqui? Falei, ele não está satisfeito com esse 1-0, está vendo possibilidade de ganhar esse jogo por maior contagem ainda, né? O que ele fez? Ele tirou o Fernando Neto e pôs o Tomás, que é um jogador de ofensividade, ele é um meio ofensivo. A primeira bola do Tomás no jogo, gaveta, 2-0. Aí, 4 minutos depois... Felipe Saraiva. O Giovani, não, foi o Giovani, né? Giovani Pavani, isso. Giovani Pavani. É um outro que ele meteu no jogo. Exatamente, no lugar do Rafael Chorão. Também o nosso goleirão lá hoje estava aceitando tudo, né? O goleiro Vitamina bateu, tomou, né? É, verdade. 10 horas mais 15 minutos, 22h15 em Campinas. Fim de jogo aqui dos canais de futebol interior. Albert Cavalcante, situação de momento aí na sala de imprensa do Guarani. Albert? Estamos no aguardo, né, Claudinei Corsi? Nada ainda? Vamos vir aí. Tá certo. Nada. E os torcedores acalmaram um pouco mais aí, Albert? Estamos aqui escutando aqui, né, a sirene da polícia, porém, entretanto, não temos ideia do que está acontecendo. Tá certo, mas daí da sala de imprensa você visualiza o portão de entrada aí, tá tudo tranquilo aí? Ou o torcedor tá fazendo pressão ainda aí? O portão está fechado, né, no caso, né? Aquele portão. Agora eles colocaram placa, né? Antigamente era grade, né? Isso, agora tem placas. Mandaram um abraço para vocês, hein? Quem foi que mandou? Pois não. Washington Melo. Ele já sarou? Já sarou, Washington. E aí, Claudinei Corsi, firme e forte, hein? Fala aí, grande abraço. Grande Washington Melo. Aqui ao lado de Albert Cavalcante. Pelo amor de Deus. Anote aí na papeleta, hein, Albert? Não é fácil não, hein? Já cobrou já royalties por conta da papeleta. Tá certo, então. Muito bem, 10h16, não chegou ninguém por aí então, né, Albert? Nada. Nem previsão, ainda pode ser que demore um pouco a mais. Não, mas hoje nós vamos aguardar, nem que for até meia-noite, nós vamos aguardar aqui, nós vamos enrolar aqui para trazer a palavra, principalmente se o presidente for falar, né?
depois de um jogo como esse aí, realmente alguma coisa ele deve ter para dizer, né? Diz o Wagner aqui que ele veio para pedir desculpa. Eu já não sei se é só isso, não. Mas, em todo caso, já mandaram o link pra gente aqui da entrevista, viu, Albert? Já mandaram. Ótimo. Então vamos aguardar. Agora é só esperar agora o start. Tá muito bem. Então eu vou dar uma faturada. Enquanto isso, qualquer coisa você chama aí na linha interna, tá bom, Albert? Beleza, Claudinei Costa? Tá certo. Uma faturadinha aqui, a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. 10 horas mais 21 minutos é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado vexatório do Guarani. 3-0 para o Operário em cima do Bugre no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E nós estamos aguardando aqui, o Albert Cavalcante está lá na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa, aguardando, né, a presença do técnico Marcelo Chamusca e provavelmente também do presidente do Guarani, Ricardo Moisés, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Situação de momento aí na sala de imprensa, Albert Cavalcante. Estamos esperando, né? Estamos esperando ainda nada, não apareceu nem o técnico Marcelo Chamusca e também nem o presidente. Provavelmente iremos ver, né, se será uma entrevista coletiva ou só um pronunciamento, viu, Claudinei Costa? Corre o risco de ser só um pronunciamento. E o Chamusca nem falar?
E aí, vai? Pois é. Numa outra situação... Sacanagem, né? Não, numa outra situação, o presidente poderia vir, ou até o superintendente, ou sei lá, qualquer outro diretor, para dizer aqui, ó, entramos como um acordo e nosso Chamusca já não é mais o treinador. Não é o caso, que o Chamusca está com o seu segundo jogo no Guarani. Então possível, né? Ninguém vem para anunciar isso. Eu só espero que venham pedir desculpas e anunciar Do futebol contratações. brasileiro, presidente, você pode esperar tudo. A pergunta é que, Albert, você que está vivendo aí, né, os bastidores do Guarani, conversando com os companheiros da imprensa e aquela história toda, não corre alguma coisa de salários atrasados, alguma coisa desse tipo, Albert? Não, Claudinei Corsi, é só... Se caso isso foi dito, é boatos, pelo que Não a gente... foi confirmado por nenhum jogador, no caso, né? Exatamente. Porque, sabe, essas derrotas, Wagner, da maneira como elas acontecem, a gente acaba ficando sem saber, porque não dá para entender. Não dá para entender. Por mais que os caras sejam ruins, é demais, entendeu? É demais o Lucão do Break sair chorando do campo, entendeu? Copiosamente, amparado pelo técnico, pelos diretores do Guarani, por causa de um jogo. É patético, né? É patético, por causa de um jogo. Tudo bem que ele não fez nada, perdeu 2 gols, não deu passe, não fez o que devia fazer. Também não sei se ele está fora de posição. Você vê que quando ele vai ali fazer o papel de pivô, ele fez o papel de pivô ali muito bem. Ele fora da área, ele consegue proteger, ele tem certa ele habilidade. parecia o Pelé, né, como disse o Wagner Ferreira, né? Teve um lance que ele saiu de 2 marcadores e bateu. Então. Eu até pensei que a bola tinha desviado, né, em alguém e tivesse ido para a linha de fundo. Mas nas chances que o Lucão teve, né? são lampejos, porque nas chances claras que ele teve, não foram apenas um, hoje agora, foram pelo menos 3. O que eu observo também, não sei se o Wagner vê assim, ele está muito nos lados do campo, tentando montar a jogada. Ele teria que estar ali dentro da área, jogo, né? para receber a bola, entendeu? Se bem que ele recebeu de cabeça ali também e meteu para fora, né? Ele não recebe, ele sai da área para receber, não fica ninguém lá. Não fica ninguém lá. Um buraco. Aí o Júlio César ou o Bruno José cruza na área, não tem ninguém para conferir. Por isso que a gente vem falando aqui há muito tempo, que é muito jogador de beirada. E só pouco jogador beirada, não tem jogador pra conferir o lance, né? que vem ali de trás, por dentro, com a bola dominada, como o Lucão fez aquela hora que ele deu a batida. O Martim Palermo é um atacante que nunca foi bom, né? Palermo argentino, né? Perdeu 3 pênaltis uma vez pela seleção da Argentina, mas ele nunca saiu da área, ele nunca foi de sair da área. Por quê? Porque ele sabia que uma hora a bola ia sobrar pra ele ali. Uma hora, tiro da história do Boca, nunca saiu da área e numa situação dessa, o Lucas, Caldirei, quando o time é limitado, você tem que extrair alguma coisa disso de uma maneira estratégica. Sim. Você não deve se lembrar muito bem, mas em 78, quando o Guarani montou o time que acabou sendo campeão, ninguém imaginava que fosse dar no que deu. O próprio treinador veio da Caldense, treinador desconhecido. Aí monta um time com o Bozó fazendo um quarto homem pelo lado esquerdo, um Zenon que pegava a bola, jogava de costa pro lateral direito Miranda entrar, lateral esquerdo, aliás, né, Miranda. Os 2 zagueiros fixos por ali, saindo o lateral direito, o Mauro Cabeção, o Renato Edson Gomes. Então, o Zé Carlos, então tinha uma estratégia de jogo. O time não era brilhante, mas tinha uma estratégia de jogo e deu no que deu. Tinha um conjunto, né, Tinha um conjunto, bem montado, né? E agora, Wagner Ferreira, Wagner Ferreira, eu te falo o seguinte, para sua preocupação, o Guarani só joga domingo, hein? Uma semana para trabalhar, né? Tem uma semana de treinamento, Wagner Ferreira. Quem sabe vira esse jogo, né? Não há mal que sempre dure, né? Eu não sei, viu? Eu já não sei mais. Sinceramente, a cada jogo do Guarani a gente espera uma coisa e acontece outra completamente diferente. 2 jogos no Brinco de Ouro para recuperar, fazer 6 pontos. Fazer 6 pontos. Não faz nenhum. Fez um, né? Fez um. Perde 5. Quer dizer, a coisa realmente fica complicada. Muito difícil. E aí, Albert Cavalcante? Nada ainda, Claudinei Costa. Estamos no aguardo. Tá certo. Nada ainda. Não uma posição ainda. Estamos no aguardo, viu? Outra coisa também que eu recrimino, né? Eu recrimino esse tipo de atitude dos times, né? É um desrespeito para com os órgãos de imprensa, né? Que cobrem o time, né? Que estão ali no dia a dia, que estão cobrindo, que estão transmitindo jogos. Quer dizer, é um despropósito isso aí de fazer, olha, que hora que o jogo terminou? 8, 8h45, 9, 9h45, vai no máximo 10 para as 10, 5 para as 10. Já são 10h26.
Já tem meia hora que os caras não aparecem ninguém para dar uma satisfação. O assessor de imprensa está por aí ou não, o Albert? O Carlos Rodrigues? O Carlos Rodrigues está por aí? Está sim, mas ele está indo e voltando. Já perguntamos para ele se tem a demora. Está tendo uma reunião lá dentro de portas fechadas e ninguém sabe o que vai acontecer. E outra coisa, né, o Wagner Ferreira, fazer reunião agora, depois do jogo, depois de tomar 3-0 do Operário, ficar... Em casa. Em casa, estando na 20ª colocação do campeonato, Wagner, vai resolver fazer reunião agora? Pois é, eles entendem a imprensa como inimiga, vamos chamar assim, entre aspas, né? Porque não está do lado deles. Estão esperando lá para cacete em cima, né? Não vai ser para jogar flores. Então eles estão naturalmente resolvendo o que vamos falar para a imprensa. Será que eles ficam pensando assim, Wagner, vão demorar um pouco, quem sabe eles desistem e vão embora? Mas não vamos largar o osso, não. Como o Claudinei falou, nem que fosse para esperar até meia-noite, nós vamos ficar aqui. Eles estão decidindo quem vai falar, o que vai falar, o que vão falar exatamente. E como falar. Porque senão eles não saem do brinco de ouro. Ô, Wagner Ferreira, então, o Albert fica com o canal aberto lá, vamos adiantando a nossa pauta aqui. Ô, Felipe Marques, vamos para as notas do jogo, Felipe. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E as notas do jogo aqui nos canais de Futebol Interior, no nosso fim de jogo, é do nosso comentarista Wagner Ferreira. E eu começo com o goleiro Kozlinski, Wagner. Eu não sei se as bolas que foram muito bem colocadas ou ele é que estava mal posicionado nos 3 gols. Porque o chute do Silvinho, de fora da área, um tapa que ele deu no canto, o goleiro com a envergadura dele poderia ter chegado na bola, não chegou. No segundo gol, então, parece que a bola bateu até na trave, né? Deu um desvio na trave no chute do Tomás, entrou. Chute muito bem colocado, e ele adiantado. E no terceiro gol, então, a mesma forma, parece que foi uma cópia do segundo, só que foi do lado de cá. Então, por essas e outras, um goleiro que não pega pênalti, que sai mal do gol. E a bola de fora da área tá entrando? Então eu acho que não deve levar uma nota muito grande, não. Vai ficar com uma nota 3 o nosso Kozlinski. Nota 3 para o Kozlinski. E o Diogo Matheus, que, diga-se de passagem aqui, Wagner, acabou sendo expulso a 14h30 do segundo tempo. Então, um jogo onde o Guarani precisava muito dos laterais. Porque o Operário veio congestionado, com 3 ali na zaga, né? O Thales, o Alemão e o Renier. E mais ainda, voltando o Ricardinho, voltando o Fernando Neto. Então era uma floresta de pernas ali, sem espaço para jogar. E o Guarani não teve uma válvula de escape, nem pela direita, nem pela esquerda. E teve ainda, né, como agravante, a expulsão. Ali acho que foi o último recurso dele, não poderia ter feito outra coisa, né? Ele perdeu na corrida, por trás, fez a falta, o árbitro corretamente, cartão vermelho, expulso. Então, por essas e outras, 3 para o Diogo Matheus. Tá muito bem, a rapaziada continua com a gente aqui no Face, no YouTube, Futebol Interior, no FI, pois não, Albert? Presidente Marcelo Chamusca. Ok, vamos ouvi-lo então, tá na coletiva aqui. Robert, o melhor posicionamento é que a gente não está ouvindo nada. E o link não está no ar. E agora, Claudinei? Sumiu tudo. Tá ouvindo alguma coisa, Claudinei? Nada. Estamos ouvindo você, mas o som da entrevista, nada. Agora abriu o link, vamos lá. Queria pedir desculpas à nação bugrina pela situação que a gente está vivendo. É uma situação inaceitável e não vai faltar esforço nem da diretoria, nem do departamento de futebol, nem dos jogadores para a gente tirar o Guarani dessa situação. Então, em primeiro lugar, desculpa à nação bugrina, é inaceitável isso e a gente vai reverter essa situação. Em segundo lugar, falar para todos, quando eu assumi, o Guarani também estava na zona do rebaixamento, a gente tinha ali inúmeras dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, e é nesses momentos de adversidade, nesses momentos de dificuldade,
onde eu sou mais forte, onde eu tiro forças e para reverter essa situação. Então, Nação Bugrina, pode confiar, tem gente séria aqui trabalhando e a gente vai mudar essa rota que a gente está e resgatar aí as vitórias que tanto a torcida do Guarani merece. Me coloco à disposição para todo esclarecimento e junto com o professor Chamusca aí também responder a pergunta de todos. Presidente, as rodadas vão passando, né? O Guarani vai se afundando cada vez mais na zona do rebaixamento e um dos mais criticados é o Michel Alves. Como que está a situação do Michel? Ele permanece no cargo, tem o respaldo da diretoria. Neste momento também a comissão técnica tem o respaldo do CA? Sim, tanto o Michel Alves quanto a comissão técnica tem sim o respaldo do Guarani. O Michel já está há mais tempo aqui no clube, mas o Chamusca chegou agora, se eu não me engano é o terceiro jogo dele. A gente tem que ter sim uma sequência, tem que ter tranquilidade, que as coisas vão acontecer e a gente vai sair dessa situação. Presidente, o Giovani ele deu uma declaração na saída isentando não só a comissão técnica de agora, passada, como também a diretoria. Como partilhar esse momento do Guarani? O último colocado, uma vitória na competição, como ir junto, buscando uma vitória? Tem muitas rodadas ainda, como ser parceiro nesse momento difícil do Guarani? Assim, agora não é o momento de achar culpados ou apontar os erros, né? É momento de união do grupo. Vocês não sabem, mas ontem à noite a gente estava reunido aqui, tanto o Conselho Gestor, o CA, quanto o Departamento de Futebol e os jogadores. A gente teve uma conversa ontem, fizemos um trabalho também. Então, assim, é um momento de união e o responsável por toda essa situação sou sempre eu, que sou o presidente, estou à frente disso. E é a gente ter tranquilidade, cabeça no lugar, se unir mais, se tiver que trabalhar dobrado, trabalha mais e a gente vai sair dessa situação. Boa noite, presidente. Victor Freitas, Bugricast. O senhor disse em diversas ocasiões com convicção que esse time brigaria pelo acesso. Hoje o time é lanterna com apenas 9 pontos. O senhor ainda acha que o Guarani vai subir? E por que o senhor disse que essa equipe brigaria pelo acesso e agora a equipe está aí na lanterna do campeonato? Vamos lá. Quando a gente começa a montar essa equipe, no começo do ano, a gente vai para a pré-temporada. E ali a própria comissão, à época, já tinha apontado para a gente que a gente tinha mudado de patamar, que a gente tinha mais opções, o elenco estava mais completo. A gente passou a acompanhar os treinamentos e demonstrava que a gente teria um time mais competitivo do que o ano passado. Infelizmente, a gente começa muito mal o Campeonato Brasileiro. As coisas não estão acontecendo conforme o planejado, mas eu confio muito nesse elenco. Sei que a nossa briga não é hoje pelo acesso, e sim por sair primeiro da zona do rebaixamento, e é isso que a gente vai fazer num primeiro momento. Presidente, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Eu quero saber o trabalho da diretoria em relação a reforços, até porque o Guarani está neste momento na zona do rebaixamento da Série B. O Guarani não medirá esforços, tá? A gente está muito seguro financeiramente. A gente já vem nos últimos meses pagando todo o staff do Guarani, todos os jogadores e funcionários na primeira semana do mês. Então a gente vem muito seguro financeiro e a gente tem sim condições de reforçar o que for necessário para o Guarani sair dessa situação. Se tiver que contratar 1 ou 10, se tiver que fazer trocas, a gente não mede esforço e vai fazer o que tiver que fazer para superar essa situação. Albert Cavalcante, Canais do Interior. Presidente, a montagem do elenco, você pode afirmar ou até mesmo comentar, houve um erro nessa montagem do elenco, pensando em até mesmo no Campeonato Brasileiro, que é tão longo, com algumas peças, alguns jogadores um pouco mais experientes e não estão demonstrando para que veio? Se você analisar pelos resultados e pela situação da tabela, com certeza você vai falar que o time tem alguns erros na montagem do elenco. Olha que você analisa individualmente os atletas, eu não vejo isso. E questão de ajuste só, a gente vai reverter, afirmo novamente essa situação. Boa noite, presidente. O senhor disse que o Guarani não vai medir esforços aí, para sair dessa situação. O senhor está disposto a fazer o quê? E o próprio Chamusca falou aí na entrevista passada, vai ter que ser com esse elenco aí até o dia 18, tem a questão da janela. O senhor já tem alguma outra opção, para de repente trazer jogador agora de imediato? Ou que tipo de esforço o Guarani vai fazer, além de contratar jogadores? O que é possível fazer, para reverter esse cenário? A gente vai fazer o que for preciso, sem limites,
desde contratação de jogadores até, se precisar, concentrações duplas, reuniões diárias com os atletas, debater com o CA, debater com o departamento de futebol e encontrar o caminho certo do Guarani. Boa noite, presidente. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria saber qual setor vai ser prioridade nessa janela do meio do ano, se tem um setor, é claro, de prioridade. Na verdade, não tem um setor de prioridade. Onde for preciso, a gente vai atuar, independente do número de atletas, que se a gente verificar que é necessário trazer, se tiver que trazer, a gente vai trazer no momento da janela. Uma estrutura para estar na lanterna da Série B era para a gente estar brigando na parte de cima. Eu também estou muito revoltado com a situação. E, assim, não tem ninguém que defenda mais o Guarani do que eu, que abri mão da minha vida para passar aqui 12 horas por dia trabalhando para mudar a história do Guarani. Então, sofro junto, fui torcedor de arquibancada e afirmo, já saímos, já superamos isso uma vez e vamos superar de novo. Chamusca, Washington Mello, Rádio Central. Não poderia ser diferente, né? Você é totalmente abatido em função do resultado. Agora, nesses 3 jogos, o que deu para você extrair do elenco, o que dá para ter de perspectiva na sequência do campeonato, porque são 3 jogos sob o seu comando, apenas 1 ponto conquistado. O que fazer diferente daqui para frente para que o Guarani volte a vencer, Chamusca? Boa noite, Washington. Não é que eu esteja, na verdade, eu estou muito chateado como todos, e o torcedor tem toda a razão. Qualquer reclamação que o torcedor fizer nesse momento, ele está coberto de razão, pelo resultado, pelo que aconteceu no jogo hoje. E eu tenho procurado, foi a minha primeira derrota aqui no Brinco, comandando o Guarani. Isso também, em algum momento, a gente iria perder, ninguém fica invicto a vida toda. Mas a forma como a vitória foi construída, isso realmente nos deixa muito chateado, preocupado com o momento do clube. Agora, eu fui contratado pelo presidente, pela diretoria, para vir aqui ajudar o Guarani nesse momento a sair dessa situação, que, na verdade, quando eu cheguei, o Guarani já se encontrava nessa situação. E acredito muito, um treinador que tenha sempre assumido clubes em situações ideais, muito pelo contrário, já assumi em situações bem difíceis, como é a situação do Guarani hoje. Então, eu estou preparado para, junto com a diretoria, sem medir esforços, tentar trabalhar para que a gente possa ter melhores resultados e sair dessa situação difícil que era extremamente constrangedora e está incomodando todos nós. Professor, o Guarani, ele tem o mesmo elenco que chegou na semifinal contra o Corinthians, fez uma boa partida, estreou bem no primeiro tempo contra o Sport, fez um primeiro tempo razoável diante do Grêmio. Como trabalhar isso? Os jogadores estão talvez um pouco enviesados de um esquema tático, tem como fazer algum tipo de mudança, ou é mais uma confiança, dá mesmo um respaldo para o elenco do Guarani? Não, eu acho que está muito mais relacionado a algumas questões emocionais do que a parte tática do jogo. Eu sei que falar sobre isso agora não tem o mínimo fundamento, mas se você pegar os números do jogo, o resultado foi totalmente enganoso para o que aconteceu durante o jogo, né? Foram 21 finalizações contra 10, 16 só no segundo tempo, a gente jogando 35 minutos com o jogador a menos, 12 finalizações de dentro da área, 7 escanteios contra 1. Então, esses números agora não têm fundamento nenhum, mas é uma realidade. Então, você me perguntou de tática, a gente vai analisar. E a gente já está treinando, eu até respondi isso antes do jogo, já treinamos uma alternância de sistema para ser utilizado durante o jogo, que acabou pela expulsão, o jogo ficou atípico, eu acabei não utilizando, mas eu penso sim em mudar e a gente vai trabalhar para, durante esse processo, a gente ter mais possibilidades e poder ter uma alternância para determinados jogos de acordo com o adversário. Chamusca, boa noite. Boa noite. O Guarani há muito tempo joga num 4-3-3, desde antecessores do trabalho do senhor. Há alguma possibilidade do Guarani jogar num esquema diferente? E por que esse certo comodismo em jogar sempre com a mesma formação? Não existe comodismo nenhum, na verdade. O que existe é que quando o treinador chega durante a temporada e tem pouco tempo de trabalho, não adianta você sair mudando tudo, que você não vai conseguir implementar essas mudanças, e aí vai piorar, né?
Quando eu cito os números, é para embasar o que eu estou falando. Agora, eu já estou treinando, acabei de falar, vocês não têm acesso ao treino, realmente, vocês não devem saber, mas eu já estou treinando uma alternância de sistema, porque eu penso que a gente tem que ter, independente se o time conseguiu ser vitorioso ou ter sucesso jogando no 4-3-3. Eu trabalhei em várias equipes diferentes, com vários sistemas, tive êxito já jogando com linha de 5, já tive êxito jogando em 4-4-2, já tive êxito jogando em 4-2-3-1, então eu não tenho um sistema preferido. A característica dos jogadores é que vai definir o sistema que a gente vai utilizar. Só que, com pouco tempo de treino, você chegar e sair mudando tudo, também não é a solução. Então, o que é que a gente está tentando fazer? É manter mais ou menos uma base de equipe com os jogadores cada um dentro da sua posição, e a partir daí a gente já está treinando algumas alternâncias. Chamusca, boa noite. Caio Almeida, Jovem Boa Pan noite. Campinas. Chamusca, nesse momento que vive o Guarani de pressão, o melhor cenário é jogar fora de casa para não ter a pressão da torcida como foi hoje? Não, para mim, eu falo com meus jogadores sempre, pressão é privilégio. Se você está sendo pressionado, é que você está trabalhando num clube como o Guarani, que tem torcida, que tem camisa. Então, pressão é privilégio. A gente está acostumado com pressão. O que é ruim é estresse. Pressão não, pressão faz parte do nosso trabalho. Continuar acreditando que a gente pode reverter. O próximo jogo é fora de casa, a gente precisa ganhar o próximo jogo, que vai ser contra um adversário difícil, um jogo difícil também, mas continuar acreditando que o Brinco de Ouro é o nosso mando de campo e a gente tem que ganhar aqui dentro do Brinco de Ouro também. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Boa noite, Marcelo Chamusca. Boa noite. Mais uma vez, o Guarani, né, teve a posse de bola, criou oportunidades, o Vanderlei evitou vários gols, né? Agora, como você disse, né, o treinador é o facilitador para que essas chances, né, para que a vitória venha. Hoje, o que o Guarani precisa para ter a consistência, e mesmo quando você disse, você trabalharia com jogadores como uma instituição financeira, né? O Banco Marcelo Chamusca. Os créditos e os débitos, como é que estão os jogadores em relação a isso? Análise permanente em todos os jogos em relação ao crédito e o débito. Hoje tem muito mais débito do que crédito pelos resultados. Não adianta a gente falar de performance se não tiver resultado. A gente precisa hoje de resultado. Tá? Em algum momento a gente pode até não performar, mas tem que ganhar os jogos. Isso não vem acontecendo. Em relação a... Você fez duas perguntas, não foi? A consistência... Hoje o jogo teve momentos que foram cruciais no aspecto emocional de uma equipe que já está fragilizada pela sequência e a falta de resultados, que foi a gente tomar o gol, tendo o controle total do primeiro tempo, em apenas uma finalização do adversário. Tá? Esse foi um momento crucial, mas a gente conseguiu no vestiário retomar a confiança dos jogadores e voltar muito bem. Os dois inícios foram muito bons, o início do primeiro e o início do segundo. Aí a gente tem um pênalti, a gente erra esse pênalti, não se abate com o erro do pênalti, porque quando você joga 35 minutos e finaliza 16 vezes, é sinal que o pênalti não lhe trouxe um dano muito grande no aspecto emocional. O que nos abateu de verdade? O segundo e o terceiro gol. A partir do segundo gol, aí o time realmente, no aspecto emocional, caiu muito, perdeu consistência, perdeu organização, não tinha muito o que fazer, porque a gente precisava empatar o jogo, então não adiantava eu colocar o time para trás, a gente teve que segurar um pouquinho ali, só tinha uma substituição, só tinha mais duas paradas no segundo tempo, então tudo que a gente tentou fazer foi que a gente pelo menos conseguisse empatar o jogo, e não seria bom o empate, mas seria muito melhor do que a gente perder da forma como a gente perdeu. Chamusca, muito boa noite. A minha pergunta vai ser a respeito do Lucão. Você pede para ele sair bastante fora da área, sendo que ele é um centroavante, sendo que você tem jogadores de lado, que é o caso do Iago, o caso do Bruno José. Você pede para ele estar fazendo isso ou não, sendo que ele é um centroavante? Não, o Lucão tem uma característica de 9, mas de área. Só que tem alguns momentos, principalmente, se você levar em consideração o aspecto tático em relação à formação do adversário. Em alguns momentos, para a gente tirar um dos três zagueiros um pouco da linha e abrir espaço para entrar a bola de profundidade nos jogadores mais rápidos, no caso do Bruno José, do Iago, do Júlio César, é preciso que o atacante faça um movimento de jogo apoiado, como a gente chama, para abrir o corredor central e você poder encaixar
um passe, como entrou várias bolas no segundo tempo ali. Mas todas as vezes que, por exemplo, os laterais chegaram em construção pelo lado, o Lucão teve dentro da área. Se você pegar a maioria das finalizações, 2 de cabeça, ele estava dentro da área. Então, essa saída dele, não é que a gente peça ao Lucão, é uma estratégia para você abrir espaço por dentro para que as bolas entrem na profundidade. Só que em todas as bolas que se deu jogada de lado, o Lucão estava posicionado dentro da área. Essa saída que você colocou aí, ela não foi danosa para a equipe nesse aspecto, porque ele foi um dos caras que mais finalizou dentro da área. Boa noite, Chamusca. Boa noite. O Guarani continua criando muito, né, desde que o campeonato começou, e mais uma vez é um dos piores ataques do campeonato. Queria saber o que você quer fazer realmente para consertar esse problema, sendo que os intervalos das partidas da Série B são muito, muito curtos. Então, cara, desde que eu cheguei, que eu tenho investido muito nessa fase do jogo, e tenho falado sempre na questão do acabamento da jogada, né? Da gente tomar melhores decisões, quando tiver em superioridade numérica, tomar uma decisão mais qualificada, ter uma última bola mais qualificada. Eu tenho investido, desde que eu cheguei, muito em situações de treino, para a gente poder transferir para o jogo. Até agora, na prática, a gente não conseguiu. Tem algumas questões que não é só a questão de você treinar a parte técnica e tática do jogador e treinar a tomada de decisão, que também está relacionada com a parte emocional do atleta. O cara fica mais ansioso, às vezes precipita a tomada de decisão. Então, o trabalho do treinador é tentar melhorar nessa última parte, no último terço do campo, para que o Guarani não continue sendo a segunda equipe com maior número de finalizações dentro do gol, mas a pior ataque do campeonato. Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Diante dessa declaração, né, do presidente que não vai medir esforços, né, para tirar o time dessa situação, de que maneira você se encaixa nisso? Você vê necessidade de reforços? Né, o que você pretende pedir para o presidente, né, para o conselho de administração, para, de fato, todos saírem dessa situação? Então, tudo que o presidente falou aqui, eu endosso e concordo 100%, que eu estou vivenciando todos os dias aqui com ele, dioturnamente no clube. Estou vendo o esforço que a diretoria está fazendo, não mediu nada desde que eu cheguei aqui, 100% daquilo que eu pedi ao presidente, ele conseguiu executar para ajudar e ajustar da melhor forma o trabalho. Nós vamos ter agora, no próximo mês, uma possibilidade de pontuar em algumas posições. Tenho certeza que isso é uma situação que a gente vai debater internamente, vai analisar. A análise de performance, ela é permanente, é jogo a jogo, é toda semana, em todos os momentos. Mas tenho certeza que, eu não tenho dúvida nenhuma que o que precisar fazer para tirar o Guarani dessa situação, a diretoria vai fazer e a gente vai buscar as melhores soluções para que primeiro a gente possa sair dessa situação, para depois almejar um posicionamento, uma posição um pouco melhor na competição. Agora eu não posso externar, a gente vai precisar contratar, vai precisar pontuar, isso é claro, não existe dúvida, até na outra entrevista eu falei em relação a isso, mas eu falar agora de deposição e externar isso, eu acho que não é um momento interessante para que a gente possa fazer. Obrigado, boa noite a todos. Muito bem, Albert. Está aí, então, finalizada a entrevista coletiva. Albert, o seu destaque final aí da sala de imprensa do Brinco de Ouro da Princesa, Albert. Claudinei Corsi, que coisa, hein? Valeu a pena esperar, não foi, Claudinei Corsi? Ah, sem dúvida. Não esclareceu muita coisa, porque presidente que não vai medir esforço, né? Vai contratar nem que for 10 jogadores. Vamos aguardar. Mas então, fique à vontade aí para o seu destaque final, Albert. Mas como ele disse, não houve erro na montagem do elenco. Houve, mas não houve, né? Assim houve, mas não houve. Isso, exatamente. Bom, o Guarani, né? O próximo jogo, o Guarani é contra o Novo Horizontino fora de casa, hein? Dia 12, dia dos namorados, hein, Claudinei Corsi? Às 11 horas da manhã, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. E o Guarani está na zona da degola, na última posição, Claudinei Corsi. Última posição, quando eu saio para fora da sala de imprensa, não há torcedores na frente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, tudo em silêncio, tudo calmo, assim como foi o fim da partida, viu, Claudinei Corsi? Totalmente diferente, né, como foi o fim da partida. Aqui nós vemos aqui nossos amigos de imprensa todos saindo, cabisbaixos, alguns funcionários do Guarani, e assim vai fechando, né, vai ficando com a lanterna na mão, viu, Claudinei Corsi?
Tá muito bem. Albert Cavalcante, um grande abraço para você, ótima noite, um bom retorno aí para sua residência e até a próxima, Albert. Estaremos de folga no próximo domingo, né, Albert? Não entendi, Claudinei Cosse? Estaremos de folga no próximo domingo. Exatamente, estaremos de folga, então, para todos aí, um feliz Dia dos Namorados, bem antecipado, hein? Estarei, mas... E, por favor, não se esqueça do meu pedaço de pizza, que eu estou chegando nos estúdios. Eu quero mandar um abraço para todos aí da bancada Verde e Branco. É um prazer imenso estar junto com vocês. E já que você não vai estar aqui, não estará aqui no domingo, dia 12 de junho, né, Dia dos Namorados. Exato. Como é que é o nome da esposa mesmo, Albert? A Daiane Bracalento, olha que mandou a mensagem. Isso, a Daiane. Faça então a sua declaração para a Daiane, já para o Dia dos Namorados, Albert. Ô, Felipe Marques, solta um som aí. Não pode, porque não daí pode? cai Vai dar copyright, hein, Albert? Ah, é verdade. Então canta aí, Lucas. Eu cantar? Você tá de brincadeira. Eu vou fazer um fundo aqui, você faz a declaração, tá bom? Por favor, Claudinei Cosse. Daiane Bracalento. Todo esse tempo que estamos juntos, eu quero agradecer a você por me dar, né, um filho maravilhoso, construir uma família linda e maravilhosa com muita saúde e com muita paz. Tá muito bem. Eu prometo que eu não deixarei a louça suja e também irei guardar meus sapatos quando eu chegar em casa. Eu te amo. Albert Cavalcante. Um grande abraço, até a próxima, Albert. Abraço, até a próxima. Tudo de bom. Tá aí, Albert Cavalcante reportou direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa a entrevista coletiva dupla, né? Do técnico Chamusca e do presidente Ricardo Moisés. Já o Wagner vai falar, mas, ô Wagner, vamos fechar aqui as notas, né? Rapidinho aqui, para a gente poder comentar a respeito da entrevista. E daqui a pouco eu vou liberar também o nosso Lucas de Souza aqui, né, com a ficha técnica, porque afinal de contas ele tem que ir lá pegar a pizza, né? Ô Wagner, nós estávamos falando do Diogo Matheus, a nota dele. Nós demos 3, né, para o goleiro Kozlinski, 3 para o Diogo Matheus, que além de tudo foi expulso e não joga lá em Novo Horizonte. Ronaldo Alves, nota 5. Mesmo porque a dupla de zaga do Guarani não foi exigida. Veja bem, os chutes tudo de fora da área. Então não teve bola cruzada, não teve escanteio, não teve levantamento que eles tivessem alguma culpa. Então, nota 5 pro Leandro Castan e olha, eu já vou emendar, 5 pro Ronaldo Alves também. 5 e 5. E o Ronaldo saiu por contusão, né? Entrou o Hernando, 26 do primeiro tempo. Ficou do mesmo tamanho, 5 para ele também. 5 também. E o Matheus Pereira? Nota 4. Quando o Guarani mais precisou de um lateral, como precisou também do Diogo Matheus, ele não estava lá para ajudar. 4 pro Matheus. Índio não estava mal no jogo, não. Bom primeiro tempo, mas no segundo caiu quando o Guarani precisava mais de alguém mais ofensivo. Não é esse o Índio, não é esse cara. Mais para desarme, né? Como primeiro volante. Nota 5 para ele. Entrou no lugar dele o Lucas Ramon, a 22 do segundo tempo. Uma alteração interessante, né? Temos que concordar, porque já que precisava apoiar, o Guarani precisava de jogada pela beirada para fazer o Lucão do break jogar. E o Lucas apoiou? Entrou bem, apoiou. Ele não entrou como lateral, não. Ele entrou como ponta direita. E jogou lá na frente. Nota 9 para ele? Não, nota 6, né? Porque 6. Também não é da posição. Ele entrou ali numa estratégia ali que tentou 1-0 Chamusca. 6 para o Lucas Ramon, que deve ser o titular no jogo de Novo Horizonte. E o Rodrigo Andrade? Então, vai ficar com uma nota 6. Me parece que é o melhorzinho do Guarani aqui pelas notas. E aguentou o tempo todo. Ele é bom no desarme, tem um arranque. Mas hoje não o melhor até agora é o Lucas, né, Ramon? Porque ele entrou 22 no segundo tempo, teve nota 6 também. Exato, nota 6 para o Rodrigo Andrade também. E o Giovanni Augusto? Tá que devendo, perdeu o né? pênalti? Tá devendo, perde pênalti, se esconde um pouco do jogo, quando ele deveria ser o protagonista, né? Vai ficar com uma nota 4, acho que até muito na opinião de alguns torcedores. E entrou no lugar dele o Silas, a 43 do segundo tempo. Não sei para que essa alteração, não entendi absolutamente nada. É porque estava cansado, Wagner. Faltando 3 minutos para acabar. Tá bom, vai, sem nota pro Silas. Sem nota. O Iago, nota 3 para ele. Teve até um começo bom de jogo, né? Alguns lampejos lá pela ponta. Parecia que ia, né, Wagner? Pela ponta direita, parecia que ia, mas não foi. Não foi. Não acabou fundo, não. E o Júlio César, que entrou no lugar dele no intervalo. Melhoras, né? Melhorou um pouco o setor por ali, porque o Júlio César tem mais categoria, tem mais repertório.
mas também ficou devendo. Tem alguns chutes a gol, de longe e tal, mas está muito congestionado o Operário, então também não conseguiu muito êxito. Mas foi melhor que o Iago, nota 5. Lucão do Break, Wagner Ferreira, que saiu chorando copiosamente do gramado do Brinco de Ouro É hoje. uma cena patética, né, que a gente observou no final do jogo. Talvez não. Bom, até que a gente saiba o porquê, né? Sei lá, de repente o cara recebeu uma notícia de família, ou sei lá o quê. Porque pelo jogo em si, tudo bem, você perdeu por 3-0, ele perdeu o gol feito e tal, mas não é pra tanto, né, Wagner? Não, ele saiu ali fazendo uma da média com a torcida, né? mise-en-scène. Eu senti. Mise-en-scène, né? Mise-en-scène. Eu senti a derrota, senti Chique, toquei hein? em prantos. Chique. Foi isso. Nota 2 pra ele, tá? 2. Pelo show. Jesus. Bruno José, Wagner Porque ele Ferreira. a gente podia até alegar, não fez absolutamente nada. Chances ele teve. Ele teve. Teve no mínimo 3 cabeçadas, chutou de fora da área. 8 minutos do primeiro tempo, então. recebeu de Giovani, né, um cruzamento, ele meteu de cabeça por cima. Logo em seguida, 13 minutos, Lucão, um chute de esquerda por cima. Por cima também. Aí, que mais? No primeiro tempo foi só. No segundo, ele teve a 34 minutos, Lucão Aquele lance que ele tirou 2 da marcação e bateu de fora da área. Então é 3 chances não aproveitadas. Nota 2. Nota 2. E o Bruno Joseph. É outro também que veio, Bruno né? Joseph. Veio do Cruzeiro. Se fosse bom, o Cruzeiro não largava o cara. Pois é, nem ele nem o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, o cara leva um bom, manda um ruim pra cá. Troca justa. Parabéns, Guarani. Mandaram o melhor lateral esquerdo do campeonato do ano passado pra trazer o Matheus Pereira. Ó, top, hein? Muito bom. Bruno José, nota 3. Deixa eu ver se tem alguma anotação Aí mandam aqui. o Bruno Sávio lá pro Bolívar, na Bolívia, e trazem o Bruno José. Nas chances de gol aqui, não menciono nenhuma vez o nome do Bruno José, salvo eu tenha me esquecido. Brincadeira. Não aconteceu nada com o Bruno José. E entrou no 3. lugar dele o Ronald. Pior ainda, pior que ele. Nota 2 porque ficou... Sai Bruno José, entrou. Ele ficou perdido, ele ficou perdido ali entre o Lucas Ramon. Ele dividiu o espaço com o Lucão do Break. Ficou ali, mas sem função ali. Nenhuma. Quando precisou dele, alguma jogada em linha de fundo, se embaranou todo. Nota 2 pro Ronald. Legal. Marcelo Chamusca, Wagner. Olha, hoje ele levou um baile, né, do nosso amigo lá, o Claudinei Oliveira. Ele veio com 3 zagueiros, reforçou o meio campo ali com o Ricardinho, Rafael Chorão. Não, o Rafael Chorão jogou um pouquinho mais à frente. Fernando Neto. E complicou pro Guarani, sem espaço para jogar. E o Chamusca, não tendo repertório para quebrar esse esquema, acabou sucumbindo. Vai ficar com uma nota 4 o nosso Chamusca. Não que tenha escalado errado, porque escalou o que tinha de melhor no momento, escalou né? o que dava para escalar, né? Agora, se o time não ajuda também, aí ele não vai fazer milagre. Nota dele? 4. 4. E o jogo, Wagner? O jogo não foi mal, não, né? O Guarani deu uma pressão no começo, o Operário, poucas chances de gol, né? No primeiro tempo, fez o gol e um chute do Ricardinho só. No segundo foi feliz, né? Os 2 chutes que foram pro gol entraram. Um jogo de 3 gols, não foi mal, não. Uma nota 6 pro jogo. Nota 6 para o jogo. E o senhor Maguielson Lima Barbosa, o árbitro da partida, Wagner? Ele é do Distrito Federal, né? Ele é professor sabe do quê? Educação Física. Pô, como é que você sabe? Adivinhei. Acertou em cheio. E ele apitou um jogo do Guarani na temporada passada. Wagner, não aparece nenhum professor de matemática, né? Nem de geografia. Geografia, ciências, história. História. Não, é porque é gente da área esportiva. Está mais afeito, né? É mais a profissão. Como é que é? Afeito? Afeito Tá cheio das palavras chiques hoje o Claudinei, hein? Brincadeira. Não, esse Maquielson apitou uma vitória do Guarani lá em Londrina no ano passado. O Guarani de 1-0, ele foi o árbitro. O Lucas Costa Modesto. Tá cheio de Lucas hoje, hein? Rapaz do céu. Ele é diretor de esportes. E o tal de Leí Souza Silva, funcionário público em Curitiba. Quando o Guarani ganhou de 5-2 no Couto Pereira, ele era um dos bandeiras. Mas sem comprometimento nenhum no resultado. Expulsou corretamente o Matheus. O Matheus. O pênalti foi bem marcado. Sim. Pena que o nosso Giovani não aproveitou. Então nada a reclamar da arbitragem não. Você tem que dar uma nota 6 aí para arbitragem. E acho que ficou de bom tamanho, Claudinei Corsi. Tá muito bem. Wagner Ferreira daqui a pouquinho vai falar da entrevista coletiva do Chamusca. São 11 horas mais 1 minuto
Ô Felipe Marques, vamos com a ficha técnica do jogo em nome de Betmaster. Betmaster está com a gente aqui também, patrocinando a ficha técnica do jogo. Em 10 segundos, o Lucas de Souza confere a ficha técnica. Apostas em futebol tem que ter vibração. E a Betmaster entra em campo. Ganhe R$500 em bônus de boas-vindas. E mais R$32 em apostas grátis. Registre agora e pague com Pix. Betmaster, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Talvez eu mais otimista, torcedor do Operário, esperaria um resultado como esse, 3-0 lá no Brinco de Ouro da Princesa. O fantasma assombrou o Bugrão. Guarani de Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, depois Hernando, que entrou aos 24 minutos porque o Ronaldo Alves saiu machucado, Leandro Castem, Matheus Pereira. Indo depois Lucas Amon, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, depois Silas, na frente Thiago, depois Júlio César, Bruno José, depois Ronald e Lucão do Break. Ainda na reserva, o técnico Marcelo Chamusca teve Rafael Martins, o João Vitor, Eliel, Vitinho, Marcinho, Lucas Minuto e Maxwell. Pelo lado do Operário, o técnico Claudinei Oliveira mandou a campo Vanderlei, Thales, Renier e Alemão, Alemão depois Felipe Garcia, Fernando Neto depois Tomás, Ricardinho, Fabiano e Arnaldo, Rafael Chorão depois Giovanni Pavani, Silvinho depois Felipe Saraiva e Paulo Sérgio depois Júnior Brandão. No banco de reservas, o Claudinei Oliveira tinha Simão, Lucas Mendes, William Machado, André Lima, Rafinha e Rafael Oller. Gols no primeiro tempo, Silvinho foi para a rede aos 38, no segundo tempo Tomás aos 39 e Giovanni Pavani aos 43, placar final 3-0 Operário. Arbitragem, Maguelson Lima Barbosa do Distrito Federal, assistido por Lucas Costa Modesto e Leí Souza Silva. Quarto árbitro do jogo, Adriano de Assis Miranda, e o senhor Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais, árbitro FIFA, foi o responsável pelo VAR. Público, 2.206 pessoas, para uma renda de R$ 27.540. Campeonato Brasileiro Série B 2022, 11ª rodada. Dia 6 de junho de 2022, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Segunda-feira, né? Segunda-feira, não é sábado não, viu? Segunda-feira daí a ficha técnica completa de Guarani 0, Operário 3. Legal, para a Betmaster, você precisa conhecer o site. Entre e veja todas as vantagens. Lucas, um grande abraço, muito obrigado pela transmissão. Opa. E para você uma boa transmissão no próximo domingo, viu, Perfeitamente, Claudinei, agradeço mais uma vez pela oportunidade, a honra de estar aqui nos canais Futebol Interior, juntamente ao Wagner Ferreira, Felipe Marques, Albert Cavalcante também lá no Brinco de Ouro, e a você que nos acompanhou, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, fui! Legal, este Lucas de Souza que transmitiu a partida aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já, na volta, Wagner Ferreira analisa a entrevista coletiva dupla do Ricardo Moisés e também do Marcelo Chamusca. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, de volta aqui no nosso fim de jogo, já na reta final do fim de jogo. Eu vou trazer o Wagner Ferreira, então, já que ele já deu as notas dos jogadores, né? A maior nota aqui foi nota 6 para o Rodrigo Andrade e também para o Lucas Ramon. E a menor nota foi nota 2 para o Ronald, que entrou a 22 do segundo tempo, né? O Lucão também. O Lucão também. O Lucão nota 2 também. As duas menores notas, né? O árbitro da partida ficou com quanto mesmo, Wagner, que eu não notei aqui? Nota 6. Nota 6, o Maguielson Lima Barbosa, né? E agora o Wagner Ferreira, para fechar o nosso fim de jogo aqui, fala da entrevista coletiva dupla, né, do presidente do Guarani e também do técnico Chamusca. Wagner. Pois é, Claudinei, quando anunciaram que o presidente viria para a coletiva, eu já antecipei, falei, ele vem pedir desculpas para a torcida e vai anunciar a possibilidade de contratação de reforços. Ele não deu outra, ele veio, a primeira coisa que ele falou, pedir desculpas para o torcedor, pela situação do Guarani, que ele como presidente sente muito mais, porque ele que saiu da arquibancada, está agora do lado da diretoria, sente muito mais na pele essa situação do Guarani. Disse que vai contratar realmente. Perguntado o que foi, se houve um erro de planejamento na montagem da equipe, ele disse que sim, mas que também disse que não. Ele disse que quando contratou, tinha certeza que ia dar certo. E inclusive anunciou que o Guarani brincaria na parte de cima da tabela. Mas na prática reconheceu que alguns jogadores estão devendo. Diz que houve um trabalho ontem da comissão técnica com os jogadores, pedindo empenho, pedindo raça. Então, realmente, não vimos nada disso, principalmente no jogo de hoje. Um jogo onde era para o Guarani ter somado os 3 pontos, mesmo que com dificuldades. Acabou perdendo por 3-0, uma contagem, uma goleada dentro de casa, coisa que o Guarani não está acostumado a fazer. Aí passaram a bola para o Chamusca, que vem com aquela desculpinha, né? Que é o terceiro jogo dele. Quando ele chegou já tinha uma base implantada, que ele não teve tempo ainda de modificar, mas que está estudando uma mudança aí, um 4-4-2 por um 4-2-3-1, por um 3-5-2, são estratégias, plataformas que ele pretende implantar no Guarani. Vamos ver se ele vai ter sucesso, porque material humano para isso ele não tem. Então, o Chamusca tem culpa? Talvez na partida anterior, quando tirou 5 melhores para colocar os 5 reservas, aí deu no que deu, o empate, né, contra o Vila Nova. E no jogo de hoje, ele levou um banho tático do Claudinei Oliveira, porque um técnico que veio para jogar na defesa, jogar por uma bola, quando sentiu a fragilidade do Guarani, fez mudanças e não estava contente com 1-0 o Claudinei. Quando ele fez as mudanças, eu já disse aqui pro Lucas, disse pro Claudinei e pros amigos do futebol interior. Esse técnico não está interessado em ficar apenas no 1-0, está vendo chance de ampliar. Acabei de falar, deu uma sequência, pagou o terceiro gol também, então realmente o Chamusca no jogo de hoje levou um baile do treinador. Agora, o presidente disse, Claudinei, prometeu aqui, né, no ar aqui para toda a torcida do Guarani que o Guarani vai sair dessa situação. Então nós vamos anotar essa data de hoje e vamos cobrá-lo
principalmente nas contratações, que vai ter que a janela abre agora dia 18, se não estou enganado, e que o Guarani traga jogadores para posições pontuais. Por exemplo, um meia, né, para revezar. Que seja ali, um meia mesmo? Um meia para revezar ali com o Giovanni Augusto, talvez dando uma outra função. Mas esse meia não é o Marcinho que veio aí, Wagner? Não, mas veio, mas não disse por que veio, né? Então eu acho que o nosso Giovanni Augusto mereceria jogar de 8, por exemplo, não de 10. Arrumar um camisa 10, arrumar um camisa 9 e um jogador de velocidade pelas beiradas do campo. Pelo menos 3, que eu acho que é pouco ainda. Mas vamos cobrar essa promessa que foi feita hoje em público aí pelo presidente do Guarani e também pelo treinador Chamusca. Tá muito bem, Wagner Ferreira. Para fechar só, Guarani e Novo Horizontino, domingo que vem, lá em Novo Horizonte, Wagner. Quais são as chances do Guarani? As chances são mínimas, mas eu me reporto ao jogo do Maracanã, onde o Flamengo, né, diante de, 60 mil pessoas, recebeu o Fortaleza, lanterna do campeonato da Série A. E o que é que deu? Deu 2-1 pro Fortaleza. Quer dizer, é possível, é provável, não é, mas pode acontecer. Então essa é a expectativa que o torcedor do Guarani deve ter em ter confiança no time, porque não adianta jogar a toalha agora. Tem tempo ainda para recuperação. Haja vista campeonatos anteriores, onde alguns treinadores tiraram, né? O próprio Carpini, o próprio Tigrão, lá, aquele treinador, acabou tirando o Guarani de baixo e levando lá para cima. Não é possível. Será que vai acontecer com o Chamusca? Não sei, mas há uma possibilidade. E desde que haja a possibilidade, tem que lutar por ela. Legal, Wagner, um grande abraço para você, uma ótima semana, né? Hoje estamos na segunda-feira e um bom jogo para vocês aí no domingo, Wagner. Ok, estaremos aqui então com a camisa dos canais Futebol Interior e procurando, quem sabe, melhor resultado aí para a torcida do Guarani. Grande abraço e amanhã tem jornada esportiva. Você pode anunciar aí, Claudinei. É grande isso abraço, aí. Até mais. Deixa comigo. Um grande abraço. Este Wagner Ferreira comentou a partida aqui. A derrota, mais uma do Guarani, 3-0 dessa feita para o Operário de Ponta Grossa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Próximo compromisso do Guarani, 11 horas da manhã, no domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados. Vamos ver, né, se o Guarani vai dar presente ou vai levar mais um chocolate, como foi o de hoje, nessa segunda-feira, né? Com os comentários aí do Wagner Ferreira, a gente vai colocando aqui um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Às 11 horas mais 14 minutos, consequentemente, 11h14, ponto final também na nossa jornada esportiva. Onze 15, você acompanhou aqui mais uma derrota do Guarani, 3-0 para o Operário de Ponta Grossa, narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira, as reportagens direto do Brinco de Ouro com Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques. Por aqui nós falamos em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você do meu amigo Yutaka Shimozono. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Academia Art Center, na Vila Padre Anchieta, sua saúde em primeiro lugar. Com a gente Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse o site pronealimentos.com.br. E com a gente também, patrocinando sempre a ficha técnica aqui do jogo, Betmaster, aposte na emoção. Amanhã, a partir das 19h30, 7h30 da noite, tem abertura da jornada esportiva para a bola que rola às 20h30 no Novelli Júnior em Itu, Ituano e Ponte Preta. 11ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, que terá a ancoragem e a narração de Carlos Corsato, com os comentários de Frank Francisco e Israel Moreira. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques.
Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência, você que esteve com a gente através do portal Araraquara News e também da Rádio Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a todos vocês que nos curtiram aí através do Facebook, do YouTube, do nosso canal de áudio, do app para Android. Muito, mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima noite de segunda-feira, uma excelente semana, com as graças de Deus e Nossa Senhora de Fátima, que proteja a todos e que você tenha uma semana bastante produtiva. Grande abraço, beijo no seu coração e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.